o horário de Nova York. Simplesmente porque hoje, com a gente na transmissão de Ponte Preta e São Paulo, Série 1 do Campeonato Paulista, sexta rodada, vai estar com a gente a Rede Rádio Brasil Play, lá nos Estados Unidos. Mandando um abraço para o Ricardo Vieira, que estará também através da Rede Rádio Brasil Play, retransmitindo através da 93,5 FM em Danbury, estado de Connecticut, e também na 102,1 FM em Framingham, em Massachusetts, a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Também com a gente nessa jornada esportiva o portal Araraquara News, que tem o comando de Washington Andrade. Muito obrigado a você também que nos ouve aí em toda a região de Araraquara através do portal Araraquara News. Um grande abraço a você também que nos ouve através do Rádiosnet, do Tudo Rádio, CX Rádios e Rádios.com. Um grande abraço e sejam todos muito bem-vindos à jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Hoje você ligado com a gente aqui vai acompanhar Ponte Preta e São Paulo. A bola rola às 18h30, 6h30 da noite, horário aqui do Brasil, às 4h30, horário de Nova York, com a narração, a transmissão dele, Carlos Ponte Preta Corsato, os comentários dele, Frank Francisco, e as reportagens de Anderson Grigoleto. Na mesa de áudio e vídeo, a presença e a categoria de Felipe Marques. A coordenação de esportes aqui nos canais Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem desde já agradece o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor da Macaca, e a você, torcedor do São Paulo, uma grande tarde e noite de esportes, junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Por aqui nós falamos sempre em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse o site, faça seu cadastro e utilize o voucher gratuito de R$20 para a sua primeira aposta. Com a gente, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Com a gente também Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Com a gente, Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você, em 3 endereços aqui em Campinas, no Jardim Garcia, no Campos Elíseos e também no Jardim Nova Europa. Um abraço para o meu amigo Yutaka Shimozono, lembrando que Mega Sena está acumulada, quarta-feira que vem, R$12 milhões. Com a gente também Pizza do Dadá, uma explosão de sabores, peça pelo delivery, 3744-2121. Com a gente também Brumas, uniformes e camisetas personalizados. Acesse brumascamisetas.com.br. A Brumas veste a equipe do canal Futebol Interior. E com a gente também Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. 3h, mais 42 minutos em Campinas. A partir de agora eu vou girar os primeiros e iniciais destaques aqui na jornada esportiva. Nas vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva nos canais Futebol Interior. E eu começo com o destaque da Macaca. Ponte Preta. Vem comigo, torcedor da Ponte. É a Macaca pra cima do tricolor. Hoje é a Macaca em busca de mais 3 pontos importantes na tábua de classificação
para a nega véia, a preta, a pretinha, a macaquinha mais querida do Brasil. Sobe o som, Felipe. Essa amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra, e você, torcedor, ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, já vai ouvir o primeiro destaque da macaca. Ele está chegando na voz dele. Anderson Grigoleto. Oi, Anderson, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Fala aí, Grigo, o primeiro destaque da macaca. Ótima tarde, Ney, ótima tarde à equipe do Futebol Interior e a você, amigo, que vai curtir essa jornada nos canais Futebol Interior. É, a macaca que conseguiu importantíssima vitória na última quarta-feira frente à Ferroviária 2-1, vem com o mesmo esquema tático. Gilson Kleina vem com o mesmo esquema tático que usou na primeira vitória, na vitória fora de casa contra a Ferroviária. Fábio Sanches fica no banco, já está recuperado dos sintomas gripais, porém fica no banco. Thiago Lopes foi mantido como titular, Ney. Legal, aí o primeiro destaque da Ponte Preta, e agora eu quero o destaque do adversário da macaca, o tricolor do Morumbi. Diz aí o destaque do São Paulo, Grigo. É, o São Paulo conseguiu a sua primeira vitória no Paulistão, também na última quarta, frente à equipe do Santo André. Porém, nesse momento, São Paulo, na classificação geral, está na zona de rebaixamento. É o penúltimo colocado e só uma vitória, resultado nenhum, além da vitória, tira o São Paulo dessa zona de rebaixamento. Situação complicada para o técnico Rogério Ceni, viu, Ney? Tá aí o Rogério Ceni, realmente situação complicada, depende muito desse resultado hoje contra a Ponte Preta. E agora, às 5h44 da tarde, eu quero o destaque do comentarista escalado para Ponte Preta e São Paulo. Ele é Frank Francisco. de táxi com Frank Francisco. Seu destaque, a sua expectativa para o jogo. Boa tarde, Frank Francisco. Boa tarde, Claudinei. Boa tarde a toda a equipe da Futebol Interior. E boa tarde, nação Ponte Pretana. Ney, jogo grande, jogo difícil. É um momento de instabilidade de todas as equipes no geral, né? Começo de temporada. Mas estou com uma boa expectativa, Ney. Aguardo um bom jogo. Legal, tá aí o destaque do Frank Francisco, esperando um bom jogo entre Ponte Preta e São Paulo. A bola rola às 18h30, 6h30 da noite aqui no Brasil, 4h30 da tarde lá nos Estados Unidos. E lembrando, você pode participar com a gente. Já já vou dar os canais aqui para você participar e mandar a sua mensagem. Inclusive você, aí nos Estados Unidos, ouvindo a nossa jornada esportiva, vai poder participar aqui com a gente. Você que com certeza já está matando saudades da jornada esportiva do futebol brasileiro, aqui com a equipe dos canais Futebol Interior. E quem vai transmitir a partida aqui, Ponte Preta e São Paulo, é ele que já está a postos aqui no Futebol Interior. Olá, Corsato, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Seu destaque, a sua expectativa para o jogo. Diz aí, Corsato. Grande Claudinei Corsi, grande abraço para você. Boa tarde para o torcedor ligado nos canais Futebol Interior. Para você que está junto com a gente também nos Estados Unidos. Que prazer falar para você que é aqui do Brasil, a colônia portuguesa no Brasil, com a rede Brasil Play FM 93,5 e 102,1 e também o nosso novo parceiro também, Araraquara News. Um abraço para toda a galera lá, pro Washington Andrade e pro Ricardo Vieira, o Washington do portal Araraquara News, e o Ricardo Vieira, que é o comandante lá da rede Brasil Play FM nos States. Que bom voltar a falar com você novamente, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Jogo importante, Ponte Preta, o São Paulo não precisa de apresentação, né? Um grande clube, tem um grande elenco, já esse time do São Paulo vai encaixar, né? É claro, com todo o respeito que tenho ao time do São Paulo, espero que não encaixe hoje contra a Ponte Preta, mas já vai encaixar, porque contratou bem, na minha opinião, tem um bom técnico, que é o Rogério Ceni, é um cara estudioso, né, que vai dar jeito aí nesse time do São Paulo. Ponte Preta vem apenas com uma modificação do time que venceu a Ferroviária fora de casa pelo placar de 2-1, modificação essa, Ney, por contusão, o Guilherme Santos, que saiu contundido, não joga, o menino Jean Carlos entra no time, enfim, o Gilson mantém o mesmo time que venceu a Ferroviária. Jogo importante demais, é o jogo de número 130 entre as equipes. São Paulo tem uma larga vantagem em todo o confronto, mas é isso, a bola vai rolar daqui a pouco às 18h30 no horário de Brasília, 4h30 da tarde no horário de Nova York,
para este jogo, sexta rodada da Série A1, Campeonato Paulista, jogo que vamos transmitir aqui nos canais Futebol Interior, tá bom, Claudinei Corsi? Tá bom, tá certo, é isso aí, Carlos Corsato vai transmitir a partir daqui, a bola rola a partir de 6h30 da noite, horário do Brasil, 4h30 da tarde, horário de Nova York, tem Ponte Preta e São Paulo, Série A1, Campeonato Paulista. E você que quer participar com a gente aqui, você não só pode, como deve participar, né? Você pode mandar a sua mensagem através da nossa live no Facebook, fique à vontade, Carlos Corsato está por lá e vai acompanhar e mandar a sua mensagem para o ar. No YouTube, 2 canais para você, o Futebol FI e também o nosso Futebol Interior. 2 canais no YouTube você pode escolher e mandar a sua mensagem, Futebol FI e Futebol Interior. E você também pode se utilizar do nosso WhatsApp. Para você que está aqui no Brasil, é o 19989893526. Tá aí na tela para você, tá certo? Tá aí aqui embaixo, 19989893526. Você liga. E para você que está aí nos Estados Unidos e que quer mandar a sua mensagem, quem sabe até para um parente seu aqui que está ouvindo a nossa jornada esportiva, fique à vontade. É só colocar aí o 55 na frente, adicionar o nosso WhatsApp aí no seu celular, 5519-98989-3526. Tá aí na tela para você. Você pode ficar à vontade de mandar a sua mensagem que nós vamos mandar pro ar aqui na nossa jornada esportiva. Agora, 5 da tarde, mais 49 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você aqui nos canais Futebol Interior. A gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol.
o mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Cinco da tarde, mais 54 minutos, 5h54, horário de Nova York, nos Estados Unidos, 3h54 da tarde. Você que nos ouve através da Rede Rádio Brasil Play, também na 93,5 na cidade de Danbury, no estado de Connecticut, 102,1 FM em Framingham, em Massachusetts. Grande abraço para você, brasileiro que está aí curtindo a nossa jornada esportiva. Mande seu WhatsApp para cá, registre a sua participação, 5519 8989 3526, 5519 98989 3526. Estou esperando aqui a sua mensagem, tá certo? Agora 5h54, já vou chamar Arthur Eugênio Matias com a sua participação, mas antes, Grigo, a macaca já está definida para pregar o tricolor, Grigo? Tá escaladíssima, Ney. Então manda pro ar, no pique do rádio, como é que joga a Ponte Preta, hein, Grigô? A Ponte, que entra em campo daqui a pouquinho às 18h30 no Majestoso, vai da seguinte maneira: Igor Vinhas, Kevin, Thiago Lopes, Léo Santos, Fabrício e Jean Carlos, Leonaldi, Wesley, Fecim, Luca de capitão e Pedro Júnior. Legal, e o tricolor também já está definido, o Grigô? Também definido pelo técnico Rogério Ceni. E como é que joga o tricolor do técnico Ceni, hein? Vamos lá, o tricolor vai desta maneira: Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Arboleda e Reinaldo, Rigoni, Alisson, Gabriel Sara, Éder, o capitão, e Nestor. Tá, então estão aí os dois times para você. Totalmente modificado do Totalmente modificado, jogadores titulares no banco. O que será que tá querendo o Rogério Ceni, hein, Frank Francisco? Ney, ele deve ter alguma coisa preparada aí, né? Porque ele tem um plano? Deve ter, porque sempre tem. A gente estava conversando. Pode até ser que não dê certo, mas... A gente estava até conversando aqui em off, Ney. Pra mim, o time de reserva é mais forte que o titular, mas vamos ver. Futebol é cheio de surpresa. E o Gilson Kleina tem um plano também, Frank? Tem, Ney. A gente percebe aqui que ele vai focar no que deu certo em Araraquara. O time de São Paulo é um time com muitas características de um time habilidoso, de um time que toca a bola, que tem velocidade. Então ele vai manter esse esquema aqui com 3 zagueiros. Vamos ver se vai dar certo, Ney. Vamos torcer para tudo encaixar. É para ser um jogão, Ney. Ô Ney, rapidinho aqui, eu sei que a gente tá no adiantado na pauta, mas eu tava até conversando com o pessoal do Planeta News, né, e com alguns torcedores da Ponte Preta, e até com torcedores do São Paulo. Hoje é aquele jogo que eu posso garantir que se alguém sair derrotado, vai começar aquela história de novo de mandar o técnico embora, entendeu? Tenho certeza. Será, Corsato? Acho que com o Kleina não. Com o Kleina? Depois do jogo da Ferroviária. Quando ganha, a torcida da Ponte quer que manda ele embora. Não a totalidade da torcida. Mas muita gente quer que manda ele embora quando ganha. Imagina quando perde e empata, então. Tá certo, então. Vamos aguardar, né? Tudo isso a gente vai saber depois do jogo, também aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior, que começa justamente após o término da partida. Agora, 5h57, agora sim é hora e vez da participação de Arthur Eugênio Matias com histórias do futebol aqui no canal. O que é isso, Corsato? É a caneta da Ponte Preta. Tô mostrando pra tela.
Mas só quem tá na tela no YouTube e no Facebook consegue ver, ó. Mas eu também não tô conseguindo ver nem daqui. Ah, mas ó, o torcedor Ponte Pretano conhece, ó. É a caneta da Ponte Preta, a caneta da macaca. Ó. Tem disso também, né, gente? A gente tem que passar por essas coisas, mas faz parte. 5h57, agora sim a participação de Arthur Eugênio Matias aqui na nossa jornada esportiva. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou hoje falar de um jogador interessante no futebol brasileiro. Surgiu bem no São Paulo, nos anos 1960, passou pela Francana, mas seu destaque foi mesmo pela Ponte Preta, onde ele participou daquele lendário time em 1969, que conquistou acesso no Campeonato Paulista. O torcedor da Ponte sabe de cor e salteado. Wilson Quiqueto, Nelsinho Batista, Samuel Araújo e Santos, Teodoro, Roberto Pinto e de cá, Alain, Manfrini e Adilson. E eu vou falar de Alain aqui no futebol interior, que teve sua carreira interrompida em um jogo Vasco e Portuguesa, em 1971. Alain, no apogeu de sua carreira, teve uma contusão e depois de muito tratamento, de muitas consultas médicas, ele acabou sendo obrigado a encerrar sua carreira. Eu fiz uma pesquisa, usei minha coleção da revista Placar dos anos 71, 72, 73. Usei também o almanaque do São Paulo Futebol Clube e o almanaque do Vasco da Gama. Eu vou falar de Alain. Alain Jackson Martins nasceu em Osasco, na Grande São Paulo, no dia 24 de novembro de 1946. Alain começou nas categorias de base do São Paulo, anos 1960. Alain, nos aspirantes do São Paulo, você vê uma foto dele com o atacante Zé Roberto, que jogou no Guarani e fez muito sucesso no futebol do Paraná, principalmente no Curitiba. Mas Alain, um ponta-direita aguerrido, foi lançado no time principal do São Paulo no início de 1965. O primeiro jogo oficial de Alain no São Paulo foi no dia 17 de fevereiro de 1965. E o treinador que colocou Alain de titular no São Paulo foi Otto Vieira. Otto Vieira, um bom treinador do São Paulo na década de 60. O time do São Paulo, a essa época, tinha Suli, Renato, Bellini, Roberto Dias, Jurandir, Santos, que depois foi com Alain para Francana e para Ponte Preta, Prado, Del Vecchio, Benê e Efraim. Esse é um time do São Paulo que você está vendo a foto no futebol interior. Mas no São Paulo, com tanto jogador bom, Alain não teve sequência e foi emprestado primeiro para a Francana. Olha uma foto colorizada da Francana, alguns jogadores conhecidos, principalmente da torcida Ponte Pretana. O primeiro em pé é Santos, lateral esquerdo lendário da Ponte Preta. Os agachados, Alain, Efraim, Paulinho, Zé Roberto, que eu acabei de falar, e Ari pela ponta esquerda. Este Paulinho é o mesmo Paulinho que foi craque da Ponte Preta, jogou no Corinthians, jogou no Comercial. Final de carreira, disputando a segunda divisão pela Francana. E na Francana, Alain foi muito bem, chamou a atenção de dirigentes da Ponte Preta e no final dos anos 60, Alain chegou ao time Ponte Pretano e participou dos grandes times da Ponte Preta. Fotos da Ponte Preta no início dos anos 70. Nesta foto colorida, o ponta esquerda, o último agachado, é o Ézio, mas o titular era o Adilson. Olha uma foto do mitológico time da Ponte em 1971. Em pé, Teodoro, Wilson Quiqueto, Samuel Araújo, Nelson Batista
e Santos. Agachados, o massagista Hélio dos Santos, Alain de cá, Manfrini, Roberto Pinto e Adilson. Alain muito bem na Ponte Preta. E para o Campeonato Brasileiro de 1971, Alain foi emprestado para o Vasco da Gama. O Vasco tinha um timaço. Olha o time do Vasco, com o goleiro Andrada, com Moisés, com Alcir, com vários craques. E preste atenção nessa história. Alain foi lançado por Paulo Amaral no dia 22 de agosto de 1971. Ele passaria a ser o titular da equipe do Vasco no lugar de Luiz Carlos. E em sua primeira partida como titular do Vasco da Gama, numa dividida com Piau, jogador da Portuguesa. Aí a foto de Piau com a camisa do São Paulo, mas numa dividida, Piau, ponta esquerda da Portuguesa, Alain, ponta direita do Vasco. Houve o rompimento dos ligamentos cruzados, interno e externo, joelho esquerdo de Alain. E Alain ficou 16 meses parado e acabou sendo inutilizado para o futebol. Até mesmo Arnaldo Santiago, um médico muito badalado à época, tratou de Alain e não deu certo. Alain passou 16 meses, toda a temporada de 1972 em tratamento, e ele acabou sendo diagnosticado com a impossibilidade de jogar futebol. E em 1973, no dia 14 de janeiro, Alain foi homenageado num jogo beneficente que eu estive um domingo de verão, um domingo de sol, no estádio Moisés Lucarelli. À época, jogadores de Guarani, de Ponte Preta, jogadores consagrados estiveram desfilando no Moisés Lucarelli. Você vê aí uma foto do time paulista. Mal dá para ver o Washington, Flamarion, César Maluco e Alain no seu jogo de despedida. Selecionado carioca e selecionado paulista. Olha Alain no dia da homenagem, no jogo festivo. Eu vou rapidamente falar a escalação das duas equipes para que vocês observem os craques que desfilaram no jogo beneficente Alain. O time paulista, Tobias, Nelson, Luiz Pereira, Arlindo e Gilberto, Edson Cegonha e Mosca, Jair da Costa, Rivelino, Cleiton e Edu. No time do Rio de Janeiro, Andrada, Paulo César, Brito, Moisés e Marco Antônio, Alcir e Paulo César Caju, Jairzinho, Silva Batuta, Tostão e Ademir. Grandes jogadores, jogadores imortalizados na Copa do Mundo de 70. Depois, Alain parou de jogar, passou a ser funcionário público em Osasco, onde reside até hoje e está aposentado. Gostou desta história? Na verdade, uma história triste, né? Uma história que infelizmente foi interrompida numa contusão de jogo. Naquela época, o jogador sair de Campinas, sair do Guarani, da Ponte Preta e chegar a um time grande do Rio de Janeiro era muito difícil. Só grandes jogadores conquistavam essa façanha. E o Alain, justamente no momento do apogeu de sua carreira, acabou tendo essa contusão. Que triste. Mas a história aqui no Futebol Interior. Quer que eu aborde, que eu fale de algum jogador, que eu fale de alguma equipe, de algum confronto, que eu faça a combinação de algumas equipes? Fale comigo nos canais do Futebol Interior. Se o assunto é de futebol e não estar no Futebol Interior, é fake news. Futebol Interior, assunto de futebol não tem pra ninguém. Sempre aqui no Futebol Interior. Legal, muito obrigado, Arthur Matias. 6 horas 7 minutos. Mais uma vez o Arthur brilhantemente
participando com a gente aqui da Jornada Esportiva, trazendo as histórias do futebol. 6:07 em Campinas, 4:07 nos Estados Unidos, horário de Nova York. Para você ligado com a gente aí na rede Rádio Brasil Play, também na 93,5 em Danbury, também na 102,1 FM em Framingham. E você também ligado com a gente no portal Araraquara News. Um grande abraço para o Washington Andrade, nome famoso esse, hein? Washington Andrade. Grande abraço, viu, Washington? Muito obrigado aí pela retransmissão dos canais Futebol Interior no portal Araraquara. Mais de 70 mil inscritos. Não é mole não, hein? Tá certo, depois da nossa jornada esportiva na rede Rádio Play nos Estados Unidos, na 93,5 FM, também na 102,1 FM, vem o programa Jamie Jazz, com a apresentação de Edson Cadete. Edson Cadete na apresentação do programa Jamie Jazz, logo depois da nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Ô, Grigo, nós temos convidados aí para esta jornada esportiva, Grigo? Diz aí. Temos sim, Ney. A gente vai escutar, né, o que o Luca disse na coletiva. Roda lá, Filipão. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Luca, você pode garantir que aquele desempenho do time no jogo contra o São Bernardo é coisa do passado? A gente trabalha para isso, né? Não tem como eu chegar aqui e dizer nunca mais vai acontecer, mas o objetivo é que nunca aconteça, né? Então temos que pegar a partida contra o Ferroviário e tentar ou manter ou procurar evoluir. Luca, você é um dos artilheiros até aqui do Campeonato Paulista, com 4 gols marcados, uma história de campo. O que chamou a atenção também foi a sua entrevista após a última partida, em que saiu em defesa do técnico Gilson Kleina. Você citou que o elenco está fechado com ele e que, inclusive, ele tem todo o grupo na mão. Gostaria que falasse o quão esse triunfo contra a Ferroviária aliviou a pressão interna com todos vocês. Então, o Kleina conhece todo o grupo, né? É um cara que nós temos total confiança, sabe como todo mundo gosta de jogar. Passamos por dias difíceis aí, depois da derrota contra o São Bernardo, de muita cobrança, não só para ele, mas para nós também. Então, era importante vencer e ajudou todo mundo. E espero que a gente possa continuar aí nessa batida aí, tá sempre pontuando que vai ser importante para o nosso objetivo. O torcedor pode ficar tranquilo que mesmo que apareça propostas financeiramente melhores, você tem como objeto permanecer na Ponte? Eu tenho um contrato longo com a Ponte, né? Fiz um contrato aí que, por reconhecimento, né, do clube, me deixou muito contente. Um dos motivos também que me fez retornar. Então, não tenho muito pensamento em relação a isso. Estou muito contente, estou muito feliz e quero só fazer o meu trabalho, e isso aí é coisa que no momento não está em pauta. Então, no momento é só entrar em campo, vestir a camisa da Ponte Preta e poder ajudar. O que representa para você vestir esta camisa? Você projeta uma meta de gols para o Paulistão e Série B? Sem dúvida, eu tenho uma identificação, né, com a Ponte Preta, apesar de ter passado por um ano só, mas foi um ano muito intenso, né, um ano que ficou marcado para mim. Então, deixo bem claro, eu tenho essa identificação, eu gosto de estar aqui, eu gosto de vestir essa camisa. E isso é bom, cara. Isso é bom, você poder estar no lugar que você se sente bem, acho que pode fazer a diferença, né? Em relação a gols, eu não tenho essa meta, não fiz, não tenho um número específico. Quero viver o dia a dia, jogar jogo. Lá na frente a gente vê o que vai acontecer. Tá aí então, Luca, o artilheiro da Ponte Preta, o vice-artilheiro no momento do Paulistão, né? Tá certo. O Francisco, você ouviu atentamente aí a entrevista coletiva do Luca. Importante a presença do Luca neste retorno para a Ponte Preta. É lógico que o jogador, a pergunta que foi feita aí, me desculpe às vezes os amigos aí, né, que perguntam se o objetivo é continuar na Ponte Preta, é lógico que ele vai responder que o contrato dele agora é a Ponte Preta, que o objetivo dele é continuar, evidentemente, mas o futuro a Deus pertence, né? Mas é importante essa volta, tá sendo importante, né, o Frank?
Claudinei, com certeza, né? Existem jogadores que parece que foram feitos pro clube e o clube pro jogador. É o caso do Lu, que é um casamento. Como esse rapaz é feliz aqui, como ele nos faz feliz. Ele adora jogar na Ponte, adora essa camisa, se dá bem. Quando ele veio pra cá, ainda brinquei com o Carlos e falei, ó, tá chegando o artilheiro do Campeonato Paulista. E por enquanto tá confirmando, né? Mas é um bom jogador, Ney. Agora, tudo tem que se dar tempo, né, Ney? Eu também não gosto desse tipo de pergunta. Ele tá iniciando um trabalho e como é que ele pode responder sobre algo futuro, né? É claro que ele vai dizer que tem contrato, vai cumprir o contrato. Realmente são coisas que têm que ser separadas. É isso aí, tá aí a opinião do Frank Francisco. Quer falar a respeito do Luca, Corsato? Vocês estão cornetando a pergunta do parceiro, é isso? Sim. Eu acho a coisa mais normal do mundo. Por exemplo, eu perguntei pra ele se ele pode garantir que a Ponte Preta não vai fazer um jogo tão ruim contra o do São Bernardo. Por quê? É o medo do torcedor de ver aquele jogo pífio contra o São Bernardo. Detalhe, hoje a Ponte não vai jogar contra o São Bernardo, com todo o respeito ao São Bernardo. Mas também não é um São Paulo também, Não, Ney, é completamente diferente. Não, é uma camisa, mas time por time... Uma hora esse time vai engrenar, o time do São Paulo é bom. Sim, ele vai engrenar, mas pelo que a gente tá vendo até hoje, ele tá pior que o São Bernardo. Ah, mas, cara... Ou não tá? Com todo... Não, nos pontos você tem toda a razão. Sim. Nos pontos você tem toda a razão. Mas... Tem nome, é tricampeão mundial, tá tudo certinho, tá beleza. Mas não quer dizer que o São Paulo vai vir aqui vai estraçalhar a Ponte Preta. Não é isso que eu tô dizendo. Muito pelo contrário. O que eu tô falando é o seguinte, que se jogar aquele jogo, eu tô falando a Ponte, se jogar aquele mesmo jogo que jogou contra o São Bernardo, né, a possibilidade de vitória ela é mínima. Agora, se jogar, por exemplo, o jogo que jogou contra o Novo Horizontino, bom, né, até contra a Internacional de Limeira, vou mais uma vez aqui dizer, se não fosse a entrega do Dedé, que o Dedé entregou a paçoca naquele dia, se não fosse a péssima atuação do Dedé, a Ponte poderia ter conseguido um outro resultado. Explico por quê. A Ponte fez 1-0, dominava o jogo e o gol de empate dos caras foi numa falha do Dedé, né? Então, se o Dedé não tivesse entregado a paçoca naquele jogo, talvez a Ponte tivesse vencido o jogo. Em casa, a Ponte fez 2 bons jogos. São 5 jogos até aqui, 3 fora e 2 em casa. Mas não pode, em hipótese, aquele jogo contra o São Bernardo tem que ser, eu não gosto muito disso, mas um divisor de águas, entendeu? Ó, daqui pra cá jamais. Um jogo igual a esse, nunca mais na temporada, porque senão... com todo o respeito, é o São Paulo hoje. Tá certo, Corsato, eu quero saber se você já tá com o pessoal do Facebook aí, Corsato, para mandar abraço, tem muita gente já participando aí, Corsato. Tem um monte de gente participando, quero, aliás, agradecer, né, o pessoal que tá com a gente, mais uma vez mandar um abraço aqui pro Washington Andrade, pessoal lá do portal Araraquara News, a partir de hoje conosco também, aqui na transmissão esportiva dos canais Futebol Interior, abraçando também aqui o nosso Ricardo Vieira, lá da Rede Brasil, Play FM nos Estados Unidos, conosco também a 93,5 em Danbury e a 102,1 em Framingham. Um abraço lá pro pessoal dos estados de Connecticut e Massachusetts. Lembrando que vai acabar o jogo aqui, depois você vai conferir o programa Jamie in Jazz com o Edson Cadete. E hoje lá nos Estados Unidos tem o Super Bowl. Hoje um super evento. Você torce pra quem, Corsato? Eu torço pro Bengals. Aliás, eu também. Vi o jogo do Bengals. Como é que é o nome do time? Bengals. O Bengals joga hoje, né? E contra o Rams. Final, o Bengals. Então eu vou torcer pro Rams. O Bengals que na temporada passada, na temporada retrasada, mas na retrasada, e 4 temporadas para trás, foi o pior time da conferência. Então eu quero saber da rapaziada que tá ouvindo a gente lá nos Estados Unidos, em Danbury e Framingham, para quem é que vocês estão torcendo nesta final do Super Bowl. Mande pra gente aqui 5519989893526 é o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem aqui pra gente e nós estamos aguardando. E sabe quem é que eu vou pôr na tela agora, o Carlos Corsato? Olha só aí. Não sei, não tenho a mínima ideia. Renatinha Dalgalo, tá lá, ó, quanta gente. Olha a nação pontipretana, hein? Tá lá no estádio, mandando foto pra gente aqui no Planeta News. Renatinha! A Renata é boa de foto, hein? Olha lá, cara. Boa.
Fez a selfie, botou o povão lá no fundo, ó. É isso aí, ó quanta gente, que saudade da nação Ponte Pretana. Pessoal lá no estádio Moisés Lucarelli, você que tá no YouTube, tá no Facebook, tá vendo agora. Por falar em YouTube e Facebook, mandar um abraço aqui pro Abraão dos Santos, o Wilson Correia, Lula dos Santos. Boa noite, nação Ponte Pretana. Hoje empate não é um resultado ruim, não. Só não podemos perder. O Sérgio Pasquini, vamos torcer pro mão de alface não falhar. Ô, Sérgio, é obrigação vencer o São Paulo. Ai, o meu jogo Deus. É em casa, você vê. Um fala que o empate não é ruim, o outro fala que é obrigação vencer o São Paulo. Aparecido Alves da Silva. Boa tarde, senhores. Bora pra cima do tricolor. Boa jornada pra todos. Gente, eu vou tentar não falar aqui os nomes que o pessoal estão colocando aqui, tá? Osmar Dangar tá mandando boa noite pra todo mundo. A Vivi Vicente. Boa tarde. Bora, nega véia. O Lincoln Beijo Shima. pra Vivi. O Lincoln Shima também tá ligado com a gente. Shima Bukuro. Não, ele trocou agora. Agora ficou Agora é Shima. Shima, só. Pra ficar Ele mais abreviou. fácil. Isso, pra ficar mais fácil, né? Marcelo Faleiros Augusto. Palmas, Tocantins está com a Macaca. O Lincoln Shima coloca aqui. Boa tarde, Corsato. Hoje com vitória da Macaca 2-1. Ronaldo de Lima, vamos Macaca. Você que tá com a gente aí no Facebook, dá um curtir, tá? E compartilha, ajuda a gente, compartilha a live aí pra mais pessoas Compartilha aí, gente. poderem assistir. E você que tá com a gente no YouTube, daqui a pouco o Claudinei Corsi vai falar do YouTube, eu também na hora do estou jogo aqui. também. A gente combina uma coisa e no meio do jogo que a gente faz outra, mas vai lá, Futebol Interior, Futebol FI, o YouTube do Futebol Interior tá bombando, participe com a gente. Você que tá ligado conosco através da Rede Brasil Play FM 93,5 e 102.1, quer participar da jornada, 55 é o código do Brasil, 19 da região metropolitana aqui de Campinas, é muito número, viu, gente? 5519 98989 3526. Manda mensagem, nós vamos falar de você aqui, com certeza. Eu tô aguardando mensagem dos gringos aqui, dos gringos brasileiros lá dos Estados Unidos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Pedro Roberto Colombeira. Boa tarde. Ótima transmissão para vocês. Um abraço do Roberto de Jundiaí. A Lana Patrícia Faria diz aqui, cheguei, boa tarde. Ela diz, eu tenho a camisa nova da Ponte. Opa! E ela diz aqui, eu posso mandar uma foto minha com a camisa da Ponte? Claro. Não só pode, Lana, como deve. Como eu fiz com a Renata agora. Você manda no nosso WhatsApp a sua foto com a camisa da Ponte, olha lá, 98989-3526. E assim que chegar aqui no nosso WhatsApp, eu coloco você no ar aqui dos canais Futebol Interior. Viu, Lana? Fique à vontade. O João Pedro está aqui com a gente também. Vamos, Ponte, ganhar esse clássico. Ponte Preta, maior de São Paulo. Tá aqui o João Pedro. Deixa eu dar uma passadinha no futebol. Isso aí, João. No futebol interior. Neuri Menezes, meus nobres, o Ceni não escalou o mesmo time em nenhum jogo. O São Paulo está perdidinho, ainda nos titulares, a começar pelo goleiro. Infelizmente, para Ponte, o Thiago Volpe não começa jogando. Ele é o Thiago Chama Gol. O Alceu Grigoleto tá aqui também, deve ser parente do Grigo, né? Opa, meu paizão. Ô, Beijão, pai do pai. Grigo! Seu Alceu, é isso aí. É, seu Alceu. Boa jornada, hoje vamos pra cima, Macaquinha. Abraços a todos. Tá tomando aquela ceva geladinha, o seu Alceu, e curtindo aqui a jornada esportiva do filhote Anderson Grigoletovski, aqui nos canais Futebol Deixa eu Interior. mandar um abraço rapidamente aqui pro nosso Albert Cavalcante, mistão, né? Albert Cavalcante é mistão, Coisa incrível. mistão. Albert, você é misto e o time é Bengals. Não fala isso, cara. Não fala isso. É o Bengals que vai ser campeão no Super Bowl. Acabando a transmissão aqui às 9h30 da noite, a transmissão acaba. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Eu vou sair correndo, nem pizza tem hoje, porque eu vou pegar Assiste lá aqui. a final do Super Bowl. Hoje nós É que eu estamos... quero assistir com meu filho, cara. Ah, bom, então tá certo. com meu Então, filho. se é isso, você está liberado, Carlos Sim, Corsato. sim. Vamos. Bengals campeão, hein? Anote aí. 6h21 em Campinas, 4h21 da tarde, horário de Nova York, lá em Danbury e também em Framingham, que a rapaziada tá curtindo a nossa jornada esportiva. Deixa eu falar aqui, né, que eu gosto muito de falar o nome desse estado, né? Connecticut. É gostoso a gente falar Connecticut. Isso é fantástico, né? E Massachusetts também Todo mundo com a aqui gente vai ter aqui, que falar né? o nome, viu, gente? É, já, É viu, o Frank? Vai se preparando, viu, Frank Francisco? Tá certo, então, 6 horas mais 21 minutos. Vocês querem falar mais alguma coisa da Macaca ou eu posso ir para as escalações, Corsato? Rapidinho aqui, né? Pouco tempo, mas o Neuri falou, meus nobres, o Ceni mudou o time todos os jogos. Sim, Neuri, mas hoje todos os contratados, né, baluartes estão no banco. Nicão no banco, Rafinha tá no banco,
O Miranda tá no banco de reservas. Quer dizer, os caras experientes, né? Entre aspas, ele coloca no banco. Eu confesso que não sei se isso é bom. Aliás, eu já vou... Acho que é ruim, né? Acho que é ruim. Né? Porque era esse time que não estava dando muito certo. Mas o Ceni mexeu. Faz parte. O Ceni está procurando aí a melhor escalação desse time do São Paulo. Né? Quanto ao gol, Jandrei e Thiago Volpi, talvez a fase do Jandrei seja um pouco melhor, mas eu não vejo diferença de um para outro e de outro para um não, viu? Tá muito bem. Então são 6 horas mais 22 minutos, jornada esportiva aqui dos canais de Futebol Interior. Já temos aí, Felipe? Mais uma fotinha aí do torcedor? Chegou pra você aí? Coitado, o Felipe o Felipe tá doido hoje. Aliás, Felipe tá doido, cara. Aliás, estamos procurando o jogo aqui, rapaz do céu. Tá Hoje fácil. tô vendo que... Mas eu tenho mais fotos de torcedor que mandaram aqui também no Planeta News, viu, Corsato? Ai, que bacana. Que já estão lá no estádio Moisés Lucarelli, na entrada do estádio, como a Renata Delgado a gente postou aqui agora, né? E tem também o Hudson, né? Eu não sei qual deles é o Hudson, não sei se você conhece, Corsato. É o Charles. Vamos lá, pode colocar no ar aí. Ó, o Charles com a família lá, ó. Aí. É isso aí? É o Charles, grande Charles. Charles humano, foi jogador de futebol já que tá do lado esquerdo da tela. O do meio eu confesso que eu não sei quem é não, mas é mais famoso que eu. E o Charlão tá por aí, grande Charlão. Convidou toda a equipe esportiva aqui dos canais de Futebol Interior para pular na piscina. Legal, 6 horas mais 23 minutos, tá aí mais uma participação do ouvinte. Estou aguardando a foto da Lana aqui através do nosso WhatsApp. Pode mandar, viu, Lana? Que mesmo que o jogo estiver rolando, a gente coloca aqui na nossa transmissão esportiva. 6h24, Anderson Grigoleto, São Paulo e Ponte São Paulo definidos, né, Anderson? Os dois times definidos, Ney. Legal, às 6h24 para Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Em 30 segundos você confere a ficha técnica completa para Ponte Preta e São Paulo. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Gilson Klein escalou a macaquinha que vai entrar em campo daqui a pouquinho contra a equipe do São Paulo. A Ponte vai com número 1, Igor Vinhas. 25, Kevin. 3, Thiago Lopes. 14, Léo Santos. 4, Fabrício. E número 13, Jean Carlos. Número 5, Leonaldi. Número 8, Wesley. 20, Fecim. 9, o capitão e artilheiro Luca. E número 11, Pedro Júnior. Igor Vinhas, número 1, Kevin 25, Thiago Lopes 3, Léo Santos 14, Fabrício 4 e Jean Carlos 13. Leonaldi 5, Wesley 8, Fecim 20, Luca 9 e Pedro Júnior, número 11. O banco de suplentes, o Gilson Kleina tem lá à disposição o Kaique França, o Norberto, Moisés Ribeiro, Matheus Jesus, Marco Júnior, Matheus Anjos, João Pedro, Josiel, Pedrinho, Fábio Sanches, Ribamar e André Luiz. Legal, Grigo, esta Ponte Preta, 5 jogos com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Até aqui, 7 pontos ganhos. Está na terceira colocação do grupo D, com a vitória do Santos, né? Marcou 6 gols e sofreu 8. O artilheiro é o Luca, com 4 gols. Próximo jogo da Macaca, dia 19 de fevereiro, quarta-feira, às 7 da noite, contra o Botafogo, no estádio Moisés Lucarelli, aqui em Campinas. Futebol Interior. O Rogério Ceni escalou o tricolor paulista desta maneira. Número 93, Jandrei. Número 2, Igor Vinícius. 4, Diego Costa. 5, Arboleda. Número 6, Reinaldo. 7, Rigoni. 12, Alisson. 15, Gabriel. 21, Gabriel Sara. 23, o capitão Éder. E número 25, Nestor.
93, Jandrei, 2, Igor Vinícius, 4, Diego Costa, 5, Arboleda, 6, Reinaldo, 7, Rigoni, 12, Alisson, 15, Gabriel, 21, Gabriel Sara, 23, Éder e 25, Nestor. Para o banco, Rogério Ceni tem Thiago Volpe, Caleri, Nicão, Rafinha, Léo, Marquinhos, Miranda, Igor Gomes, Pablo Maia, Juan, Wellington e Toró. O São Paulo, 4 jogos, ainda está com um jogo atrás, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 4 pontos ganhos. Terceiro colocado no grupo B, marcou 5 gols e sofreu 6. O artilheiro é o Caleri, com 2 gols. Próximo jogo do Tricolor, dia 17 de fevereiro, quinta-feira, às 21h30, contra a Inter de Limeira, no estádio do Morumbi. Arbitragem. O árbitro da partida é o experiente árbitro de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Klaus. Assistente número 1, Danilo Ricardo Simão Manes. Assistente número 2, Evandro de Melo Lima. O quarto árbitro será o Matheus Delgado Cadançan. E o árbitro de vídeo, Thiago Duarte Peixoto. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 6 horas mais 28 minutos em Campinas, 2 minutinhos para a bola rolar no estádio Moisés Lucarelli. Tem Ponte Preta e São Paulo, Série A1 do Campeonato Paulista, 6ª rodada neste domingão, 13 de fevereiro. Agora 6h28 em Campinas, 4h28 da tarde nos Estados Unidos, no horário de Nova York. Para todo o canal Futebol Interior, para Rádios Net, CX Rádio, Tudo Rádios, Rádios.com também, para a Rede Rádio Brasil Play, nos Estados Unidos, a 93,5 FM em Danbury, no estado de Connecticut, a 102,1 FM em Framingham, Massachusetts, e também para o portal Araraquara News. Vem aí para transmitir Ponte Preta e São Paulo, ele... Carlos Corsato. Sempre e para sempre de bem com a vida aqui nos microfones dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar para Ponte Preta e São Paulo. São Paulo e Ponte Preta. 6ª rodada, Série A1 do Campeonato Paulista de 2022. Lembrando que nessa rodada tá faltando um jogo, né? Que seria o jogo do Corinthians contra o Palmeiras. Palmeiras que jogou ontem, né, deu trabalho para o Chelsea. Chelsea venceu na prorrogação, placar de 2-1, foi campeão mundial. Né? E o Palmeiras, portanto, voltou hoje, chegou hoje ao Brasil, né? E esse jogo do Palmeiras contra o Corinthians ficou para o dia 17 de março, portanto, Palmeiras e Corinthians não jogam nessa rodada. São 9 partidas. Daqui a pouco o Claudinei Corsi vai acompanhar tudo no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Corsato, Oi, Ney. é exatamente isso, né? O Palmeiras volta com o vice-campeonato e lá na arena dele, no Allianz Parque, quinta-feira, pega nada mais, nada menos que o Corinthians. Pois é isso. Mas é dia 17 de março, né? O jogo do Corinthians contra o Palmeiras. 17 de fevereiro. Quinta-feira agora. Corinthians e Palmeiras? Tá aqui no placar interior. É? Rapaz, eu achei que era dia 20 17 de março. 20h30. Ah, só. Bom, ainda é isso. menos mal que é na Arena do Palestra. Pois é. A bola vai rolar já já. Você, torcedor, vai se ligar comigo com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Para Ponte Preta e São Paulo. São Paulo e Ponte Preta. Ponte e São Paulo e Ponte. A Ponte toda de branco. O São Paulo com seu uniforme tradicional vermelho. Vai começar o jogo no estádio Moisés Lucarelli. Fala, Ney. Não, só rapidamente aí, Felipe, põe no ar aí antes de começar o jogo. Olha aí a Vivi Vicente, Carlos Corsato, com a filhinha dela. Diz que não tem a camisa nova da Ponte ainda, mas já tá prontinha com a filhinha lá para torcer pra Macaca, viu? Tá certo, é isso aí. Beijo pra você, Vivi. Obrigado aí pela participação. É o pessoal que tá procurando o jogo no canal Premier, por exemplo, esquece, hein, gente? Hoje não tá no Premier, não. Hoje é o jogo do rádio. A bola vai rolar. Posse de bola no primeiro tempo vai ser de quem aqui? Vamos ver de quem que vai ser. Ah, vai ser da equipe do São Paulo. Posse de bola da equipe do São Paulo. São Paulo com uniforme, camisa vermelha, branca, vermelha, nas cores na vertical. Short, meias pretas. Ponte
toda de branco, com a faixa tradicional no peito e o hino da Macaca. Vai rolar a bola no estádio Moisés Lucarelli, posse de bola no primeiro tempo, é do time do São Paulo, vai tocar na bola o Éder, ele que é brasileiro, naturalizado italiano. Vai começar o jogo, a bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo, com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Conosco, Rede Brasil Play FM, nos Estados Unidos, 93,5, 102.1 e também o portal Araraquara News, apita o árbitro. Bola rolando no Majestoso. Carlos Corsa Sempre para sempre de bem com a vida nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Vem comigo, torcedor, vem, se liga comigo na maior audiência. Canais Futebol Interior, posse de bola da equipe do São Paulo que já perdeu. A Ponte ganhou essa bola, bola no meio pro Luca. Luca tenta fazer o passe aqui pelo meio, toca a bola pro Kevin, chega na marcação. A zaga da equipe do São Paulo para tirar, volta essa bola aqui com o Diego Costa. Diego Costa vira a bola, taca a bola na ponta direita, a bola pro Igor. O Igor Vinícius, ele trabalha a bola aqui na ponta direita, volta. Começo de jogo, toca a bola aqui pro Arboleda. A Arboleda volta essa bola aqui no meio. Trabalhou, já voltou, bola pro Diego Costa. Diego Costa aqui na ponta esquerda, bola pro Reinaldo. Reinaldo fez a finta, fez o passe, tocou. Bola aqui no campo de ataque. Bola pro Rigoni. Fez o passe na boca do gol. Sai do gol, goleirão da Ponte. Igor Vinhas. Sai do gol para ficar com o Elo, goleirão da Macaca. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Vem o time do São Paulo, bola lá pela ponta direita, é o Igor Vinícius que tá na bola, toca a bola pro Éder, Éder vem na marcação ali pra cima dele, chega o jogador da equipe da Ponte, o Leonardo, o Léo volta essa bola aqui um pouco mais atrás, já trabalha a bola pelo meio, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora a bola saiu. Sai, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Trabalha a bola o time do São Paulo, escanteio, a bola pegou no jogador da Ponte, ali saiu para a linha de fundo, é escanteio para a equipe do São Paulo fazer a cobrança, lá pelo setor de ponta esquerda, Reinaldo, ex-Ponte Preta, vem ele para a cobrança do escanteio, para a equipe do São Paulo, vem Reinaldo para fazer a cobrança do escanteio, para a bola, Reinaldo vai para colocar essa bola na boca do gol, vai Reinaldo para a bola, vem ali para fazer o cruzamento o time do São Paulo, Ponte, 0-0, tudo igual no Majestoso, vai Reinaldo para a bola, levantou, tocou na boca do gol, passa a bola, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Este é o futebol da Rádio Futebol Interior. Conosco o Rafael Matias, está ligado com a gente, Osmar Dangaro, Luiz Augusto Duarte Santos, o Jorge Domingues, sobre o assunto, mas na tabela está para o dia 17 de março. O Clássico Paulista, está dizendo aqui o Jorge Domingues. Eu também acho que é 17 de março, a gente vai confirmar depois. Mas creio mesmo que é 17 de março, viu, Jorge? Hoje é a noite do Luca, vai guardar pelo menos mais um. O José Flávio, o Kleina tá de brincadeira. O Carlos Roberto Soares, bola, Macaca querida, amor da minha vida, Ponte 2-0. Maria Alice Palmeirão, tá ligada com a gente. Oi, Maria Alice, obrigado. O tio Antônio, tia Adriana, boa noite. Aqui mais uma vez curtindo futebol, Contagem, Minas Gerais. Vou torcer para a Ponte, logo mais vou torcer para o Bengals ser campeão. Vem ele, trabalha a bola, vem o time do São Paulo. Bola aqui pelo setor de ponta esquerda, bola ali para o Reinaldo. Reinaldo trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio. Bola para o camisa número 4, que é o Arboleda. Arboleda volta essa bola aqui para o Jandrei. Jandrei põe o bico na bola, põe bola aqui para o campo de ataque, bola para o Alisson. Alisson vem, Kevin na marcação, bola sai para a lateral. Lateral para o São Paulo. Só confirmando realmente, né, ouvinte, muito obrigado, ele tem razão aqui. Infelizmente no site Futebol Interior a data está errada, é quinta-feira, dia 17 de março, Palmeiras e Corinthians, viu, Corsato? Segue o jogo, Campeonato Paulista, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ô, Corsato. Oi. Detalhe, um bom público no Majestoso hoje, hein? A torcida ponte-pretana compareceu em um bom número e tá fazendo a festa no Majestoso, hein? É isso. Aliás, hoje o ingresso é um pouquinho mais caro, né? A Ponte estava vendendo a 20, né? 20 e 10.
neste jogo, arquibancada, preço de R$40 para o time do São Paulo. Para o jogo contra o time do São Paulo, lembrando, né, que não pode ter torcida adversária. E a Ponte vem, bola aqui para o campo de ataque, bola para o Pedro Júnior. Pedro Júnior vem, campo de ataque, vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento por baixo. Chega a zaga da equipe do São Paulo. Tira, joga a bola para a linha de fundo. É escanteio para a equipe da Ponte. Escanteio para a Macaca fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Você ligado aqui nos canais Futebol no Interior. Participe, mande mensagem. Facebook, Futebol Interior. Para você que está com a gente também no Facebook, Araraquara News. Bom demais ter você ligado com a gente por aqui. É muito bom ter você ligado aqui nos canais Futebol no Interior. Manda mensagem pra gente. Manda mensagem pra gente. Aqui a sua participação é muito importante. 19 989 89 35 26. Você participa. 9 89 89 35 26. Escanteio pra Ponte. Levantamento na boca do gol. A bola passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra equipe do São Paulo fazer a cobrança. São Paulo começou melhor o jogo, hein? Começou melhor o jogo. A Ponte chegou agora numa cobrança de escanteio. Mas é isso, São Paulo começou bem melhor no jogo e vem trabalhando bola aqui pelo setor de meio campo. Volta a bola aqui para a equipe do São Paulo. É o Diego Costa, campo de defesa. Ele toca a bola um pouco mais atrás. Bola aqui na ponta esquerda para o Reinaldo. Reinaldo passa a linha aqui de vídeo gramado. Ponte ganha essa bola aqui pela direita. Ganhou a Ponte. Bola aqui pela direita. Bola com Wesley. Wesley erra o passe. Ei, Wesley. Aí não, né? Aí a bola volta pro time do São Paulo, Gabriel toca errado, a bola volta para a equipe da Ponte, Wesley, volta aqui um pouco mais atrás, bola para Thiago Lopes fez o passe pelo meio, tenta colocar a bola aqui no campo de ataque, não tinha ninguém na Macaca. Vai ficar bola para o time do São Paulo fazer a cobrança. Veio o Diego Costa para fazer a cobrança para a equipe do São Paulo. Campo de defesa. Macaca atacando neste primeiro tempo para o gol da linha do trem. Defendendo o goleirão Igor Vinhas. Hoje todo de azul. O gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços. Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Abraçando aqui o Osmar Dangar, a Irene Xavier, o Marcelo Silva Dias. Tá todo mundo ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai mandando a sua mensagem. Estamos também no Futebol Interior no YouTube. Futebol Interior FI. Futebol Interior no YouTube. Participe junto com a gente. Mande a sua mensagem pra cá. Mande a sua mensagem. Vai ser um prazer ter você ligado com a gente. Abraçando mais uma vez aqui toda a colônia portuguesa nos Estados Unidos. Pessoal que tá com a gente. Rede Brasil Play FM nos Estados Unidos. 93,5 em Danbury. No estado de Connecticut. No digital HD1. Grande abraço para você que tá ligado com a gente no FM 93.5 em 102,1 em Framingham, no estado de Massachusetts. Lá o digital é o HD2. Grande abraço para você, torcedor ligado com a gente. Canais Futebol Interior, você ligado aqui na Rádio Futebol Interior. Vem o Wesley trabalha a bola aqui pro Kevin. Kevin na ponta direita, ele já fez o passe, chega a zaga da equipe do São Paulo para tirar. Volta a bola aqui, trabalha a bola ali pro campo de ataque. Vem tocando bola o time da Macaca. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Canais Futebol Interior, você ligado com a gente, participe, mande aqui a sua mensagem no nosso WhatsApp 19 989 89 3526 19 989 89 3526. Você participa, deixa aqui a sua mensagem pra gente nos canais Futebol Interior. Vem trabalhando bola aqui o time da Ponte, bola aqui pro campo de ataque, bola com Wesley. Wesley pra Fecim volta essa bola aqui um pouco mais atrás. A bola volta o time do São Paulo ganha essa bola. Gabriel trabalha essa bola aqui pelo meio, sai jogando pra equipe do São Paulo. Aqui pelo setor de ponta direito, o São Paulo vem jogando bola o time do Tricolor. Você participando, mandando a sua mensagem pra gente, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Esse é o futebol aqui dos canais Futebol Interior. E a Ponte vem, bola aqui pelo setor de ponta direita. Bola com o Luca, saiu na cara do gol, vai fazer, bateu pro gol, pra fora.
Pra fora, pela linha de fundo, a bola saiu. Primeiro ataque com perigo da Ponte. Primeiro ataque com perigo da Macaca. Lucas chegou chegando. A bola saiu, vai para a linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão Jandrei do São Paulo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Loja da fábrica ao lado do Fininho Alto Posto, no Jardim Maria Antônia. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. Canais Futebol Interior, você ligado com a gente. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo passa o tempo. Aproveite o tempo, 10 minutos. Primeiro tempo. Faltam 35 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, girando o placar para a rede Brasil Play FM 93,5, 102.1, para o portal Araraquara News e para todos os canais Futebol Interior Majestoso. Sexta rodada, Campeonato Paulista Série A1 Majestoso. Ponte, São Paulo. Tudo igual, 0-0, placar ao vivo, Futebol Interior, Cláudio Nicorsi. Ontem o Guarani venceu o Novo Horizontino 2-1, o Botafogo perdeu em casa para o Água Santa por 2-0. Ontem tivemos Santo André 2, Ferroviária 2, Inter de Limeira hoje pela manhã empatou 2-2 com o Mirassol e um pouquinho mais cedo hoje, o jogo das 4 da tarde, o Santos venceu o Ituano por 2-1. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Abraçar aqui o Sérgio Pasquini. Vamos ganhar. Deixa eu mandar um beijo aqui para Marilda Franco. Ô, Marilda, obrigado, querida, por estar com a gente. Obrigado pela moral aqui, viu? Seja bem-vinda. O Osmar Dangar também tá ligado com a gente. Valeu, Osmar. Aquele abraço. Diego Costa trabalha a bola aqui no meio. Bola para Gabriel Salles. Gabriel Salles tocou na bola. Bola aqui pro campo de ataque. Vem bola para Igor Vinícius. Igor Vinícius vai para a bola, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Mas não passa pela zaga na Ponte. Léo Santos joga a bola, linha de fundo. Escanteio para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Gabriel Sara tentava pegar na bola. O Léo Santos chegou por baixo. Não foi o Thiago Lopes, não. Foi o Léo Santos. Joga a bola na linha de fundo. É escanteio para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Vem Reinaldo. Vem ele para fazer a cobrança aqui pela perna esquerda. Levantamento na boca do gol. Toque na boca do gol do jogador da equipe do São Paulo. A bola passa, vai embora na linha de fundo. Foi o Arboleda, meteu a testa na bola, a bola saiu, liga de fundo, tiro de volta para Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. O Edu Dias tá ligado com a gente, escreveu salve, boa tarde, 100% na sintonia. Edu Dias, tá mandando boa tarde pra gente porque ele é educado, né? Mas lá já é noite, né, Edu? Boa tarde pra quem tá com a gente ligado nos Estados Unidos, conectado com a Rede Brasil. É o Edu Dias lá em Perth, na Austrália. Ele tá de madrugada curtindo a jornada esportiva do futebol interior, hein? Ô, Edu, um abraço, hein? O Edu, ele está à frente, né? Ele está à nossa frente. Está no futuro, o Edu. E mandando mensagem pra gente aqui. E a Ponte vem. Bola aqui pro campo de ataque. Olha ali. É o Luca que tá com a bola. Vai bater. Quem manda ali bateu pro gol. Pra fora. Mais um toque. Mais uma chegada do Luca. Luca fez o passe. E aí tocou bola pro Pedro Júnior. Pedro Júnior pro Luca. Bateu pro gol. Ela saiu de fundo. Tiro de volta pra equipe do São Paulo fazer a cobrança. O Burg Carlos está ligado com a gente. Parabéns pela transmissão. Americana São Paulo, Campinas São Paulo, Vila Nova de Gaia. Juntos na torcida e oração pela Ponte. Ô Burg, aquele abraço, meu querido. Obrigado aí pela sua participação, tá bom? Você tá ligado com a gente aqui no Facebook Futebol Interior? Deixa sua mensagem pra gente. Manda sua mensagem aqui nos canais Futebol Interior. Bom demais ter você ligado com a gente. Deixa eu mandar um abraço pro grande Valei Fininho, lá da Store Colchões, hein? A partir da semana que vem,
já tem promoção para você ligado nos canais Futebol Interior. Fique ligado, hein? Você pode faturar um colchão da sua preferência. Colchão casal, colchão solteiro, você que vai escolher, tá bom? Fique ligado, a partir da semana que vem vamos lançar a promoção com a Store Colchões. Um abraço lá pro amigo o Varley Fininho, que é Ponte Pretano, tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Um abraço pro Wesley também, um abraço pra Erenice lá, que é a vendedora, uma das vendedoras, né? Das colaboradoras lá da Store Colchões. Muito obrigado pela audiência. Trabalha a bola o time do São Paulo, bola aqui no campo de ataque, bola pro Alisson. Alisson toca a bola aqui pro Gabriel Sara. Sara volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola pro Rigoni. Rigoni volta essa bola aqui pelo meio, já voltou, trabalhou bola aqui na ponta, bola pro Éder. Éder volta, bola aqui pro Alisson. Alisson no meio, trabalha a bola aqui pela direita, bola pro Igor Vinícius. Igor Vinícius vem jogando para a equipe do São Paulo. Comecinho de jogo, quase 15, já passamos de 15 minutos passados desse primeiro tempo. 0-0 Ponte Preta, São Paulo. São Paulo e Ponte. 30 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo. Trabalha a bola o time do São Paulo. Bola aqui pelo meio. Nestor volta essa bola aqui pro Rigoni. Rigoni um pouco mais atrás para Gabriel Sara. Sara vem na marcação para cima dele. Leonardo rouba essa bola aqui para a equipe da Ponte. Sai jogando bola aqui no campo de defesa. Começa tudo com o Léo Santos. Sai jogando pro time da Ponte. Ponte de Igor Vinhas, Kevin, Thiago Lopes, Léo Santos, Fabrício Giancarlos, Leonardo, Wesley Fecim, Luca e Pedro Júnior. Gilson Klein, o treinador da Ponte. O time do São Paulo de Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Arboleda e Reinaldo, Gabriel, Nestor, Rigoni, Gabriel Sara, Éder e Alisson. Esse é o time do São Paulo. Trabalha a bola aqui pela ponta direita. Volta essa bola um pouco mais atrás. Vem trabalhando a bola o time do São Paulo. Bola no campo de defesa. Bola com Jandrei. Jandrei volta a bola. Sai jogando aqui no campo de defesa o time do São Paulo. Trabalha a bola aqui pelo meio. Bola pro Nestor. Nestor volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele volta. Trabalha a bola ali pro Jandrei. 16:30, quase 17 passados. Primeiro tempo de jogo. 0 pra Ponte, 0 pro São Paulo. O Alisson fez o passe, virou, trocou a bola no meio. Bola pro Éder. Éder pra Reinaldo. Reinaldo, ele faz a finta, vira esse jogo, trabalha a bola aqui pelo meio, volta um pouco mais atrás, ele já trabalha a bola aqui na ponta, da ponta pro meio, já voltou, bola um pouco mais atrás aqui pro Reinaldo, Reinaldo no meio, bola pro Alisson, Alisson aberto, livre, leve e solto aqui pela ponta esquerda, o Fecim vem na marcação, volta um pouco mais atrás, a Ponte só deixa o centroavante, só o Pedro Júnior na frente da linha da bola, trabalha a bola o time do São Paulo, bola pro Arboleda, descoloriu todo o cabelo ali, o Arboleda, ele volta essa bola um pouco mais atrás, bola pro Igor Vinícius volta aqui pra Arboleda no meio, volta a bola para Nestor pelo setor de ponta direita, ele trabalha a bola para Igor Vinícius vem jogando, trabalhando a bola aqui pelo setor de ponta direita, volta um pouco mais atrás, bola para Arboleda pela direita, ele volta, trabalha a bola ali na ponta, bola ali pro Gabriel Sara voltou para Arboleda, Ponte não marca, no campo de ataque do São Paulo. A Ponte marca do meio campo para trás. Volta essa bola um pouco mais atrás. Bola para Jandrei. Jandrei com a camisa, o uniforme todo laranja. Jandrei, goleirão da equipe do São Paulo. Começa tudo aqui no campo de defesa. Hoje vai ser uma missão difícil. 18 passados desse primeiro tempo. 0-0 para Ponte Preta e São Paulo. São Paulo e Ponte Preta. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. O Aguinaldo Dias, boa noite. Vamos tricolor, tá torcendo pro São Paulo aí. Quero gritar gol, Ponte Preta pra cima, sem medir esforços. Tá dizendo Fabiana Aparecido Ferreira. Dolores, sou de Lins, estou na torcida pela Ponte Preta. O Ademir Júlio, Newton Dias, São Paulo tem água errado. Está ruim, tem que melhorar. Valeu, Newton, obrigado aí pela participação. Marcos João Carvalho. Vamos ganhar, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Tá dizendo ele aqui no Facebook. 19 minutos passados desse primeiro tempo, falta pro São Paulo. Arboleda, pegaram o Arboleda ali no campo de ataque. O Arboleda tá caído. Vai, Claudine Corsi. No YouTube Futebol Interior, Corsato, a participação do Roberto Teixeira. Boa jornada, equipe. Walter Gomes, Walter de Votuporanga. Vamos, Ponte, ganhar. O Sandro Pereira, vai, nega véia, tamo junto. O Alexandre Girelli, excelente transmissão. Vai, macaca. O Diego Araújo, vamos, Ponte. Ele é de Paulínia. E o Luciano Fabretti, diz uma enquete aqui. Grigoleto pinta o cabelo? Ele pergunta aqui. Hashtag Grigoleto pinta o cabelo? Não. Eu creio que não. Eu acho que sim. Depois ele responde. Joaquim Alencar Júnior, acompanhando de Teresina, Piauí. Manda um salve pro Lucas. O Joaquim Alencar tá mandando um abraço aqui. Osmar Dangar, gol no segundo tempo com a entrada da arma secreta. Riba, gol.
O Miro Pires, eu acredito na Ponte. Este é o futebol aqui dos canais Futebol Interior. Vamos chegar a 20 minutos passados deste primeiro tempo. 0 para a Ponte, 0 para o São Paulo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Olha o São Paulo, vem bola aqui pro campo de ataque, bola tocada ali pelo Gabriel Sara, vem na marcação, chega a zaga da Ponte, tira, mete o pé na bola, tira dali, a bola volta pro time do São Paulo para a Boleda para Igor Vinícius tentou fazer o passe, tentou adiantar a bola aqui pro Éder, o Éder não conseguiu pegar, a bola acabou saindo, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, aproveite da melhor maneira o tempo, 20 minutos, primeiro tempo. 25 para terminar o jogo no primeiro tempo, no placar, Campeonato Paulista Série A1, no placar para a Rede Brasil Play FM, 93,5, 102.1, portal Araraquara News no Facebook, canais Futebol Interior, YouTube, Futebol Interior no Facebook também, sexta rodada. Ponte, São Paulo, Ponte, tudo igual, 0-0. Hello, guys, para vocês aí nos Estados Unidos, olá para você aqui no Brasil. Tivemos mais cedo hoje o Santos vencendo a equipe do Ituano 2-1, Ituano que é o próximo adversário do Guarani na próxima quarta-feira. Tivemos pela manhã Inter de Limeira 2, Mirassol também 2. E ontem o Guarani derrotou o Novo Horizontino por 2-1. Sempre para sempre de bem com a vida nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Já o Frank vai falar, viu, Frank? Já você vai falar do jogo, porque o São Paulo vem. Bola aqui pela ponta esquerda, trabalha o time do Tricolor. Bola com o Rigoni no meio, tentou fazer o passe pro Igor Vinícius. Na marca do gol, chega a zaga para tirar. Aí a bola voltou, trabalhou na boca do gol. Chega a zaga da equipe do São Paulo para tirar. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Vem Ponte, bola para cobrança do arremesso manual. Bola para o Kevin, bateu o arremesso manual, tocou bola aqui no campo de ataque. Bola pro campo de ataque, vem Kevin pra bola, trabalhou no meio, bola ali pro camisa número 9, o Luca entrou na grande área, saiu do gol, goleiro, é pênalti! Pênalti pra Ponte! Pênalti pra Macaca! Jogadores do São Paulo ficam ali brigando com o Rafael Klaus, deixa eu só confirmar quem foi ali, Pedro Júnior. Pênalti para Ponte. Em cima do Pedro Júnior. Jandrei fez o pênalti. Penalidade máxima para Ponte. Claro que tem pênalti. O VAR vai analisar. Mas é pênalti para Ponte fazer a cobrança. Vem Luca para fazer a cobrança do pênalti. Pode ser o gol. O primeiro gol da Ponte. Pode ser o primeiro gol para a equipe da Macaca, pode ser o primeiro gol para o time da Ponte. Luca, vem ele para fazer a cobrança do penal para a equipe da Macaca. Vem Luca para fazer a cobrança do pênalti para a Ponte. Pode ser o primeiro gol do jogo, o primeiro gol da Macaca. Vem para a bola Luca para fazer a cobrança do pênalti. Jandrei tá ali para pegar, mas o VAR continua olhando. O VAR continua analisando. Para ver se realmente foi. Tá vendo se tem impedimento, mas não tem impedimento na lateral, né? Lateral não tem impedimento. Tá vendo para ver se foi pênalti. Rapaz. Na cobrança de lateral, Corsato, o João Pedro recebeu sozinho dentro da grande área uma falha de marcação da equipe do São Paulo e ele partiu para cima ali para fazer a jogada e o Jandrei saiu ali fazendo o abafa, né, nos pés do João Pedro. Pelo jeito, o VAR tá dizendo ali que não foi pênalti, hein, Corsato? Vamos analisar direitinho, mas pelo que eu tô vendo o Klaus falando ali... Não, deu pênalti sim. Deu pênalti? É isso daí, deu pênalti. Deu pênalti. É pênalti pra Ponte. É Luca pra fazer a cobrança pra Macaca. Vai Luca pra bola. Vai Jandrei pra pegar. Luca correu, bateu pro gol, é gol! Gol! Da Ponte! É gol, é
Na marca de 25 minutos passados deste primeiro tempo. Luca, mil vezes você, Luca. Ele é o artilheiro da Ponte, ele é o artilheiro do Campeonato Paulista. Voltou pra Macaca pra ser feliz. Vem ser feliz, vem de volta pra casa. Come back home, Luca, o 9 da Ponte, pra fazer a alegria do torcedor ponte pretano espalhada em todo o mundo. Luca, põe a Ponte na frente, cobrança de pênalti, Luca faz. Ponte Preta 1, Tricolor São Paulo 0. Luca, põe na rede, põe a Ponte na frente, Macaca na frente, vai Ponte, a nação ponte pretana pula, canta, dança, o planeta dos macacos também, vai Macaca, Ponte 1, São Paulo 0, goleirão Jandrei, essa você só pega lá no fundo na rede, me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, o gol da Ponte, o gol do Luca. Printa a tela aí, Anderson Grigoletto. A marca do artilheiro, né? Luca, com toda a calma e perfeição, bateu muito bem. Sem chances para o Jandrei fazer a defesa. Mais um gol do Luca, agora sim, igualando ao Ronaldo da Inter de Limeira, assume novamente a artilharia do Campeonato Paulista. Luca faz 1-0 para Ponte, Corsato. Ponte na frente, Ponte 1, São Paulo 0. O pênalti aconteceu, Corsato estava impedido, lateral não tem impedimento, tudo certo, o VAR deu o pênalti, Luca foi para a rede, a Ponte vence 1-0, apesar do São Paulo ter a bola, 65% posse de bola do São Paulo contra 35% da Ponte, o gol é da Ponte, a Ponte está vencendo 1-0. E aí, Franco Francisco? Carlos, uma partida que vinha equilibrada até aqui, né? E uma grande sacada do Kevin, hein, gente? Uns 60 aí, pode pôr uns 70% desse gol pro Kevin. Bateu o arremesso rapidamente, botou o Pedro na cara do Jandrei, ele tira o Jandrei, é tocado. E tá aí, Carlão, jogo difícil, pegado, mas é o jogo que eu gosto de ver a Ponte jogar. O time tá ligado, Carlão. 1-0 pra Macaquinha, agora vamos continuar jogando bola, hein? A Ponte vence, Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, Ponte Preta 1, São Paulo 0. E agora o São Paulo tem que atacar. São Paulo tem que atacar. São Paulo tem que buscar o gol de empate. São Paulo, nesse momento, zona do rebaixamento do Campeonato Paulista, hein? Que coisa, que fase do time do São Paulo. Vem São Paulo, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola o time do Tricolor. Gabriel Sarabia queimada ali, bateu pro gol, pra fora ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Igor Vinhas fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Anote aí o tempo passa, o tempo 30 minutos 15 para terminar o primeiro tempo. No placar do futebol, Canais Futebol Interior, Rede Brasil Play FM 93,5, 102.1, Portal Araraquara News, para você ligado conosco. Sexta rodada, Série A1, Campeonato Paulista, Ponte 1, Luca marcou a 25 do primeiro tempo. São Paulo 0, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, focalizando a sexta rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Em andamento, Velo Clube 0, Monte Azul também 0. Tivemos às 15 horas, hoje mais cedo, São Caetano 3, Taubaté 2. Tivemos também São Bento 0, Portuguesa Santista 0. 15 de novembro, ontem, jogou e venceu o Rio Claro 2-1. Ontem também Oeste Juventus 1-1, Linense 1, Audax também 1. O Red Bull Brasil perdeu em casa para a Portuguesa de Desportos 3-0. Esses os resultados da Série A2, sexta rodada. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Obrigado pela grande audiência. Tá no Facebook, tá com a gente, obrigado pela audiência.
dá um clique lá no curtir na transmissão, mete o dedo lá no curtir da transmissão, tá no YouTube, inscreva-se em nosso canal, são 2 opções, Futebol Interior e Futebol FI. O Miro Pires tá dizendo, eu acredito na Ponte. O Osmar Dangar, gol no segundo tempo com a entrada da arma secreta, o Ribagol. O Joaquim Alencar acompanhando em Teresina. O Marcelo Ramos, vai Macaca querida, vamos ganhar, meu sobrinho Guilherme e sua namorada está no estádio. O Luiz do Vale tá com a gente, o Marcelo Corsato também tá com a gente. Vem São Paulo, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola o São Paulo. Reinaldo vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga, pegou no Léo Santos, voltou pro time do São Paulo de novo. Bola ali pro Igor Vinhas vem pra levantamento, cruzamento na boca do gol. Igor Vinhas sai do gol para fazer a defesa. Onde eu falei Igor Vinhas fez o cruzamento, Igor Vinícius, gente. Lateral do São Paulo, Igor Vinhas é o goleiro da Ponte. Chamou, falou, Claudinei Corsi. Tá entendido no WhatsApp. Boa transmissão para você, meu amigo Carlos Corsato. Sabe quem tá mandando um abraço para você aqui, Corsato? É o da Autoescola Fórmula de Paulínia, o Ciro. Diz que vai ser 3-0 para Macaca. Grande Cirão, Autoescola Fórmula 1, lá em Paulínia. Né? Só se mudou o nome, né? Mas era isso antes. Ele botou Fórmula, então, né? Acho então que faltou um ou é Fórmula. Não, porque tem, né, como a Fórmula 1, pode ser, então tá certo. Ô Cirão, muito obrigado, viu, por estar com a gente. Pessoal de Paulínia, tudo pode mudar, né, Ciro? Tem uma rádio que diz isso. Em poucos minutos, tudo pode mudar. Também o Ednei Melo com a gente aqui, viu, lá do Campo Grande. Ele falou, é nós, Carlos Corsato, é nós, Macaca, Corsato e equipe do FI. Quem mais tem aqui também no WhatsApp? Boa tarde, estamos na audiência pelo YouTube direto do Mato Grosso do Sul, torcendo pela vitória da Macaca. Independente do placar, o importante são os 3 pontos. Parabéns pela transmissão, só que ele não colocou o nome aqui. Deixa eu ver se eu consigo pelo WhatsApp chegar aqui ao meu amigo Marco Pedreiro, lá em Mato Grosso do Sul, viu, Corsato? Um abraço pra ele. E o São Paulo desce, bola do Rigoni, trabalhou no cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga tira, a bola voltou pra Gabriel Sara, vai fazer, bateu pro gol, Igor Vinhas! Sensacional, Igor Vinhas! Vai pra bola, faz a defesa, espalma o goleiro da Ponte, aí chega a zaga da Ponte pra completar, tira dali, Igor Vinhas, fantástico, sensacional, goleirão da Ponte, tá melhorando o Igor Vinhas, é isso, o goleiro precisa de ritmo de jogo, precisa de confiança, Igor Vinhas, goleiraço da Ponte, fez a defesa. Chegamos a 34 passados deste primeiro tempo. Tá 1 para Ponte, 0 para a equipe do São Paulo. O gol foi marcado pelo Luca. Daqui a pouco o Claudinei fala porque vem a equipe do São Paulo. Bola com o Reinaldo. Reinaldo vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte. Thiago Lopes tira dali. Vai, Claudinei. Só acertando aqui direitinho. O Ciro mandou uma mensagem aqui pra gente. Tá ligado com a gente o Ciro? Ele disse que agora é Fórmula VIP, viu, Corsato? Autoescola Fórmula VIP. Tá certo. Um abraço então lá pro Ciro e toda a galera da Autoescola Fórmula VIP ouvindo a gente. Vamos chegar na 35. Vem São Paulo. Bola aqui pro campo de ataque. Trabalha a bola no time do São Paulo. Pra queimar dali. Éder bateu pro gol. Chega a zaga da Ponte, tira. A bola volta aqui pro time do São Paulo. Bola pro Gabriel. Gabriel pro Reinaldo. Reinaldo vai pra linha de fundo. Vai pro cruzamento. Levantamento na boca do gol. Fabrício. Cabeça na bola, chega para tirar dali, tira, sai jogando para a equipe da Ponte. Bola para o Wesley sai trabalhando bola para a equipe da Ponte Preta, bola aqui no campo de defesa. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. O Edinaldo Januário. Você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil a vida de técnico? O pessoal critica o Gilson, né? Olha o Edson Januário aqui, com esse técnico B. Não dá. Jogar com Diego Costa e Gabriel Sara e Igor Vinícius, não dá. Fora Rogério Ceni, ele coloca aqui. O Antônio César Ferreira. É o Casinha, Parque Eldorado. Vamos ganhar. Abraço a todos. A transmissão de vocês é demais. Obrigado, viu? O Ronaldo de Lima. Meu pai estudou com o Corsi na Autoescola Vila Gelim Neto. Tá dizendo aqui o Ronaldo de Lima. Autoescola não, né, Corsato? No colégio Vila Gelim, né? Eu falei autoescola? Eu tô mais doido do que... Tô piradaço. Eu tô piradaço. Ontem, Carlos Corsato, eu queria ter uma opinião do Frank Francisco. O Wagner Ferreira, eu tava dizendo aqui quem que era o homem, o velho da lancha, né? Porque tinha o Antônio Wilson e o Wagner Ferreira de cabeça branca aqui, né?
Mas o Wagner ele disse que estava mais por fora que cotovelo de motorista de táxi. Essa eu vi, essa foi boa. Essa é boa, hein? Essa foi boa. Essa é ótima, hein? Essa Gostei. foi... É fato isso, Frank? É fato. Essa foi sensacional. O Iago de Oliveira Pasquini, vamos Ponte. Cidinha Santana. Vamos, macaca querida. É tiro de meta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vem Igor Vinhas para fazer a cobrança do arremesso manual. Hoje, com certeza, teremos o melhor público no estádio Moisés Lucarelli. Torcida da Ponte, hein? Torcida da Ponte comparecendo. Só torcedor da macaca. Bola ali no campo de defesa. Bola aqui para o Jandrei. Jandrei vai trabalhando. Bola no campo de defesa. Volta essa bola aqui pelo meio. Bola para Gabriel. Gabriel fez o passe. Ali pelo meio ele toca a bola para o Nestor. Nestor abre o jogo. Toca a bola na ponta direita. Bola para o Igor Vinícius. Igor Vinícius vem chegando. 37 minutos passados desse primeiro tempo. Tá 1 para Ponte, 0 para o São Paulo. Trabalha a bola no time do Tricolor. Bola ali pelo meio. Bola para o Gabriel. Gabriel voltou. Trabalhou bola aqui para o Sara. Sara na ponta direita. Ele faz o passe. Abre o jogo. Toca a bola no meio. Bola ali pro camisa de número 25, Nestor. Pro gol. Não, quem tava por ali era o Rigoni, né? Trouxe a bola para a perna esquerda, estava na ponta direita, fez o cruzamento, a bola acabou saindo, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. A verdade é que a Ponte fez o gol, mas o São Paulo é melhor. O São Paulo tem a posse de bola. São Paulo tem a bola. Vem bola para Fabrício. Fabrício aqui no meio, tentou fazer o passe. Bola aqui pro Kevin. Kevin vai apertar ali o Reinaldo. Foi assim que saiu o primeiro gol da Ponte. Ele trabalha, bola para Jandrei. Jandrei dá um bico na bola, perna direita. Aí sobe o Leonardo, tira dali. A bola volta pelo meio. Volta pra Ponte, bola pro Kevin. Kevin Leonardo, toca a bola pro Wesley. Wesley no círculo que divide o gramado. Vai botar a bola aqui um pouco mais atrás. Não, fez que ia pra trás, foi pra frente. Voltou, trabalhou, bola pro Luca. Luca volta, bola pra Arboleda, pega. Aí vem o Jandrei, tira essa bola. Começa tudo no campo de defesa. A bola voltou pro Nestor. Nestor vem pra bola, faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui no meio, bola na ponta, bola pro Alisson. Alisson jogando aqui agora no meio de campo, ele trabalha a bola ali na ponta direita, a bola pro Igor Vinícius. Igor Vinícius ganha jardas pra equipe do São Paulo. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui no meio, bola pro Alisson. Alisson pra Igor Vinícius. Igor Vinícius volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Éder. Éder pela ponta direita, trabalha a bola pro Nestor. Nestor trabalhou, voltou essa bola na ponta, bola ali na ponta, fez o passe no meio do caminho, chega o Jean Carlos, ganha essa bola pra equipe da Ponte. Vem Jean Carlos, tira, joga essa bola para a equipe da Ponte, joga a bola para a lateral. É lateral para o São Paulo fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Trabalha a bola o time da Ponte, bola aqui com o Wesley. O Wesley faz o passe, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, bola para o Pedro Júnior. Pedro Júnior fez o passe, virou, trabalhou, tentou fazer o toque. Chegou o Arboleda, volta a bola para o Jandrei. Jandrei trabalha também bastante com o pé, hein? Goleiro do São Paulo, bota essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para o Diego Costa. Diego Costa trabalha a bola pelo meio, vem voltando a bola para o camisa número 15, o Gabriel. São Paulo tem o Sara, que é Gabriel também, e o Gabriel que joga com a 15. Lá pela ponta direita já virou, trabalhou, bola para o Igor Vinícius. Vai pro Igor Vinícius, vai queimada ali, bateu pro gol, Igor Vinhas. Defesaça do goleiro da Ponte. Foi para ela, espalmou, parecia que estava fazendo ali uma defesa de vôlei. Linha de fundo, escanteio para o São Paulo aqui pela esquerda, hein, Grigor? Na realidade o Igor Vinícius tentou fazer o cruzamento para dentro da grande área. A bola tomou uma descaída, como dizia antigamente. O Igor Vinhas bem posicionado, espalmou para escanteio. Bola para o São Paulo, cobrar o escanteio 1-0. Manchete na bola, pra bola, escanteio, levantamento na boca do gol. Sobe o goleirão Igor Vinhas, mete o soco na bola, tira dali. Bola volta pelo meio, trabalha a bola pro Gabriel. Gabriel vira completamente o jogo da direita para a esquerda, bola aqui pro Alisson. O Kevin vem na marcação para cima dele, o Reinaldo passou, pediu. Reinaldo que já jogou na Ponte Preta e jogou bem na Ponte. Fez o passe pelo meio, abre o jogo, trabalha a bola. Bola pro camisa número 21, quem é o 21? É o Gabriel Sara, vem na marcação para cima dele. Boa jogada ali do Thiago Lopes, ganha essa bola para a equipe da Ponte, toca a bola para o Fecim. Fecim tentou fazer o passe aqui um pouco mais atrás. Era o Pedro Júnior que estava ali no campo de defesa, mas aí a bola acabou saindo para lateral. É lateral para a equipe do São Paulo fazer a cobrança no campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalha a bola o time do São Paulo, bola com o Reinaldo. Reinaldo virou, trabalhou na ponta esquerda, bola para o Alisson. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Igor Vinhas.
Levanta, voo, pousa com ela em seus braços. O goleirão da Ponte faz um jogo seguro hoje, hein, Grigor? Muito bem na partida, o número 1 da Ponte Preta, o Igor Vinhas. Mais uma defesa segura e tá ali, fazendo uma ótima partida, como fez lá em Araraquara contra a Ferroviária. Continua 1-0 pra Ponte, Corsato. O Osmar Dangá tá dizendo, Wesley e Fecim vieram pro jogo, tão sumidaço, viu? Sumidaço, gente. WhatsApp. Eu até quero aqui fazer uma declaração, que a gente tá acostumado, né, com uma transmissão bacana, mas olha, cai toda hora, viu, gente? Então, por isso que às vezes a gente não narra muito o jogo, porque aí você tem que ficar enrolando aqui, tá? Trabalha a bola e nós estamos com 3 opções e das 3 opções o jogo trava. Tentamos de tudo. De tudo aqui. Então, a gente tenta, né? Quando o bom e velho Premier sai fora... Pois é. Tô com um ouvinte aqui, pedindo aqui, tá até pedindo pra gente aqui, preciso comprar o jogo da Ponte de São Paulo. Pois é. Acho que foi a Dani, mandou uma mensagem aqui pra mim, talvez pensando até que a gente seja vendedor do jogo. Não, a gente não vende, não. É escanteio para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Kevin pra bola, pra cobrança do escanteio, levantamento na boca do gol. Arboleda mete a testa na bola, tira dali, a bola voltou. Leonardo vai queimar dali, bateu pro gol. Pra fora ela saiu, linha de fundo. Constatou. Tem mais, Claudinei? Tem, deixa eu mandar um abraço aqui. É o seguinte, pra família Catusso, a Andréia, a Giovana, a Lúcia e a Silvia. E aí eu perguntei, né, de onde elas eram, são de Campinas, e ela acrescentou aqui, eu era cliente da Vander Turismo, o Claudinei fez muita passagem para nós, para Orlando. Então tá aí, as minhas ex-clientes da nossa Vander Turismo, né, quando estávamos em Campinas, a Andréia, a Giovana, a Lúcia e a Silvia. Muito obrigado aí pela audiência, ela disse que elas estão sempre ligadas, viu, Corsato? Grande abraço por falar em Orlando, mandar um abraço para toda a colônia portuguesa nos Estados Unidos, curtindo a gente pela Rádio Brasil FM, Rede Rádio Brasil FM em 93.5 e também em 102,1. Vem bola aqui para a equipe do São Paulo, falta. O jogo tá parado. Tem jogador do São Paulo caído, vai ser atendido o jogador do Tricolor. O jogo tá parado e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, 44 minutos passados deste primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. Sexta rodada, Campeonato Paulista, Série A1, te contei não, majestoso, a Ponte tá na frente, Luca marcou. Cobrança de pênalti, 25 minutos do primeiro tempo. Ponte 1, São Paulo 0, placar ao vivo, futebol no interior, Claudinei Corsi. Ontem, Série A1 Campeonato Paulista, o Guarani Novo Horizonte derrotou o Novo Horizontino por 2-1. Hoje, mais cedo, o Santos venceu a equipe do Ituano na Vila, 2-1. E ontem o Palmeiras ficou com o vice-campeonato no Mundial de Clubes. Perdeu por 2-1 para o Chelsea. Sempre pra sempre, de bem com a vida, nos canais Futebol Interior. Gabriel Neves é o jogador do São Paulo, camisa número 15. Ele que tem aquele bigodão, né? Um bigode estilo sul-americano, né? Estilo Chaves, né? Estilo Chaves, como é que é o nome daquele professor Girafales? Girafales, isso. Estilo professor Girafales, um bigodão do Gabriel Neves. Ô, Frank Francisco, vamos chegar na 45. Vamos chegar na 45, fala do jogo, Ponte 1, São Paulo 0. Carlos, é a típica partida interessante de assistir, né? A Ponte tá fazendo um jogo totalmente seguro. A gente não tá vendo determinados jogadores, a torcida falou, tá sumido, não apareceu. Mas é um jogo de doação. A Ponte faz um ferrolhão lá atrás e quando desce pro ataque, leva muito perigo contra o São Paulo. E é uma partida segura, Carlos. Eu particularmente, estou gostando muito do time, da maneira como está colocado em campo. E eu acho que se manter assim, a perspectiva é muito boa. Em que pese o que você falou, Carlos, o São Paulo tem mais posse de bola. Não pode bobear na marcação, né? Porque são jogadores habilidosos. Este Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Vamos passando aqui de 45 minutos deste 45 e meio deste primeiro tempo. Vamos até 46, segundo o árbitro.
segundo árbitro da partida. Vamos até 46. Trabalha a bola Arboleda. Vira a bola, trabalha a bola pela ponta direita. Bola para o Igor Vinícius. Igor Vinícius volta essa bola aqui pelo meio. Trabalha a bola para Nestor. Nestor vem. Wesley na marcação. Olha o Wesley aí, torcedor aparecendo. Vira o jogo. Toca a bola para Pedro Júnior. Luca pede na ponta direita. O Pedro Júnior taca a bola. Tocou pro Luca. Trouxe a bola para a perna esquerda. Tentou devolver. Bola ali pro Pedro Júnior. Deu errado. Chegou a zaga do São Paulo. Diego Costa ganha essa bola para a equipe do Tricolor. Trabalha a bola pelo meio. Bola pro Gabriel Neres. Gabriel Neres na marcação. Faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio. Bola pro Pedro Júnior. Vem Arboleda. Pedro Júnior na Arboleda. Falta! O jogo tá parado. O jogo tá parado. O jogo tá parado. Tá dando ali falta pra Ponte ou ele tá dando bola pro São Paulo? Um minuto. Falta pra Ponte ou falta pro São Paulo? Deu bola pro São Paulo, rapaz. É isso. Quase 46 passados deste primeiro tempo. Ponte 1, São Paulo 0. Luca marcou para Macaca. E vem o time do São Paulo. Bola ali pelo setor de ponta direita. Bola para o Igor Vinícius. Ele vira o jogo, toca a bola para o Alisson. Alisson marca o cara aí. Marca o cara aí. Passou pelo Leonardo, bateu pro gol. Fabrício tirou. A bola voltou. Nestor, cabeça na bola. Sobe Thiago Lopes. Zagueiraço esse Thiago Lopes. Menino da base da Ponte. Tira o jogo. A bola volta para Reinaldo. Reinaldo no meio. Para Gabriel Neves. Para Reinaldo. Vai queimada ali. Bateu pro gol. Para fora. Pegou no Thiago Lopes, saiu linha de fundo, escanteio para o São Paulo. Que perigo, quase que a bola encobre, o goleiro ali pegou no Thiago Lopes, o zagueiro da Ponte, quase o gol do Tricolor. Hein, Grigô? Não pode deixar o Reinaldo com espaço para chutar. Ele pegou bem de perna esquerda, a bola explodiu nas costas do Thiago Lopes e fez aquela curva descendente, quase que encobriu o Igor Vinhas, caindo para dentro do gol. A sorte que caiu do lado de fora, escanteio já cobrado. Escanteio cobrado para a equipe do São Paulo. Vem para a bola ali o Reinaldo, levantamento na boca do gol. A bola passa, chega a zaga da Ponte para tirar. Chega a zaga da Ponte para tirar. Agora o Klaus conversa ali com o Alisson. O Lucas chega perto. Ih, deu uma muvuca danada ali. Klaus, já deu tempo, né? Melhor parar, vai. Melhor acabar o jogo. Aponta o centro do gramado. Fim de jogo no primeiro tempo. Fim de jogo no primeiro tempo. A bola parou no estádio Moisés do Carelli. 1 para Macaca. 0 para a equipe do São Paulo. Macaca 1, São Paulo 0, final do primeiro tempo, antes de acionar o Claudinei Costa como intervalo do jogo. Hora de chamar o Grigoleto, repórter chamou, falou, fala Grigô. Não, é que o Rafael Klaus estava ali escutando algum chamado do VAR ali para um possível penalidade máxima, mas não foi nada não, ele terminou a partida mesmo, os jogadores já indo para os vestiários. É isso, fim de jogo no primeiro tempo, vai começar o intervalo do jogo aqui dos canais Futebol Interior no YouTube, o YouTube Futebol FI, Facebook Futebol Interior, canal de áudio futebolinterior.com.br/rádio. Obrigado, torcedor, pela grande audiência, você, Colônia Portuguesa nos Estados Unidos pela Rede Brasil Play FM 93,5 em Danbury, no estado de Connecticut, no digital HD1 em 102.1 em Framingham, no estado de Massachusetts, no digital HD2 e também para você que está ligado na página Araraquara News. É hora de começar o intervalo do jogo e o intervalo do jogo, quem comanda é ele. Legal, Corsato, deixa comigo, 7 da noite, mais 19 minutos, mais de 8 mil views no nosso canal do YouTube, no Futebol Interior, hein? A rapaziada tá ligada no Facebook, chegamos a mais de 100 simultâneos no Facebook hoje, bombando mais uma vez a transmissão dos canais Futebol Interior. E parabéns a você, Corsato, pela narração. A gente sabe das dificuldades, hoje não está fácil, Bem, pois não, Corsato? O Luca. Vamos ouvir. Uma jogada que a gente vem treinando aí, né? E hoje deu certo, né? Mas foi só metade do jogo. Agora a gente tem que acertar bem esses detalhes aí. A gente perdeu um pouco o controle do jogo no final. Feliz de marcar, feliz de amanhã ser um dia importante para mim. Então, estou muito feliz. Espero que a vitória complete aí o dia. Obrigada, Lu. Tá aí o Luca saindo, Muito bem. Falando na saída dos jogadores no gramado. Mais um gol do Luca na Ponte Preta. Eu quero um destaque do nosso repórter Anderson Grigoleto. Quem vai falar por aí, Anderson? É o capitão de São Paulo. É o capitão, o Éder. E o pênalti para Ponte Preta. Como é que vocês viram isso dentro de campo e como corrigir agora para a segunda etapa?
Não, como você falou, acho que foi uma desatenção. Sabíamos que não é um campo fácil de jogar, a gente veio, está impondo o nosso estilo de jogo. Acho que até depois que tomamos o gol, crescemos na partida, mas infelizmente esses jogos aqui não podemos tomar esses gols de desatenção, né? A desatenção, a gente cobrou muito isso já, que nos primeiros jogos a gente via pecando nos detalhes, né? E hoje não tem jogo fácil, os detalhes no futebol às vezes fazem a diferença. Temos que continuar assim, criando, que eu acho que o time está criando, está chegando lá na frente e construir bem, ver o que o professor, o que o mister tem para falar no intervalo para voltar melhor. Éder, o que significa para você essa oportunidade hoje? Você entrou em todos os jogos até aqui na temporada, hoje começa como titular com essa braçadeira no braço. É uma grande oportunidade. Eu acho que eu não tinha oportunidade de jogar do começo desde setembro, então não é fácil. Eu tento sempre treinar o máximo durante a semana, forte, para conseguir chegar no dia do jogo, né? E estar bem. Hoje o mister me deu essa oportunidade e vou tentar dar o máximo pro time, como sempre. Então é isso aí. Obrigada, Éder. Tá aí a palavra do capitão da equipe do Tricolor Paulista, Éder. Falou aí pra gente nos canais Futebol Interior, Ney. Tá certo, Você gostou, né, Ney? O Mister me deu oportunidade. O Ney presta atenção em todos os detalhes. É que o Éder, como eu falei aqui, o Éder, ele é brasileiro, mas ele é naturalizado italiano. A gente, inclusive, defendeu a seleção da Itália. Rapidinho aqui, Ney, deixa eu mandar um abraço pro... Por falta de uma imagem, você tem duas. Ronaldo Queiroz tá parabenizando aqui a gente pela transmissão, escreveu Vamos Ponte, tá pedindo para mandar um abraço para Rio Preto. E ele disse que mandou um áudio. Agora, onde você mandou o áudio, Ronaldo? Será que foi no WhatsApp? Mas a áudio a gente coloca no intervalo, não sei se vai dar tempo. Mas no final ou no do jogo, fim do jogo. no fim do jogo, com certeza. O Roberto Santos também tá com a gente. O Paulo Marques. Grande abraço, Paulão. Obrigado aí pela audiência. Aliás, hoje, né, a torcida do Guarani tá com a gente. Paulo Marques, Marilda Franco. Sim, tá, né? tá tudo Mas ligado. Esses são aqueles que a gente respeita. Né? E assíduos, né, Corsato? Sim, grande abraço pra eles. Aliás, a Marilda, eu costumo dizer toda vez, a Marilda já vestiu a camisa na ponte, ela correu uma ponte 10K. E aliás, a Marilda, ela é meu ibope também, viu, Corsato? A Marilda é gente boa demais. Muito. É gente boa. Aliás, precisamos de mais gente como Marilda, como Paulo. Precisamos de mais gente assim. E por falar em gente assim, eu vou falar do Marcelo Corsato, que mandou uma mensagem aqui no nosso YouTube. Diz que é pra mandar um alô pra ele a cada 10 minutos de partida, Corsato, você não mandou. Mas eu tô chateado, magoado com ele. Com ele? Porque assim, pra tentar resolver aquele problema que ele criou lá atrás, né, hoje ele fez propaganda entendi, inverteu. alheia. Então eu tô chateado com ele. Eu também estou, Marcelo Corsato. Corsato. E o Francisco também, o Anderson Grigoleto também e o Felipe também. Tá todo mundo. Então, nada de abraço pra você, tá certo? Nada. Desabraço. Isso. O Anilson Teixeira tá aqui com a gente, ele ainda continua perguntando na hashtag dele. Grigoleto pinta o cabelo. O Walter Gomes, bora macaco. Maurício Dorigatti. A Caraú, Ceará é Ponte Preta. Maurício Dorigatti. Interessante, tem o Guilherme Dorigatti aqui, que inclusive fez aniversário esse ano, já trabalhou com a gente também como repórter. E lá de Acaraú tem o Maurício Dorigatti. Será que é parente dele? É Ponte Pretano também. O Anilson Teixeira, e aí, pinta ou não? Ele diz que é tricolor e futebol interior. Quem mais aqui? Ele diz que o Rubão tá mandando um abraço para o Grigo, viu, o Grigo? O Rubão. Um abraço pro Rubão, também outro torcedor do Guarani que tá curtindo a nossa transmissão também, aí também, olha né? Que coisa, hein? A rapaziada quer secar mesmo hoje. Mas tá bom, 7 horas mais 24 minutos em Campinas, horário de Brasília, 5h24 no horário dos Estados Unidos, horário de Nova York. Mandando um abraço para os ouvintes da Rede Rádio Brasil Play, lá nos Estados Unidos. Mandando um abraço para o Ricardo Vieira e também para quem nos ouve através da 93,5 FM em Danbury, no estado de Connecticut, e 102,1 FM em Framingham, em Massachusetts, e também você que nos ouve através do portal Araraquara News. Um abraço para o Washington Andrade. Lembrando que depois da jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, na 93,5 nos Estados Unidos, na 102,1, na rede de rádio Brasil Play, vem o nosso amigo Edson Cadete com o Jamie Jazz para você logo depois da jornada esportiva. Agora, 7h25, rápido intervalo e a gente volta já já.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. BetChamps.com. Na BetChamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da BetChamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Sete da noite, mais 30 minutos em Campinas. 5 da tarde, mais 30 minutos. Horário de Nova York, lá nos Estados Unidos. Você curtindo com a gente a jornada esportiva. E eu não recebi nenhum e-mail, nenhum WhatsApp da rapaziada lá dos Estados Unidos. Estou aguardando aqui. Você que está ligado com a gente aí, pode mandar o seu WhatsApp para cá. Tá aí na tela para você. Olha, você, se não está acompanhando a nossa tela, se está no áudio somente, 5519 98989
35-26. Você que está aí em Danbury, no estado de Connecticut, você que está aí em Framingham, em Massachusetts, manda pra gente aí a sua mensagem aqui pro Futebol Interior, pra gente colocar no ar da nossa jornada esportiva. Agora, já 12 minutos de intervalo no Moisés do Carelli, a Ponte vai vencendo o São Paulo 1-0. Frank Francisco, resultado bom pra Ponte Preta. Agora é manter ou melhor, tentar ampliar, né, Frank? Ney, uma partida, um jogo de xadrez, né? Tem que continuar fazendo essa marcação que a Ponte está fazendo, tomar bastante cuidado com essa equipe do São Paulo. O São Paulo provavelmente vem para cima da Ponte agora na segunda etapa. Vamos ver o condicionamento físico do time da Ponte, ver se a Ponte vai aguentar essa pressão. Os meninos estão em campo aí. Mas é um jogo gostoso, Ney. Gostei dessa participação da Ponte até aqui. Uma partida de briga, de luta. Esse é o time da Ponte que a gente gosta de ver. Um time brigador, um time que não tem medo de cara feia e vai pra cima. É isso aí, Ney. Eu, por enquanto, estou satisfeito, gostei. Só dar uma ajustadinha aí e ver a questão física, Você mexeria no time? Não, né, Frank? Não. Mantém, né? Não, manteria, Ney. A não ser algum problema físico que a gente desconheça, né? Mas o contrário... Tá. Corsato, gostou do primeiro tempo, Corsato? Pelo resultado, né, pro torcedor da Ponte Preta, sim, claro que o torcedor do São Paulo tá pé da vida, mas a gente tem que colocar aqui que o São Paulo teve as melhores chances, tanto que o nosso comentarista elegeu aí o Igor Vinhas como o melhor jogador do primeiro tempo, né? Agora, pra Ponte Preta, esse é o jogo da Ponte. Não adianta, a Ponte vai atacar o São Paulo. Não adianta. A Ponte vai ter que esperar o São Paulo. Tem que ter calma, né? Tem que ter calma e fazer isso. O que vale é bola na rede. Agora o São Paulo teve chances, o Igor Vinhas já teve que fazer uma defesa milagrosa, fantástica, mais uma, né, do Igor Vinhas, que está voltando a ser aquele Igor Vinhas que a torcida da Ponte conhece, né? Conheceu e que fez sombra pro Ivan. É isso, bom jogo nesse primeiro tempo. O segundo tempo promete, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem, 7 da noite, mais 32 minutos, já 14 minutos de intervalo, os times já estão retornando. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Sarambé, lá do Clube Regatas, também o Ednei Melo no Campo Grande, curtindo a gente aqui, o Douglas Marcondes, feliz com essa vitória parcial da Ponte Preta. Olha que vista bonita aí do Estádio da Macaca. O Douglas Marcondes, que é gerentão dos hotéis Vitória aqui em Campinas, o meu grande comentarista Tadeu Ferreira também acompanhando aqui a nossa jornada esportiva, o Renê Milani Júnior também, o Bueno lá da Bueno Pneus também curtindo a nossa jornada esportiva, o Júlio César da APZEC acompanhando aqui a nossa jornada e o chefe Ungaretti do Buffet Confraria da Vitória, chefe Ungaretti que esteve lá no Salão Nobre do Moisés do Carelli hoje, oferecendo lá um coquetel para a rapaziada, mais um patrocinador que está chegando aí para Ponte Preta. Já daqui a uns dias a gente vai divulgar aqui também. Por Batata Ponte Preta, que está sempre curtindo a transmissão dos canais Futebol Interior. Agora 7h33, Macaca de volta, São Paulo de volta. Eu vou ficando por aqui, volto no fim de jogo, porque a partir de agora ele está reassumindo o comando da jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa, aqui nós respiramos futebol. Vai começar o jogo no segundo tempo. A Ponte está vencendo pelo placar de 1-0. Primeiro tempo deu Macaca. Luca marcou a 25 minutos do primeiro tempo. Ô Claudinei Corsi, dá pra girar rapidamente aí o placar ao vivo Futebol Interior com os jogos do Campeonato Paulista Série A1? Sem dúvida, Corsato. Vamos lá então. Estamos acompanhando aí Ponte Preta 1, São Paulo 0. O Santos mais cedo venceu o Ituano 2-1. Hoje, a Inter de Limeira 2-2 com o Mirassol. Tivemos ontem Santo André 2, Ferroviária 2. O Botafogo perdeu em casa para o Água Santa por 2-0. O Novo Horizontino perdeu em casa para o Guarani 2-1. Palmeiras e Corinthians jogam dia 17 de março. Tivemos também... Vamos ter ainda hoje às 20h30 São Bernardo e RB Bragantino, o Corsato. Legal, vá, apita o árbitro. Bola rolando no segundo tempo, tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato.
E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções do futebol para você. Ligado aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte tocou na bola, mas já tá com o time do São Paulo. Jandrei no campo de defesa, sai jogando para a equipe do São Paulo. Faz o passe longo, ligação direta. Bola aqui pro Igor Vinícius. Igor Vinícius fez a finta, chegou na marcação, a zaga da Ponte chega para tirar. Tira, joga a bola para lateral, uma lateral para a Ponte. Daqui a pouco o Grigo vai confirmar, mas parece que não tivemos nenhuma alteração não. Mas daqui a pouco o Grigo confirma. O nosso repórter aqui dos canais Futebol Interior vem trabalhando a bola no time do São Paulo, bola com o menino Diego Costa, ele vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, bola pro Reinaldo. Reinaldo jogou muito com a camisa da Ponte aí pela essa lateral esquerda, ele trabalha a bola aqui para a equipe do São Paulo, vira o jogo, toca a bola para Arboleda, Arboleda para Igor Vinícius, Igor Vinícius fez o passe na direita, procurava o Éder, vai chegar ali o Léo Santos, mete o pé na bola para tirar dali Léo Santos. Quis saber de conversa não, meteu o pé na bola, o Éder tava pra cima dele, ele joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe do São Paulo fazer a cobrança. Igor Vinícius jogou na Ponte Preta também, viu, torcedor? Também jogou na Ponte Preta, aliás, saiu da Ponte pra ir pro São Paulo. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pra Arboleda, Arboleda pra Diego Costa, camisa número 4 da equipe do São Paulo. Ponte defendendo o gol da linha do trem, atacando pro gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte jogando com seu uniforme número 3. O número 3 é todo branco e é na faixa o hino da Associação Atlética Ponte Preta. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. A bola saiu para lateral, lateral para a equipe do São Paulo, cobrado rapidamente, bola ali pelo Gabriel Neves. O Gabriel Neves toca a bola para a Arboleda, Arboleda para Diego Costa. A Ponte deixa os zagueiros do São Paulo tocar na bola, né? A Ponte, esse é o esquema da Ponte. Todo mundo praticamente jogando atrás da linha da bola. Vem time do São Paulo, bola aqui pro campo de ataque, vem Tricolor, bola com o Éder, vai queimada ali, bateu pro gol, Igor Vinhas. Na verdade, ele não queimou pro gol não, ele fez o cruzamento, procurava o Alisson que chegava ali, mas o goleirão da equipe da Ponte, o Igor Vinhas, foi pra ela, defesaça do goleiro da Ponte, hein, Grigor? Mais uma defesa segura, o Éder tentou fazer o cruzamento para dentro da grande área, cruzou rasteiro, o Igor Vinhas bem posicionado, fez a firme defesa, continua 1 para a Ponte, 0 para o São Paulo. Amanhã, 8 da noite, tem Hora da Macaca, tudo sobre Ponte e São Paulo no Facebook, Futebol Interior, Hora da Macaca, vem São Paulo, bola aqui pro campo de ataque, vai pra queimada ali, o Gabriel Sara bateu forte pro gol, pegou o Igor Vinhas. Corsato. Rasteirinha, ela veio queimando a grama, queimando o campo, Igor Vinhas de novo foi pra ela pra fazer a defesa, vai Claudinei Costa. Legal, Corsato, no Futebol FI, um dos canais do YouTube dos canais de Futebol Interior, estamos aí com 166 ouvintes simultâneos, vamos bombar aí, rapaziada, vamos chegar aí aos 200, né? E vamos nos inscrever aí no canal do Futebol FI e também, além de se inscrever, curtir e divulgar aí a nossa página do Futebol FI. E tem também o canal Futebol Interior, que a gente está bombando também, que você pode entrar e se inscrever também, curtir e divulgar aí para os amigos. O Osmar Dangá diz que ele viria com 2 mudanças, Moisés Ribeiro, Marco Júnior no lugar do Wesley e colocaram o João Pedro no lugar do Fecinho. Ele tá falando com a gente aqui no Facebook, abraçando o Fabiano Ferreira, o Ronaldo de Lima, que emoção ouvir sem assistir, acho que é até melhor, passa menos raiva. Vai Ponte, pela direita, trabalha a bola, o time da Ponte, bola com o Fecinho, campo de ataque, no lado do povo, tocou, bola pro Lucas, chegou o Arboleda. Mete o pé na bola, joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte, é o primeiro no segundo tempo pra Macaca, Grigor. E tava fechando ali pelo centro da grande área, e tava fechando o Pedro Júnior. O Luca tentou fazer o cruzamento, o Arboleda fez bem a marcação ali, fez a trava, colocou a bola em escanteio, escanteio que vem, vai ser cobrado ali pelo Fecim. Fecim pra bola, pra fazer a cobrança do escanteio pra Macaca, levantou, tocou na boca do gol, sobe Rigoni, tira dali, aí vem ali na marcação também o Gabriel Sara, pra cima dele ali o jogador da equipe da Ponte, que é o Thiago Lopes, a bola voltou, Kevin, toca, nossa senhora, foi feio agora, hein, gente? Foi feio agora, Léo Santos com o 4 do São Paulo ali, o Diego Costa, gente, que choque feio, perigoso ali, os jogadores vão ser atendidos dentro da grande área ali, hein, Grigor? Uma batida muito forte ali entre o Diego Costa e o Léo Santos, né? Aquele encontrão, cabeça com cabeça, os dois caíram ali, o Diego Costa até já levantou, o Léo Santos tá caído, mas vê que não está desacordado, mas uma pancada muito forte em ambas as cabeças, viu, Corsato? E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo aqui nos canais Futebol Interior, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Vamos lá, YouTube, Facebook e YouTube. José Carlos Duarte, Dali Ponte, avante, raça. Rodrigo Bruguineira, Ponte precisa marcar. Saída de bola do São Paulo para evitar pressão. Tá dizendo aqui o Celso Sintra. Um abraço para os amigos de Campinas. Macaca querida, estou em Porto Ferreira. O Ronaldo Queiroz, dia 26 estarei em Mirassol para ver a Macaca contra o Mirassol. O Burg Carlos, desejo de vencer e fé. Meninos de Ouro, Comissão Técnica Ponte Pretana. YouTube, Futebol Interior. Vai, Claudinei Corsi. Legal, o Luiz Brito tá com a gente aqui. O Euclides Balbino também tá com a gente aqui no Futebol FI. E no Futebol Interior nós temos o Pio, viu, ô Corsato? O Pio. O Marco Pio diz aqui, cheguei, vai Macaquinha. Time por time, os tricas são melhores, mas o que vale é bola na rede. E vem o time da Ponte contra, golpe armado, bola aqui pro campo de ataque por baixo. Chega a zaga do São Paulo, Diego Costa tem uma cabeça bem dura, porque ele já tá no jogo, já tá tudo bem com os meninos. Bola ali pela direita, lateral pra Ponte, lateral cobrado do Kevin. Tá fazendo um partidão. Kevin, por incrível que pareça, tá ganhando a lateral da Ponte. Vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, tocou bola pro Luca. Luca na ponta esquerda, já virou, trabalhou. Bola pro menino ali, que é o Jean Carlos, cruzamento, levantamento na boca do gol, bola voltou pro Léo Santos. Léo Santos, olha ele aí. Vem Léo Santos, tá na ponta esquerda, faz de conta que é pela ponta aí. E tá fazendo até a finta ali pra cima do jogador da equipe do São Paulo. Tentou tocar pro Jean Carlos, que não dominou, a bola saiu pra lateral. Olha, você viu lá, Frank Francisco, que chapéu do Léo Santos. Que ele jogada, completou. hein? Na várzea, quando você completa o chapéu, é ponto pra você, né, Frank? É isso aí, hein? Tem que pagar depois, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Bola pra Ponte, Léo Santos ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pro Jean Carlos. Jean Carlos, que hoje tá no lugar do Guilherme Santos, né, que saiu contundido no jogo contra a equipe da Ferroviária. O Jean Carlos, menino da base, tem 20 anos de idade, tá jogando no time da Ponte. Vem bola pra Léo Santos. Léo Santos, que pertence ao Corinthians. Léo Santos, uma curiosidade, em 2019 ele foi titular no time do Corinthians, né, o Léo Santos, com o Carille. E em 2019 o Corinthians havia vendido o Guilherme Arana para a Espanha e para o Valência da Espanha. E o Guilherme Arana não se deu bem. O Guilherme Arana, que hoje é lateral do Atlético, né, foi convocado para a seleção brasileira e tudo mais. E o Guilherme Arana não se deu bem lá no Valência. E o Valência propôs uma troca para o Corinthians. Falou, ó, eu devolvo o Guilherme Arana, você devolve aqui o Léo Santos e fica tudo por isso mesmo. O Corinthians disse não. E o Léo Santos terminou como titular, foi campeão com o Corinthians e tudo mais. Aí, na sequência, ele se contunde, fica quase 2 anos parado e vem São Paulo, bola aqui pro campo de ataque, é pro Éder, fez o passe pro Alisson, aí ele viu que tava em impedimento, nem foi pra bola, a bola caiu, acabou ficando ali pro Igor Vinhas, sai do gol pra fazer a defesa. Você participa, manda mensagem pra gente, vai lá no YouTube, Futebol Interior, deixa sua mensagem, mete o dedo lá, deixa o seu like no YouTube, Futebol Interior. O João Ribeiro, vamos Ponte, no Guarujá, ouvindo, torcendo pra Macaca, Futebol Interior, fazendo o coração bater mais forte, vai, Claudinei Corsi. Deixa só lembrar, rapaziada, aqui que está com a gente no YouTube, Futebol FI. Futebol FI, nós estamos com 476 inscritos e a produção me pede aqui para que a gente peça para eles chegarmos a 500 inscritos hoje, Corsato. Faltam 24, vamos lá, moçada, se inscrever no Futebol FI para a gente bater a meta que a produção me pede aqui, de 500 inscritos no jogo de hoje, Corsato. E essa meta é legal, viu, gente? Porque pra você não serve pra nada, viu, ouvinte? Ouvinte, não vai servir pra nada. Mas pro Claudinei Corsi, ele vai terminar o dia feliz. Feliz e contente, né? O Claudinei Corsi, né? Mas pra gente não vai servir, né? Aqui. Não, eu vou ficar muito feliz, sim. O Corsato tá dizendo que não, mas ele vai ficar muito feliz, sim. Não, eu vou ficar feliz, eu vou ficar feliz. Todo mundo fica feliz. Não, eu tô falando pro ouvinte não vai servir. Ah, não, o ouvinte fica feliz também. Por quê? Porque ele vai se inscrever no canal do Futebol FI. Faz isso, inscreve lá. Mete o dedo lá, se inscreve Eu quero subir aqui, ó. 500. 476, a meta é 500, hein, ouvinte? Quinhentão. E lá no Futebol Interior, muito obrigado você que tá com a gente. Trabalha a bola o São Paulo, bola com o Gabriel Neves, o homem do bigode. Tem o barba do Novo Horizontino, o Gabriel Neves é do bigode. Na ponta esquerda fez o passe pro Alisson. A bola acaba saindo, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo,
O tempo passa, aproveite da melhor forma o tempo. 10, passado o segundo tempo. 35 para terminar o segundo tempo do jogo. No giro do giro, conferindo o placar. Série A1, Campeonato Paulista, sexta rodada, majestoso. Ponte 1, São Paulo 0. Vem Tricolor, bola aqui pro campo de ataque na ponta esquerda. Bola pro Reinaldo, ele bate forte, já deixou pro Gabriel Sara. Fez o passe na ponta esquerda, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Fabrício mete o pé na bola, tira a bola, volta. Chega Thiago Lopes, briga ali pra cima do jogador do São Paulo. Joga a bola pra lateral, é lateral pro Tricolor. Placar ao vivo, futebol interior, Claudinei Corsi. Focalizando a Série A3 do Campeonato Paulista, tivemos nesta rodada a quinta, Nacional de São Paulo 0, Esporte Clube São Bernardo 0. O Olímpia perdeu em casa para o Capivariano 1-0. Tivemos também União Suzano 2, Desportivo Brasil 1, Noroeste 2, Comercial 1, Marília 1, Sertãozinho 0, Votuporanguense 1, São José 0 e a Matonense empatou com o Rio Preto 0-0 e o Barretos empatou com o Bandeirante 1-1. Sempre pra sempre de bem com a vida nos canais Futebol Interior. Vem Igor Vinícius, trabalha a bola ali pro Alisson, tá na ponta direita, o atacante do São Paulo virou, trabalhou, bola pro Igor Vinícius, colocou o Rafinha no banco hoje, hein? Será que é para descansar o Rafinha? O Rafinha até que vinha bem, bola ali pela ponta direita, trabalha a bola pro Alisson, Alisson fez o passe no meio, trabalhou pro capitão, o Éder trouxe a bola pra perna esquerda, tocou a bola pro Alisson, chega a zaga da ponte. Thiago Lopes, Thiagão mete o pé na bola, tira dali, joga a bola para a lateral, mas lateral para o São Paulo fazer a cobrança. Aliás, Marília e Sertãozinho transmitimos ontem aqui nos canais Futebol Interior com o Ribeiro Júnior e a Marília FM. Os canais Futebol Interior transmitindo Série A1, Série A2, Série A3, transmitimos o Campeonato Paraense ontem com o nosso Gesiel Lima, o locutor que faz o clima pela direita. Aliás, hoje o Gesiel também trabalhou aqui para os canais Futebol Interior pela manhã com o jogo do Paysandu. Ele volta essa bola aqui pelo meio, trabalhou, vem São Paulo, Gabriel Sara na ponta, tentou tocar pro Rigoni, voltou pro Éder, vai queimando ali, bateu pro gol, pra fora do gol! Que perigo! Juro por Deus, cara, eu vi essa bola lá dentro, velho. Meu Deus, linha de fundo, tiro de volta, que perigo, Grigor! Passou muito próximo ao poste esquerdo do Igor Vinhas. O Éder pegou ali praticamente da meia-lua, meteu um tirombaço rasteiro, a bola passou, como se diz, lambendo o poste esquerdo do Igor Vinhas. Quase o São Paulo no empate. Quase. Que jogada do São Paulo com o Éder agora, hein, o Franco Francisco. Fala do jogo aí, 13 do segundo tempo, 1-0 pra Ponte. Carlos, a Ponte voltou bem postada, né, como a gente previa, o São Paulo vai atacar mais. E o Kleina também provavelmente agora vai fazer alguma mexida, Carlos. Tentar oxigenar um pouquinho o time da Ponte, né, dar uma mexidinha aí na frente. Mas é um jogo difícil, Carlos. Agora, vou dizer uma coisa pra você, dá gosto de ver, né? O Fecim dando combate na entrada da área, o time tá se doando. Hoje é um jogo digno de jogador que joga na Ponte Preta. Sangue e suor, hein? É isso, e a Ponte vai mexer já a Ponte vai mexer, hein? O Ribamar tá ali. Ribamar, camisa número 29, tá ali o Ribamar. No São Paulo eu vi o Licão e o Caleri. Quando é assim, né? Quando a situação fica feia, né? Tem que pôr os caras pra jogar, não é CNI. Bola ali pelo meio, trabalha a bola o time da Macaca. Bola com o Leonardo, vira o jogo da ponta esquerda pra ponta direita. Toca a bola pro Kevin, mas o Kevin tá fazendo igual escorpião, jogando pra trás. Ele volta a bola pra Igor Vinhas. Igor Vinhas dá um bico nessa bola, tira dali, põe a bola pro campo de ataque. Arboleda, ninguém foi pra cima do Arboleda, hein? É o Arboleda que tá ali, deixa o Arboleda. Bola pro Léo Santos. Léo Santos domina, põe no chão, põe no peito, toca a bola pro Giancarlo. Giancarlo tá sentindo o jogo, hein, gente? Tá sentindo o jogo, Giancarlo. Jogou a bola, saiu para lateral para a equipe da Macaca, para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. É lateral para o São Paulo fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Teve um ouvinte aqui que pediu o Moisés Ribeiro, né? E o Gilson Kleina vai te atender, viu? Porque o camisa número 7, o Moisés Ribeiro, tá ali. Tá ali o Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro e Ribamar. Fecim e Wesley saíram, viu, Grigor? Isso no time da Ponte. No São Paulo, o São Paulo vai mexer pra caramba, hein? 29, 9 e 10. Daqui a pouco o Grigo vai trazer aí
todas as alterações nesse time do tricolor do Morumbi. Já, as informações com o Grigoleto, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Canais Futebol Interior, você ligado com a gente, abraçando você, toda a colônia portuguesa nos Estados Unidos, ouvindo a gente pela Rede Brasil Play FM 93,5 em Danbury, no estado de Connecticut, no digital HD 1 em 102.1 em Framingham, lá no Massachusetts. Tem aquela música do Bee Gees que é linda, né? Teve até uma versão aqui em português do Marciano, que ele dizia: vim pra te encontrar em Massachusetts. Só não canta porque eles tiram a gente do ar. Né? Não, eu cantando pode. Não pode colocar a música. Então canta, Corsato. Não, eu não sei cantar, não. Mas aquela música é linda. Aliás, Bee Gees, né? Me diga uma coisa que os Bee Gees fizeram que foi ruim, né? Musicalmente falando. Nenhuma. Nada. Nada de Tudo ruim. de Bee Gees é muito bom, né? Sou fanzaço deles, Se né? a gente for comparar com hoje em dia. E tinha até música para homenagear o estado. E vem São Paulo, olha o Éder, entrou dentro da grande área, chegou o Léo Santos. Ele atrasou a bola Atrasou, não pode pegar com a mão não, hein? Acho que não pode pegar com a mão não, vai pegar com a mão. Correu risco. Correu risco. Não atrasou, né? Tava na corrida, né? Tava na corrida, né, Frank? Então passa, é bola dividida. Passa bola dividida, Carol. Mas podia evitar essa fadiga, viu? Dá um bico, tira essa bola, faz o que ele fez agora, dá um bico, põe a bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola. Olha o Ribamar, faz a primeira participação dele no jogo. Ribamar com a camisa da Macaco. Wesley saiu, hein? O Wesley saiu, fez o passe na boca do gol. Bola pro Kevin, vai queimar dali, bateu forte pro gol, ela passa, vai embora. Linha de fundo, os dois. Linha de fundo, Tigre de volta para a equipe do São Paulo fazer a cobrança batida do Kevin. Batidaça do Kevin, saiu os dois, viu? Saiu o Wesley e saiu o Fecim, viu, o reportão? Pode cravar aí, crava. Pode ir, vai na minha que você vai bem. Bola ali pro Arboleda. Arboleda trabalha a bola no campo de defesa. A ponte aperta. Ó o Luca, rapaz, essa saída aí dá um frio na barriga. Mas dá um frio na barriga. Bola ali pelo meio, trabalha a bola. Não, acho que eu errei mesmo, hein? Bola pelo meio, bola pro Ribamar. Ribamar na grande área, chegou o Arboleda. Chega a zaga pra tirar. Chega a zaga pra tirar, a bola voltou pro Ribamar. Perna esquerda, bateu pro gol. Pegou o goleiro. Você tinha razão, viu, reportão? Reportão tinha razão, viu? O Fecinho não saiu, não. Quem saiu foi o Pedro Júnior, rapaz. O Pedro Júnior que saiu para a entrada do Ribamar. Pode confirmar, Corsato? Vamos lá. Então, na Ponte Preta, saiu o número 11, Pedro Júnior. Entrou o número 29, o Ribamar. Saiu Wesley, número 8, para a entrada do Moisés Ribeiro, número 7. Tá certo. Eu quase que derrubei um repórter aqui. Na equipe do São Paulo, saiu o número 25, Nestor, para a entrada do Nicão, número 10. Saiu o número 7, Rigoni, para a entrada do Caleri, número 9. E saiu Gabriel, número 15, para a entrada do número 29, o Pablo. Pablo no time do São Paulo. Pablo Maia, não é aquele centroavante, Isso, tá? Pablo Maia. Aquele não está no São Paulo, foi lá pro Atlético. E vem São Paulo, bola com o Nicão, já passou pela ponte, fez o cruzamento na boca do gol, a zaga na ponte, tirou, a bola voltou, o Alisson vai queimar, ele bateu pro gol, pega Igor Vinhas! Rapaz, que partida do Igor Vinhas! Até aqui, perfeito, Igor Vinhas. Estamos chegando a 19 minutos do primeiro tempo. Mais uma defesaça do goleiro da Ponte. Hein, Grigor? Muito seguro o Igor Vinhas. Um chute de fora da área, mais uma vez rasteiro no canto esquerdo. O Igor Vinhas pulou, fez a grande defesa. Mais uma grande defesa nessa partida do goleirão da Ponte Preta. Continua 1-0 para a Ponte. Cidinha Santana perguntou cadê o Ribamar. Entrou o Luiz Augusto Duarte Simas. E a Ponte tem uma falta em cima do Ribamar. É falta para a Ponte. Sérgio Soares escreve mais uma caquinha. Luiz Augusto Duarte Simas. Tá ligado com a gente. O Álvaro Volney, bora mexer, né, GK? Tem gente cansada. Sérgio Pasquini, Geraldo Manuel, Ronaldo de Lima Neto, pessoal que tá ligado com a gente, Elcio Alvarez, tá ligado com a gente também. Valeu, Elcio. Ponte tem falta para fazer a cobrança. Ponte tem falta para fazer a cobrança. Para fazer a cobrança na falta. Vem Kevin pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Carelli tirou, a bola voltou. Fecim tá no campo, Fecim, viu, narrador?
Tá no campo o Fecim, viu, narrador? Você tentou quebrar um repórter, mas tá no campo o Fecim, viu, narrador? Trabalha a bola pela direita, bola ali pelo meio, bola pro Moisés Ribeiro, entrou na vaga do Wesley, todo mundo queria o Moisés Ribeiro no time, todo mundo queria a saída do Wesley. Tá jogando bem com a camisa da Ponte. O Wesley que já jogou no São Paulo, já jogou no Palmeiras, já jogou no Santos. Futebol alemão também. Tá na Ponte Preta. Volta a bola pra Kevin trabalha a bola pro time da Ponte, volta a bola pra Igor Vinhas. Toque de 20 minutos passados desse segundo tempo, 25 para terminar o jogo. No segundo tempo a Ponte vai vencendo pelo placar de 1-0. O Luca marcou pra Macaca. Vem Moisés Ribeiro, faz o passe na ponta direita. É pra Macaca, é na ponta, é pro Ribamar. Olha o Ribamar. Será que hoje tem gol do Ribamar? Já teve na estreia. Bola ali pela direita, ele volta a bola pra Moisés. Moisés sai na ponta, vem pro meio, vira o jogo, toca a bola pro Kevin. Kevin fez o passe, abriu na ponta esquerda pro Fecim. Fecim tentou fazer o passe no meio pro Ribamar. Ribamar pro Fecim. Chegou a zaga da equipe do São Paulo para tirar. A bola voltou aqui pelo meio. Chega a zaga do São Paulo. Chega a zaga do Tricolor com Pablo Maia jogando de volante. Ele sai jogando para a equipe do Tricolor. Vira o jogo, toca a bola para Arboleda. O jogo é aberto, 21. Passados o primeiro tempo de jogo, 1-0 para Ponte. O Luca marcou de pênalti no primeiro tempo. A marca de 25. E vem Nicão. Começou no banco de reservas. Nicão já passou pela Ponte Preta. O Nicão vira o jogo, trabalha a bola na ponte. Se tem São Paulo, tem muita gente que já jogou, que está no São Paulo, que já jogou na ponte. O Wesley, por exemplo, está na ponte, já jogou no São Paulo. Bola para o Alisson. Alisson na ponta esquerda, vira o jogo para Reinaldo. Reinaldo de primeira já virou, já trabalhou. Bola ali pelo meio, trabalha a bola para o time do São Paulo, vira o jogo, toca a bola para Nicão. Nicão na ponta direita, trabalha a bola para o time do São Paulo. Bola para Igor Vinícius. Igor Vinícius sai da ponta, vem pro meio, não foi pro cruzamento. Vem Leonardo na marcação para cima dele. A bola voltou pro Nicão, trabalha a bola na ponta esquerda. Bola para Reinaldo. Reinaldo fez o passe, abre o jogo, toca a bola ali no meio, trabalha a bola pro Carelli, sem mexer com o cara. Bola pro Alisson, cruzamento, levantamento na boca do gol. Pega no Fabrício. Ganha a bola pra Ponte, vira o jogo, toca a bola pro Luca. Tudo isso no campo de defesa. Olha o Luca onde tava aqui, ó. Quase que zaga central. Vira o jogo, toca a bola pro Kevin. Kevin pro Fecim. Muito passe, muito forte o passe. A bola saiu. Sai a bola, vai pra lateral pro São Paulo fazer a cobrança. E atenção, rede. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, você, torcedor de futebol do mundo. Tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. Vamos chegar na metade do segundo tempo, 22,5. Tempo passa o tempo. Aproveite da melhor forma o tempo. Chegamos no majestoso Ponte 1, São Paulo 0, sexta rodada Campeonato Paulista, Série A1. São Paulo vem, já o Claudinei completa o passe, porque vem Igor Vinícius pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte pra tirar. Chega a zaga da Macaca. Tira dali o Léo Santos. Só que ele volta, bola errado. Bola pro Diego Costa. Diego Costa para Reinaldo. De novo, São Paulo tem a bola. Nesse momento do jogo, trabalha a bola na ponta esquerda. Vem o time do São Paulo. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Fabrício. Tira Fabrício. Leonardo completa, Fecino dominou. A bola voltou pro São Paulo. É o Pablo. Vai queimada ali, bateu pro gol. Pra fora. Rapaz, que chutaço do Pablo Maia. Ele pegou, a bola saiu. Canto direito do Igor Vinhas, que pulou. Acho que ele tava na bola, mas que perigo. Mais um chutaço do São Paulo agora, hein, Grigol? De longe, lá intermediária. O jogador número 29, o Pablo Maia, enfiou a bota ali com a perna direita. Mais uma vez no canto baixo do Igor Vinhas. O pessoal tá tentando ali aquele canto baixo. Igor Vinhas estava na bola, mas a bola passou mais uma vez muito próximo ao poste e saiu em tiro de meta. Canais Futebol Interior, placar ao vivo, Claudinei Corsi. Deixa comigo hoje mais cedo pela manhã, Internacional de Limeira 2, Mirassol também 2. Às 4 da tarde, o Santos venceu na Vila Ituano 2-1. Ontem tivemos Santo André e Ferroviária 2-2. O Botafogo perdeu em casa 2-0 para o Água Santa. Guarani venceu em Novo Horizonte 2-1 o Novo Horizontino. Palmeiras e Corinthians jogam dia 17 de março. E teremos às 20h30 São Bernardo e Red Bull Bragantino. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Amanhã tem Hora da Macaca, hein? 8 da noite, conto contigo. O Franco Francisco vai estar comigo. O Grigo eu não sei se vai estar, mas o Franco Francisco estará. Amém. Vai estar, né, Franqui? Maria Alice Palmeirão, Julieta Cavalari. Tá com a gente também, o tio Antônio, tia Adriana. Eles estão dizendo aqui, ó, não empolga muito com o Ribamar, não. Aqui tá bem o Ribamar, tem moral.
Der moral pra ele, você vai ver. Você vai ver tio Antônio, tia Adriana. Eu não sei com quem que eu tô falando aqui, se tô falando com os dois. Então, tios, vocês vão ver. Ele vai se dar bem aqui na ponte. Tem até já a musiquinha dele, já baixamos a musiquinha aqui. Aqui no futebol interior ainda não, né? Que eu tô com medo do pessoal travar nossa live. Bola aqui pro campo de ataque. Isso não foi falta, não? Rapaz, levou Isso é em bola, hein? tranco o jogador na ponte ali. O jogo tá parado? Não tá parado o jogo, não? Rapaz, mas isso não foi falta, não? Ô, Grigo, conta pra mim aí, Grigo. A jogada já estava ali, fora da linha, né? Lateral. A bola já Porém, tinha saído. a entrada que o Pablo Maia deu em cima do Jean Carlos foi muito forte ali, viu? Na minha opinião, passivo até de um amarelinho, viu, Corsado? E trabalha a bola o time do São Paulo, bola ali pelo setor de ponta esquerda, vem tricolor, Reinaldo pede bola lá na ponta esquerda, o Nicão tá aqui na ponta direita, a bola voltou pro time do São Paulo, bola ali com o Gabriel Sara faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui um pouco mais atrás, começa tudo de novo com o Diego Costa pra Arboleda, tá 1-0 pra Macaca, o toque de 25 já foi, chegamos a 26 passados deste segundo tempo, 19 pra terminar o jogo, mais acréscimos, claro, né? Trabalha a bola o time do São Paulo, bola com o Pablo Maia, já entrou e já deu um chute pro gol, hein? Assustando o goleirão Igor Vinhas. Ele volta a bola para Nicão. Nicão tá aqui do lado dos técnicos. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu celular, canto baixo da sua TV. Volta a bola, vira o jogo. São Paulo vai tocando passes, vai trocando passes, vai tocando a bola. A bola já tá na ponta esquerda. Bola ali pro Reinaldo. Reinaldo trabalha a bola pro time do São Paulo. É o Alisson que tá aberto, livre, leve solto pela ponta esquerda. O Alisson começou na direita, agora tá na esquerda. Vira o jogo porque o Nicão veio jogar aqui na ponta direita. Passe pro Igor Vinícius, vem pro cruzamento, fez o levantamento na boca do Jean Carlos, tá marcando de longe, né? Aí por baixo o Leonardo tira, joga a bola para lateral. Lateral para ponte. O comentarista pegou o microfone. Quer falar? Fala, Franqui. Carlos, eu gostaria de ver agora o Fecim sair, né? A gente tentar o menino aí, que jogou no jogo passado. O João Pedro. O João Pedro entrar ali para pelo menos ter uma armação e dar um pouquinho de trabalho pro São Paulo, que eu tô achando o São Paulo muita vontade vindo para cima da ponte aí, hein? Mudou. Vamos lá. Mudou a equipe do São Paulo. Saiu o número 12, Alisson, para a entrada do número 26, Igor Gomes. Igor Gomes está no jogo, o Alisson está fora, a quarta alteração do técnico Rogério Ceni, pode parar no jogo mais uma vez. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Trabalha a bola o time do São Paulo, bola aqui pro campo de ataque, bota a bola aqui na ponta esquerda, vem bola o time do Tricolor com o camisa número 21 que é o Gabriel Sara fez o passe no meio, bola pro Reinaldo tá aqui quase que na meia direita, fez o passe pro Arboleda, São Paulo vai armando as suas peças, bola pro Igor Vinícius, perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol, Igor Vinhas, sobe, Fabrício tira de cabeça, bola voltou pro Reinaldo, ele chuta forte, já trabalhou, bola ali no meio, bola pro Igor Gomes, agora são 2 Igor. Né? O Gomes e o Igor Vinícius vira o jogo, trabalha a bola para Nicão de cabeça para o Vinícius, que é o Igor, ele volta um pouco mais atrás, bola para a Arboleda, vai começar tudo de novo com o Jandrei no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas, há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Vai, Ney. Legal, Cossato. Estamos então agora com 487 inscritos no nosso YouTube Futebol FI. 487, faltam apenas 13 para atingir a meta dos 500 inscritos no jogo de hoje. Vamos lá, rapaziada. Vamos se inscrever no nosso canal Futebol FI. Futebol FI, para a gente bater aí a nossa meta de hoje. 500 inscritos no nosso canal. Vamos lá. Igor Vinícius pela direita, cruzamento, levantamento na boca do gol. Caleri de cabeça pra fora, ela sai com liga de fundo. Tiro de volta pra ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Olha o Ribamar pra cima dele, o Igor. Falta. Não deu nada, o árbitro manda seguir o jogo. Não deu nada, não, mandou seguir. Bola pro Arboleda, sai jogando para a equipe do São Paulo no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja na fábrica, ao lado do Fininho Alto Posto, no Jardim Maria Antônia. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. Nicão pra bola, vem São Paulo, bola pro Caleri, muito forte o passe, a bola passa, vai embora.
Linha de fundo, tiro de volta pra ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. O Rodrigo Brugneira, Carlão, você só narra ataque do São Paulo. A Ponte precisa mudar a mentalidade de recuar toda vez. Precisa atacar, os 3 pontos são importantes. O Edgar da Silva tá mandando um joinha aqui, tira o Fecinho, coloca o João Pedro. Tá dizendo aqui o Osmar Dangar, nosso comentarista já falou isso também. Já já teremos gol do Ribamar, diz o Dangar. Álvaro, 36% de posse de bola. Será que não podemos pelo menos ter posse de bola? Este recuo da Ponte é irritante, tá dizendo aqui o Álvaro Volney. Cláudia Felipe escreveu, vamos nega véia. Antônio César Ferreira. Casinha, Parque Eldorado Campinas. Manda um abraço para Márcia, a esposa, Vitor e Gabi, os filhos. O Sérgio Pasquini para cima deles. O Paulão, nosso querido Paulo, lateral lá do nosso time da imprensa, tá dizendo que o Grigo, o Paulo Marques, tá dizendo que o Grigo pinta o cabelo desde os tempos da Motorola. Então se o Paulo Marques falou... Tá falado. Tá falado. Bola aqui pro campo de ataque, vem Ponte, bola com o Ribamar. Ribamar tocou bola pro Lucas, chega a zaga. Chega a zaga, tira. Sai jogando bola pra equipe do São Paulo. Mudou. A Ponte mexeu, hein? Vamos lá. Mudou. 2 substituições. Vamos lá. Saiu o número 14, Léo Santos, para a entrada do número 27, Fábio Sanches. Saiu também o número 20, agora sim, Fecim, para a entrada do número 15, Marco Júnior. Marco, todo mundo pedindo um atacante, né? Um meio campo legal aqui, um cara para fazer a armação. E ele coloca o Marco Júnior. Nada diferente do Gilson Kleina que a gente conhece. E o Léo Santos não estava aguentando mais. Entrou o Fábio Sanches, que não jogou no último jogo e não estava vindo muito bem. Tomara que ele se recupere, porque bom zagueiro ele é. Não é, o Franqui? Ô Carlos, e cá entre nós eu preciso fazer uma citação aqui, hein? Que partidaça do senhor Léo Santos de novo hoje, hein? Onde com 3 zagueiros ele não abre mão do esquema com 3 zagueiros. Amarelou. Vai. Amarelou para o número 13, Jean Carlos da Ponte Preta. Falta em cima do Caleri e levou amarelinho o Jean Carlos. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos. Desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. São Paulo vem pro campo de ataque, vinha errado. Leonaldi ganhou essa bola pra Ponte, toca a bola aqui pro Ribamar. Trouxe a bola, perna direita. Tentou fazer o passe ali pra cima do Diego Costa. Foi bem o zagueiro do São Paulo agora. O Ribamar tinha o Diego Costa e o Jandrei para tentar fazer o gol. Jogadaça da Ponte. Roubada de bola da Macaca aqui no campo de defesa. Mas aí o Ribamar, na hora de fazer o corte para cima do Diego Costa, foi bem o zagueiro do São Paulo agora, hein, Grigor? Muito bem o zagueirão do São Paulo, Diego Costa. Mas ali o Ribamar poderia ter chutado pro gol. Teve espaço para bater. Ele tentou fazer a finta em cima do zagueiro do São Paulo e acabou perdendo o lance. Mas muito bem na jogada o zagueirão do São Paulo mesmo. Se eu fosse o Gilson Kleina, né, o pessoal tá reclamando aqui, mas eu tiraria o Jean Carlos. Jean Carlos tomou cartão amarelo e agora deu uma no Nicão ali. Se o árbitro quisesse, poderia dar o segundo amarelo e expulsar o jogador da Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Vem o time do São Paulo, bola com o Carelli, faz a parede, vem na marcação ali pra cima dele. O Thiago, ele tocou, bola na ponta, bola pro Igor Vinícius, cruzamento, levantamento na boca do gol, passou por todo mundo, voltou, trabalhou na ponta direita, era pro Igor Gomes, chega ali o Kevin. Foi preciso ali, o Kevin tirou essa bola para a equipe da Ponte, toca a bola para o Ribamar, meu Deus. Veio na marcação ali para cima dele o Diego Costa. Tinha que cair, né, Ribamar? Cai, né, velho? Cai para ganhar um tempo e tomar um cartão, jogador da equipe do São Paulo, né? Pô, tem que tomar cartão, foi por trás. Por trás não pode. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. E aí, amarelou. Vai. Amarelou pro número 4, Diego Costa, nessa entrada muito firme em cima do Ribamar. Cartão amarelo pro número 4, Diego Costa. O Osmar Dangar tá perguntando por que tirou o Léo Santos. O Léo Santos pediu pra sair, viu, Osmar? Ele pediu pra sair, tava cansadaço. O Léo Santos ainda teve aquela disputa lá com o Alto, com o Diego Costa, né? Que deu cabeça com cabeça. Aí parece que perguntaram
pro Léo Santos, fala seu nome aí. Ele falou, eu sou o Oscar. Aí não tava bem, né? Aí saiu, né? Oscar, aliás, foi zagueiraço. Tá no time dos sonhos da Ponte Preta, aquele timaço de 1977. Depois fez sucesso no São Paulo, foi convocado para a seleção brasileira, ainda com a camisa da Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Trabalha a bola o time do São Paulo, 35 minutos passados do segundo tempo. A Ponte está vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Lembrando que no sábado tem o derby, hein? Derby Campineiros, embalos de sábado à noite, 9h30 da noite. Canais Futebol Interior, uma transmissão super especial para você, torcedor ligado. Estarei nessa, ao lado do Wagner Ferreira. Estarei com o Albert Cavalcante, com o Anderson Grigoleto e o Marcelo Corsato na ancoragem, 9h30 da noite. No próximo sábado, abertura... o jogo, né? Corsato. Abertura da jornada por volta de 8 horas da noite. Vai, e eu vou desejando para vocês uma ótima jornada. Olha a Ponte. Olha a Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Vem pro cruzamento ali, o Kevin chega a zaga da equipe do São Paulo, tira. Deu em nada, vai, Cleber. Uma ótima jornada para vocês, né, Corsato? Já na quarta-feira também, né? Pra rapaziada que vai trabalhar, estarei de volta na segunda, dia 21, viu, Corsato? Você vai pra praia, né, Ney? Tô sabendo. Eu irei para as Bahamas. É isso aí, bola pra equipe do São Paulo. São Paulo tá tocando errado. São Paulo tá meio afobado e fazer as coisas, minha mãe sempre me ensinou que quem tem pressa come cru. Trabalha a bola o time da Ponte. Bola com o Jean Carlos pro Leonardo, os meninos da base da Ponte. Bola aqui pro capitão Luca vem na disposição ali, Arboleda. Ganhou, tomou na bola. O Arboleda é bom zagueiro, né? Ganha a bola pra equipe do São Paulo, vira o jogo, toca a bola pra Igor Vinícius. Igor Vinícius vira o jogo ali pro Pablo Maia. Pablo Maia fez o passe na ponta, é pro Carelli. Ele é bom jogador, vem. Chega a zaga da Ponte com o Fabrício. Outro que foi muito criticado pela torcida da Ponte, tá fazendo um partidão também o Fabrício hoje, hein? O Francisco. Carlos, de uma forma geral, o time hoje está muito seguro, né? A gente percebe que está cumprindo a risco que foi combinado com o Kleina, né? E até o Jean, que eu tô achando bastante tímido, deu uma boa melhorada aí. Parece que a pancada deu uma ajeitada nele, né? Despertou aí. O Osmar Dangades, eu sou o Oscar, foi o máximo, melhor mesmo. Melhor tirar o Léo assim, tá dizendo ele. Benedito Pereira, tá torcendo pro São Paulo, tá dizendo aqui, vamos tricolor. O Rodrigo Bruguneira tá levando pressão e recua mais ainda o time. Gosta de sofrer e fazer o torcedor sofrer. Rodrigo Bruguneira tá pegando no pé do nosso treinador, o Gilson Kleina. Celso Sintra, no interior paulista, tem muito ponte pretano. Demais. Milton Marques, parabéns pela transmissão, Corsato. Milton, obrigado, rapaz, obrigado mesmo. Igor Vinícius, pela direita vem São Paulo, 37-40, quase 38, segundo tempo, 1-0 pra Ponte, sexta rodada, Campeonato Paulista. Igor Vinícius pra bola, vai para fazer o cruzamento, Leonardo vem para fazer a proteção, o Luca também tá aqui atrás, o Jean Carlos também, bola pro camisa número 17 que entrou agora, bateu pro gol, pra fora. Mudou. Pegou na zaga. Quem que é esse 17 aí, Grigol? Ele é o Marquinhos, saiu o número 23, Éder, o capitão, saindo, número 23 para a entrada do número 17, Marquinhos, a última substituição do tricolor paulista. Saiu o Éder, entrou o Marquinhos, o Rogério Ceni faz a última tentativa para tentar empatar o jogo. Vem Reinaldo, virou capitão do time agora, toca a bola na ponta, é pro Nicão. Nicão tá na direita, virou, trabalhou, bola na ponta, é ali pro Pablo Maia, fez a finta, um pouco mais atrás, quem tava por ali também era o Igor Gomes. Chega a zaga da Ponte, tira a bola, volta pro Igor Vinícius. Igor Vinícius tocou na boca do gol, bola pro Marquinhos, traz a bola pra perna esquerda, pro Igor Vinícius, lá vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte pra tirar, Moisés Ribeiro. Tava ali, além de três zagueiros, os volantes também estão na área lá pra ajudar. A bola voltou pro time do São Paulo, Igor Vinícius, Leonardo. Vai dar falta, o jogo tá parado, falta em cima do Marquinhos, o jogo tá parado, é falta para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Vai, Claudinei Costa. YouTube Futebol Interior, o Marcos Carvalho, vamos marcar mais um com o Ribamar. O Edemilson Antônio, não precisamos sofrer tanto, né, seu Gilson Kleina? O Adilson Ferreira diz que é Ponte 2-1. Vai ter gol do Ribamar, a Ana Souza diz aqui. O Eber Forato, vamos nega véia. Abraço a todos. O Albertão, o Marco Pio, de boa. Time do Gilson Kleina não sabe ter posse de bola. Ele treina ataque direto. O Ciro de Paulínia, de novo aqui com a gente no YouTube, diz Carlos Corsato e Marcelo Corsato, os melhores narradores esportivos do Brasil. Tá. E o Marcos Carvalho já tinha dito aqui, né? Põe o Ribamonga. O Ribamar entrou e o Norberto agora entra no time, o Jean Carlos.
Deu pra ele já, né, o Grigol? Muito cansado, o Jean Carlos está saindo. Número 13, Jean Carlos para a entrada do Norberto, número 2. Última substituição do Kleina também. Ele sabe que ele não fez um bom jogo, né? O Kleina foi lá, abraçou ele, mas não fez bom jogo não, Jean Carlos. É falta pro São Paulo. Pablo Maia pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Arboleda de cabeça pra fora, linha de fundo. Tirou de volta pra Macaca Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Você ouviu o toque de 40 minutos passados, primeiro tempo, o tempo passa o tempo, aproveite o tempo 5 pra terminar o jogo. Paulistão, te contei não, Série A1, Campeonato Paulista 2022, majestoso, Luca de pênalti fez o único gol pra Ponte no primeiro tempo. Ponte 1, Tricolor São Paulo 0, placar ao vivo, futebol interior, Claudio Nicorsi. Legal, Carlos Corsato, classificação Grupo A, os dois primeiros, Corinthians e Água Santa no Grupo B, São Bernardo e Ferroviária no Grupo C, Palmeiras e Mirassol, no Grupo D, Red Bull Bragantino e Ponte Preta. Carlos Corsato. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Ligado com você aqui nos canais Futebol Interior. Vem São Paulo, bola aqui pro campo de ataque, o Norberto tirou, só que tirou pro meio da área, né, Norberto? Assim não, meu filho. Assim você trinca a emenda. Bola pro Igor Vinícius, trabalhou na ponta, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça! Pro gol do São Paulo! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Foi tanto cruzamento, o Norberto tira pra frente da grande área, a bola volta pro Marquinhos, ele cruza, levantamento na boca do gol, o toque de cabeça, o São Paulo empata o jogo na marca de 42 minutos passados deste segundo tempo. Gabriel Sara, 21, foi pra rede, um pro São Paulo, um pra Ponte, Igor Vinhas. Essa você só pega lá no fundo da rede, a tela tá printada, printou a tela. Diga aí o detalhe do gol do São Paulo, Anderson Grigoletto. Pelo lado direito, o Marquinhos teve a liberdade para fazer o cruzamento. Ele achou também, com liberdade dentro da grande área, o Gabriel Sara. Subiu muito bem na bola e testou muito bem para o fundo do gol do Igor Vinhas, que não teve chances, sem chances de fazer a defesa. Agora, Ponte Preta 1, São Paulo também 1. O São Paulo tinha a bola, né? Vamos combinar, né, o Frank? O São Paulo estava buscando o gol, não estava conseguindo, a Ponte estava se defendendo bem, mas de tanto cruzamento, uma saiu, cabeça na bola, Gabriel Sara, o jogo está empatado 1-1. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, Carlão. Ô Carlos, mas a gente precisa realçar um detalhe, hein? A saída do Léo Santos, mesmo você mantendo os 3 zagueiros, há uma mudança substancial no posicionamento, porque o Léo cobre a faixa esquerda entre o zagueiro, o Fabrício, e o lateral esquerdo. E nesse momento nós não tínhamos nem o lateral, porque o Norberto está improvisado. Você viu, o corte não foi legal, né? E entrou o Fábio Santos. Mas é isso aí, Carlos, a verdade é essa. São Paulo já pressionava, mas mesmo assim até aqui o resultado não está mal não, hein, Carlos? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica, ao lado do Fininho Alto Posto, no Jardim Maria Antônia. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. E a Ponte não pode perder o foco, não. Tem que continuar segurando, né? Não pode perder o foco, não, porque o São Paulo quer o segundo gol. Bola ali com o Reinaldo, 43-40, tá 1-1. São Paulo empatou há pouco, empatou a 42. A Ponte vinha, Moisés Ribeiro tentou fazer o passe no meio, bola pro Lucas, chega a zaga da equipe do São Paulo. Bola com o Arboleda, ganha essa bola pro Tricolor. Toca a bola aqui pra Igor Vinícius. Foi aqui pela direita que saiu o gol. Cruzamento do Marquinhos, cabeça na bola do Gabriel Seara. Bola para Igor Vinícius. Igor Vinícius vira o jogo, trabalha a bola aqui na ponta esquerda. Bola pro Diego Costa. Diego Costa vai pra bola. Ele trabalha a bola na ponta, vira o jogo, trabalhou
trabalhou, voltou, bola pro time da Ponte, bola com o Marquinhos vira o jogo, trabalha a bola aqui na ponta direita, vem o time do São Paulo, bola ali com o Pablo Maia vira o jogo, toca a bola para Reinaldo para Diego Costa para Pablo Maia toca a bola aqui na ponta, ele vira o jogo para Igor Gomes na ponta esquerda, vem São Paulo, lá na ponta, faz de conta que é pela ponta, cruzamento, levantamento na boca do gol, Fábio Sanches, mete a cabeça na bola, voltou, trabalhou bola pelo meio pro Nicão, tem que apertar o Nicão, porque o Nicão bate de tudo quanto é lado, 44 e 30 segundos para terminar o tempo normal, o tempo regulamentar, mas vamos ter um tempão ali pela direita, ninguém marca aqui na ponta, cruzamento, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, Gabriel Sara, Igor Vinhas de novo, virou uma avenida aqui, esse lado esquerdo da Ponte. O Norberto entrou, mas parece que não entrou. Também tá todo torto. Igor Vinhas, fantástico, sensacional a defesa do goleirão da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Ponte vem de novo, bola aqui pro campo de ataque. Ribamar fez o passe ali pro Luca. Luca vem na marcação pra cima dele. Chega, Boleda tira, joga a bola pra lateral. É lateral pra Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Lateral pra Macaca, pintou acréscimos aí, ô Grigor. 5 minutos. 45, 30 já passamos dos 45. Bola aqui pra equipe da Ponte. Fabrício ali pela direita. Chegamos à marca do 500, tá vendo? Agora o Claudinei Corsi vai dar até pirueta no estúdio. Bola ali pela direita, trabalha a bola pro Thiagão. Thiago Lopes, a Ponte sobe as peças, bola pro Kevin. Kevin pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol. Jandrei sobe pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior 46, passado segundo tempo, Franca. A Ponte precisa segurar, hein? A Ponte precisa segurar, tá tomando muito contragolpe aqui do São Paulo. Agora, a sorte é que o São Paulo errou o passe. Agora já é mais a parte do cansaço, né, Carlos? Mas assim, infelizmente, as substituições, agora as últimas, elas não surtiram efeito, né? Não criticando o Fábio Sanches, mas muda, né, o posicionamento da defesa, Carlos. E o Norberto, como você falou, tá todo torto aqui pelo lado esquerdo, né? Ó a macaca aí, Carlos. Vem Ponte, bola com o Ribamar, tentou passar no meio do jogador do São Paulo. O árbitro tá marcando falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canto esquerdo, campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Renatinho Oliveira tá com a gente. Ô Renatinho, eu gostaria, mas não deu, né? O São Paulo empatou. O Robson Ferreira, o Iago de Oliveira Pasquini, Álvaro Volney, Osmar Dangar, Robson Ferreira, Benedito Pereira, Alex Oliveira, Renatinho Oliveira, tá com a gente aqui, o Rodrigo Brugneira, Benedito Pereira, o Iago de Oliveira também tá ligado com a gente por aqui, o Roberto Santos, o Edson Cláudio, volta pra Ponte, levantamento na boca do gol, sai do gol, Jandrei. Pra ficar com o Melo, goleirão da equipe do São Paulo. Põe o São Paulo aqui no campo de ataque. Segura aí, porque esse Marquinhos corre. A bola voltou pro Moisés Ribeiro. E Moisés Ribeiro tocou pro Caleri. É gol! Gol! É do São Paulo! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Como se fosse no mês de dezembro, um presente natalino pro Caleri. E aí ele não perdoa, mata. Desempata o jogo. O São Paulo faz o segundo, 2 pro São Paulo, 1 pra Ponte. Assistência do Moisés Ribeiro. Parabéns, Moisés Ribeiro. Assistência sua, né? Jogador de futebol que não pensa, né? Vai tocar a bola pro meio do campo sem olhar. Pro meio da área sem olhar, e o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, vira o jogo, faz 2-1, São Paulo vira pra cima da Ponte, um jogo que tava com cara de empate. O detalhe do gol é seu, Anderson Grigoletto. Tudo começou na cobrança de falta do Kevin lá no campo de ataque. Ele bateu muito fácil ali para a defesa do goleiro Jandrei, que fez um lançamento sensacional para o jogador do São Paulo lá na frente, que era o Marquinhos.
O Moisés Ribeiro fez a proteção da bola e ele tentou não, né? Ele jogou a bola pro meio da área pontepretana buscando o Norberto. Só que ali tava o jogador número 9, o centroavante artilheiro, o Caleri, que sozinho meteu a bola pro fundo do gol do Igor Vinhas. E amarelou pro Caleri na hora da comemoração. Tirou a camisa, amarelou para o Caleri, número 9. Vai terminar o jogo, 49-30, bola aqui para a equipe do São Paulo. Você faz um jogo seguro como esse, mais uma falha. Né? O cara entregou o jogo. Vamos combinar que o Moisés Ribeiro entregou a paçoca, né? Entregou a paçoca e a Ponte vai perdendo para o São Paulo. O São Paulo vai se recuperando no campeonato, 2 vitórias seguidas. A Ponte que vinha de vitória para cima da Ferroviária vai perdendo para a equipe do São Paulo. São Paulo fez um bom jogo hoje, hein, gente? Temos que dar a César o que é de César aqui, né? São Paulo fez um bom jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vai terminar o jogo, apita o árbitro. Rafael Klaus, 42 anos, nasceu em 6 de setembro de 1979. Apita fim de jogo. Não deu pra Ponte, um jogo que tinha cara de empate, mas o Moisés Ribeiro, ele falou, não, eu não quero que esse jogo empate, né? Meu sonho é vestir a camisa do São Paulo, eu vou dar uma assistência pro Caleri. Pronto. Deu uma assistência para o argentino Caleri. Ele apareceu na cara do gol, mandou a bola para o fundo da rede. Desempatou, São Paulo vence pelo placar de 2-1. A torcida da Ponte que compareceu ao estádio Moisés Lucarelli sai triste. A Ponte perde o jogo para a equipe do São Paulo pelo placar de 2. Atenção, vou trazer aqui o Claudinei Cortes com o fim de jogo, né? As reportagens do gramado. Reportagens do gramado com o Anderson Grigoletto. E você vai conferir tudo do pós-jogo de Ponte Preta 1, São Paulo 2, no jogo de número 130. Jogo de número 130, a Ponte perdeu para o São Paulo pelo placar de 2-1. Para você que está com a gente, vai ficar conosco até as 8h30, vai ficar conosco até as 8h55, né? No horário aqui de Brasília, no horário de Nova York até as 18h55, porque na sequência, daqui a pouquinho às 9 horas da noite, vem aí o programa Jamie Jazz com o Edson Cadete, já, mas você vai ficar com a gente no fim de jogo até as 8h55 da noite. Vai, Grigor. Posso passar renda e público? Claro, deve. Público 5.404. Público pagantes 5.084. Não pagantes 320. Para uma renda de R$ 125.300. R$ 125.300, público total 5.504. Gabriel Sara falando. Vamos lá, vamos ouvir o Sara, jogador do São Paulo. Desde o começo a gente estava indo muito bem, tomamos um gol no detalhe, que a gente não pode continuar tomando, mas a nossa força, a gente acredita em nós mesmos, acreditamos no poder da equipe, e isso foi mostrado hoje, a gente não desistiu até o último minuto e a gente conseguiu a vitória. Você tem sido um jogador muito importante, você foi titular em todos os jogos até aqui, só saiu no finalzinho do jogo contra o Guarani na primeira rodada. Como é que tem sido esse início de temporada para você, mesmo diante de um momento complicado, ser um jogador que lidera essa tentativa do São Paulo de jogar melhor e de encontrar os resultados? Eu sempre tento dar o meu melhor, independente da posição ou de como eu estou jogando, e espero poder estar contribuindo sempre. Pra gente fechar, Sara, ao longo dos últimos dias, muitas notícias saíram falando que o Rogério teria problema de relacionamento com o elenco. Ele até falou sobre isso na última coletiva, mas o que a gente viu aqui na hora do gol do Caleri foi um abraço absurdo de todos os jogadores no Rogério. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse ambiente. Todo mundo gosta do Rogério. O Rogério é uma figura de um líder pra gente, um cara que viveu no São Paulo, sempre mostra pra gente a importância de estar nesse clube. E tá todo mundo correndo e lutando junto. A gente é um time só, o Rogério tá junto com a gente sempre. Obrigada, Sara. Tá aí Gabriel Sara, autor do primeiro gol, reforçando que o elenco está fechado com o Rogério Ceni, Ney. Coisato, desculpa. Beleza, bom, a gente vai seguir aqui e assim que sair mais jogadores a gente vai colocando, tá? Só vou fechar aqui então a transmissão para passar aqui para o fim de jogo com o comando do Claudinei Corsi, agradecendo aos parceiros aqui, a Rede Brasil Play FM nos Estados Unidos, a toda a colônia portuguesa que ficou com a gente em 93,5 FM em Danbury, no estado de Connecticut, no digital HD1, em 102.1 em Framingham, no estado de Massachusetts, pessoal com a gente também no HD2 no canal digital. O Léo Santos da Ponte tá falando, né, Grigor? Isso, Léo Santos da Ponte.
O time parecia desligar e o São Paulo chegava com mais espaço. Você acha que foi nisso que a Ponte acabou pecando nesse fim de partida, diminuindo a intensidade ou diminuindo um pouquinho da atenção? Eu acho que nós fizemos um excelente jogo. O primeiro tempo foi muito bom, no finalzinho nós deixamos cair um pouco, até pelo cansaço, nós fizemos o gol, às vezes é normal baixar um pouco as linhas. No segundo tempo ali foi detalhe, o São Paulo foi crescendo no jogo, a gente foi dando confiança e no cruzamento ali eles conseguiram o gol. E agora a gente tem que levantar a cabeça, trabalhar, porque quarta-feira já tem jogo aqui em casa e a gente tem que ir em busca dos 3 pontos para poder dar alegria para o nosso torcedor e seguir em diante ao campeonato. Uma semana importante, além do jogo do meio de semana, depois tem clássico pela frente. O que fica de bom hoje é a atuação em boa parte da partida. O grupo de vocês é um grupo extremamente complicado e vem sendo um grupo muito disputado, né? Como você mesmo disse, o nosso grupo é bem difícil. Mas eu acho que a Ponte Preta tem grandes jogadores experientes, jogadores rodados. E a gente tem total capacidade de dar continuidade no campeonato e buscar a classificação. Só depende de nós. Como eu disse, levantar a cabeça, esse jogo já foi, não tem mais o que fazer. E agora é focar na quarta-feira e buscar fazer uma boa semana, porque sábado tem derby e a gente sabe como funciona o derby aqui em Campinas. Muito obrigada, Léo. Volto com você, Tainá. Tá aí a palavra do Léo Santos, que jogou, enquanto esteve no gramado, jogou muita bola. Saiu extasiado, cansado fisicamente. Coisa, Sato. Esse Anderson Grigolet. Tá aí, bom, a palavra dos jogadores. A gente vai falar mais dessa derrota da Ponte para o São Paulo pelo placar de 2-1. Vem aí, após a vinheta, Claudinei Corsi para comandar o intervalo do jogo aqui dos canais Futebol Interior. Você da Rede Brasil Play FM continua com a gente em FM 93,5, também em 102.1. Um abraço pro pessoal lá da Araraquara News no Facebook, toda a galera ligada com a gente. Vem aí o fim de jogo no comando do Claudinei Corsi. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. 8 da noite, mais 31 minutos, 8h31, começando aqui o fim de jogo nos canais Futebol Interior. E repercutindo o péssimo resultado da Ponte Preta jogando no Moisés Zucarelli. A macaca que vencia o jogo por 1-0 deixou o São Paulo virar para 2-1 e a Ponte perde o jogo no Moisés Zucarelli. Eu quero destaque do comentarista Frank Francisco. Ney, a Ponte Preta, como você disse aí, deixou escapar o resultado. E vamos falar depois um pouquinho mais, né? Mas que pichotada do seu Moisés Ribeiro, hein? É verdade, jogador da Ponte Preta, realmente, lógico que pro gol sair alguém tem que falhar, né? Mas uma falha grotesca do jogador da Ponte Preta. Mas não que precisa ser assim também. Não pode, né? O jogador de futebol tem aquela velha máxima, né? Quando você tá com a bola, você toca ela, primeira é pra frente, segunda é pro lado e terceira é pra trás, né? E ele foi tocar pro lado, nem pra frente foi, e pra dentro da grande área da Ponte Preta. Ele fez o que não deveria. É tipo quando alguma coisa tá pegando fogo, você vai apagar o fogo, você joga gasolina. Tem até uma música que fala isso. Você corre pra dentro do incêndio, né? Então não dá, né, Moisés? Realmente, infelizmente, jogador de futebol profissional tem que ter na cabeça essa mentalidade de que se você tá apertado, joga pra linha de fundo, joga pra lateral, mas nunca pra dentro na marca de pênalti, né? Mesmo que seu companheiro esteja sozinho ali, né? Mas ele não viu, né? Ele tocou a esmo. Tocou sem saber, né? Pô, joga essa bola pra lateral, faz qualquer coisa, fura a bola, pega um canivete, porque de vez em quando entra faca no estádio, né? Pega um canivete, corta a bola, mas não joga a bola pra dentro da grande área, cara. Pô. Realmente é muito complicado, né? E com isso a Ponte Preta, que poderia até ter vencido o jogo, ou na pior das hipóteses, empatado o jogo, né? Acabou sofrendo a derrota no momento de instabilidade do São Paulo, que até apresentou um bom futebol, mas está instável, né? E aí a Ponte poderia ter aproveitado. Mandar um abraço aqui pro Otacílio Ferreira no YouTube com a gente. Batemos os 500 inscritos, felizmente, agradecemos a você no nosso Futebol FI. A Marilda Grifa também torcendo pro São Paulo. O Wilson Roberto dos Santos, time de fé é assim mesmo, né? Agora começou a aparecer aqui todos os São Paulinos, né? Deixa eu dar uma passada
no futebol interior. O torcedor do São Paulo pode, assim, o Rogério Ceni foi bastante criticado, vem sendo bastante criticado, mas eu entendo que esse jogo do São Paulo hoje, né, eu agora vou falar pelo lado do torcedor do São Paulo, se o torcedor do São Paulo, né, criticando aí o Rogério Ceni, né, apesar da Ponte entregou a paçoca, vamos combinar que o Moisés Ribeiro jogou com a camisa do São Paulo, tá nos anais, vai ter assistência de Moisés Ribeiro, gol do Caleri, o Caleri tem que agradecer o Moisés Ribeiro, mas pelos jogos do São Paulo, de todos na competição, todos, o melhor jogo do São Paulo foi hoje. Tá muito bem, 8 horas mais 34 minutos, falando também para a Rede Rádio Brasil Play nos Estados Unidos, através da 93,5 FM em Danbury, no estado de Connecticut, 102,1 FM em Framingham, em Massachusetts, e também para a rapaziada de Araraquara e toda a região no portal Araraquara News. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência de todos. São 8 horas mais 35 minutos aqui em Campinas, horário de Brasília, 6h35 da noite também, horário de Nova York. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem as notas do jogo com o comentarista Frank Francisco, os destaques aqui do Anderson Grigoletto, tem a ficha técnica com Corsato, não teremos o melhor em campo da Ponte em virtude da derrota da Ponte Preta, e tem também a entrevista coletiva do técnico Gilson Klein após esta derrota de virada da Ponte Preta, 2-1 para o São Paulo. 8h35, a gente volta já já. Futebol interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração.
Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. 8 da noite, mais 40 minutos em Campinas, horário de Brasília, 6h40, horário de Nova York, para você que nos ouve através da rede Rádio Brasil Play nos Estados Unidos. Mandando um abraço aqui pro Ricardo Vieira, o nosso companheiro lá dos Estados Unidos, que também colocou a nossa jornada esportiva hoje através da 93,5 FM em Danbury, no estado de Connecticut. Pois não, Costa? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ricardo mais uma vez. Um abraço aí pro pessoal que participou. O pessoal, lógico, né? Muitos participaram pelas redes sociais lá da Rede Brasil Play FM. A gente agradece a participação. Mandar um abraço aqui pro André, que não colocou... colocou sim. Ele escreveu: muito boa a transmissão. Estou matando saudades da minha macaca aqui em Boston. André, obrigado, viu? Devagarzinho a gente vai acertando isso aí, né? Por isso que a gente pede para que o ouvinte participe também aqui pelas nossas redes sociais, que a gente consegue mandar um abraço mais rápido. Mas obrigado. Mais uma vez, um abraço para o Ricardo Vieira. Lembrando que estamos na rede Brasil Play até às 8h55 aqui no horário de Brasília, horário de Nova York, 18h55, porque às 19 horas, horário local de vocês aí nos Estados Unidos, às 21 horas aqui na rede Brasil Play FM, tem o programa Jamie Jazz com o Edson Cadete. Vamos até as 8h55 lá, viu, Ney? Legal, aqui no WhatsApp, Corsato, a rapaziada tá brava aqui. O Batata, eu acho que se ele não infartou, faltou pouco lá em São José do Rio Preto. O Batata infartar. Já começou aqui o pessoal pedindo Kleina burro, Kleina isso, que o Kleina tem, né? O Cláudio Caldas diz aqui: a Macaca tem muitos bons jogadores, vai crescer muito. A Macaca tem muitos bons jogadores. Falta foco para o elenco da Ponte Preta. Já o Diego Militão diz aqui: perdemos em um erro, mas não conseguimos jogar. Fizemos o gol e recuamos. Kleina não dá mais. Que mais aqui? Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui também através do 98989-3526, né? No nosso Planeta News aqui também, Corsato. O Thiago Belmiro bota na conta do burro do Kleina. Roberto de Jundiaí: agora o Kleina está feliz, parece que não gosta de ganhar. Neuri Menezes: mais um gol de cabeça com 200 zagueiros. Léo Santos saiu, desarrumou a defesa, tinha que ter colocado Pedrinho no lugar do Fecim. O Batata, nem vou dizer o que ele fala aqui. O Roberto Jundiaí: a Ponte jogando para perder, como sempre. O Thiago Belmiro não gostou da zagueirada da Ponte. Quem mais aqui? O Neuri Menezes: saiu o Léo Santos e matou a defesa. Mexeu muito mal. Pedrinho tinha que ter entrado no lugar do Fecim e Marco Júnior no lugar do Léo Santos. O lado esquerdo foi uma avenida do jogo todo, mas no final o culpado da derrota foi esse Moisés Ribeiro, que jogou uma bola para o meio da área sem olhar em jogo pegado como esse. Tem mais áudios aqui do pessoal. O Arthur Viseu tá dizendo aqui no Facebook, viu, Ney? Enquanto você manda aí, ele diz aqui: a opinião do Arthur Viseu, que eu discordo completamente, né? Mas quem defende esse treinador horrível não torce pra Ponte e não aprecia o bom futebol. Iago de Oliveira Pasquini: o Moisés é ruim demais. O Moisés Ribeiro, ele tá falando. O Alex Oliveira diz que o Tricolor é o time da fé, virou. O Rodrigo Brugneira, você já leu aí, né? Tá mandando fora a Kleina. O Roberto Santos também. Valeu. Quem mais aqui? O Osmar Dangar escreveu: nossa,
O Benedito Pereira também com a gente. O Álvaro Volney. Parabéns, Gilson Kleina, você conseguiu. Aí ele adjetiva aqui o Kleina, não vou ler o seu adjetivo, mas está escrito aqui, Volney. O problema, viu, gente, é que quando você xinga alguém, quando você adjetiva alguém com uma palavra, né, que não é muito legal, você dá a opção dessa pessoa também retornar essa palavra para você. Eu penso que a vida é uma é uma avenida, uma rua de mão dupla, né? Tudo que vai, volta. Então eu até peço, né, para os meus companheiros para não ficar lendo esse tipo de coisa, né? Mas de vez em quando sai. Mas eu não acho que assim se faz as coisas. Os comentários têm que ser embasados, né, com educação. Mas penso que quem fala um palavrão para uma pessoa tem o direito de receber dessa pessoa também o mesmo palavrão, né? Eu sou assim, eu gosto de tratar as pessoas como eu gosto de ser tratado, né? Então acho que a educação cabe em qualquer lugar do planeta. Mas eu vou insistir aqui, né? O Moisés Ribeiro, né, faz um lance pífio desse. Eu olhei, até procurei no calendário aqui, viu, Ney, para ver se os meus 15 relógios, né, estavam errados. Eu falei assim, às vezes a gente tá na véspera de Natal, né? O cara deu um presente pro Caleri. O Caleri não é bobo, rapaz. O Caleri sabe fazer gol, né? Meteu a bola na rede. Tava esperando lá, né? Quem era o zagueiro da Ponte que tava na jogada, Consato? Norberto, né? O Norberto até se assustou. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Aliás, o Norberto jogou todo torto ali. A Ponte não tinha lateral esquerdo para colocar. Lateral esquerdo de ofício, né? E ele colocou o lateral, colocou o Norberto. O Norberto tava todo torto. Tava ruim com o Jean Carlos, ficou pior com o Norberto ainda, né? Virou uma avenida ali, virou uma rodovia dos Bandeirantes de madrugada e com piti em todas as cancelas desse monte de pedágio que o governo do estado colocou aí, né? Virou uma avenida. E aí colocou o Norberto, ficou pior ainda. O gol saiu por ali, mas não foi culpa do Norberto, né? A Ponte perdeu o jogo por um erro individual e vai acabar sobrando pro técnico. Concordo com você, Carlos. Gênero, número e grau. E tem um detalhe, gente, que a gente precisa salientar. A Ponte fez uma partida consciente. E eu torno a dizer, podem brigar comigo o quanto quiser. O Kleina não foi responsável por esse resultado. Se eu te dou meia dúzia de ovos e o seu bolo vai 10, amigo, a culpa não vai ser sua se o bolo não ficar bom. Deu para entender o recado? Tá, então, a opinião do Carlos Corsato, também do nosso Frank Francisco. O Frank daqui a pouco vai chegar com as notas do jogo. Quero ver as notas hoje. Estou curioso para saber as notas do Frank Francisco para o elenco da Ponte Preta, para o Gilson Kleina, para o jogo. E deixa eu pegar também a opinião aqui do nosso Anderson Grigoleto, que está quietinho aqui. E aí, Grigo, fala aí. A Ponte acabou tomando a virada, Grigo. Um jogo, vamos dizer assim, como o Carlos falou, que estava se caminhando para o empate. Realmente, que estava se caminhando para o empate. No segundo tempo, o São Paulo, aliás, no início da partida, a hora que nós falamos aqui sobre o banco do São Paulo, o Frank falou, o Carlos falou que o elenco que estava como suplentes era o time que seria para ser o titular. E foi o que o Rogério fez. Colocou essas peças para jogar no segundo tempo, peças que seriam para já estar no time titular, estavam nos suplentes, entraram descansados, pegou uma Ponte Preta. Você viu aí, o Léo Santos saiu cansado, Jean Carlos saiu cansado. Isso daí não foi opção do técnico de tirar o Léo Santos. Realmente, a hora que o Léo Santos saiu da partida, vamos dizer assim, desandou a zaga da Ponte Preta ali. Principalmente a zaga e o lado esquerdo da defensiva Ponte Pretana. Não tinha opção para colocar na lateral esquerda. A Ponte Preta tem o Guilherme Santos e o Jean Carlos para jogar na lateral. Guilherme Santos machucado, Jean Carlos ficou estafado na partida de hoje. Ele colocou o Norberto para jogar ali. Abriu uma avenida. Então assim, e como foi dito, né? Foi um gol dado. Moisés Ribeiro fez algo que nem jogando no amador, nem no futebol da escola, que o professor lhe ensina, jamais você coloca uma bola para meio da área do jeito que o Moisés Ribeiro colocou. Ainda mais caindo no pé de um artilheiro, que é como o Caleri fez. Resultado, se for ver que foi justo, foi. O São Paulo aproveitou a chance que teve e ganhou o jogo. São Paulo jogou mais. No segundo tempo principalmente. Mas futebol não tem justiça. Então, mas esse jogou mais aqui, eu concordo com o ouvinte, não lembro quem foi que disse aqui, em função do recuo da Ponte Preta também. Mas aí fica fácil, não, né? mas se você põe seu time para jogar...
Não. Se você põe o seu time Não, para jogar, você discordo. faz o gol. Discordo. Você recua totalmente a sua equipe. Mas a a outra Ponte, equipe, quando a Ponte fez o gol, a Ponte já não estava atacando. O jogo da Ponte era esperar o São Corsato, Paulo. Mas ela esperou, ela trouxe mais ainda o São Não, Paulo. Ney, mas com não gol. é assim. Se a gente for pensar desta maneira, tem um outro time do lado. Ah, o São Paulo jogou porque a Ponte recuou. Nananina, não. Eu não O estou São Paulo- desmerecendo o jogo do São Paulo, mas só que a Ponte, ela poderia agredir um pouquinho mais, mesmo vencendo o jogo por 1-0. Não precisava trazer o São Paulo tanto. Você pode atrair o time que você está vencendo por 1-0 para tentar o contra-ataque, mas você não precisa voltar tanto as suas linhas para chamar para dentro da sua grande área o time do São Paulo. Mas deu certo. Aí é lógico que aparece Mas o a futebol tática do São deu Paulo. certo durante 85 minutos. O gol Sim, do São Paulo pois foi a é. 42. Pois é, mas é aí que o treinador tem que botar o dedo dele e falar, gente, nós não podemos jogar desse jeito. Ah, Ney, eu vou ser bem sincero. Esse é o esquema. Ó, peraí. O nosso técnico é o Gilson Klein. Sim, tudo bem. Esse é o esquema de jogo. Mas é Com jogo e esse jogo, esquema de Corsato, jogo. é jogo e jogo. Tá, mas- Então, se ele não sabe mudar um esquema de jogo, ele não pode ser técnico Mas, pela Ponte Preta. Ney, pelo amor de Deus. Ele só gente. joga de um jeito? Vamos entender. Não, não é isso. Entenda aqui. A Ponte tomou o gol até 42 do segundo tempo. O que eu tô colocando é isso. Sim, mas ela sofreu durante todo o segundo Mas tempo. tava ganhando o jogo por 1-0. Tava, mas tava sofrendo, Corsato. Mas- O técnico tinha que mudar o esquema. Não, mas tava ganhando o jogo de 1-0. O futebol é resultado. Futebol é resultado. Pra que você vai mexer no esquema que o seu time tá ganhando? Mas se você tá falando que o São Paulo tem um bom time, aí é que você não pode atrair tanto o São Paulo pra cima de você. Ah, você vai Porque uma atacar, hora vai sair o gol. Ataca. Esse é o esquema da Ponte. A Ponte não atacou a Mas Ferroviária. então o técnico da Ponte Preta A Inter não de tá Limeira teve treinando o mais time posse de de bola. acordo. Não, Ney. Não Eu é concordo assim. com o ouvinte aí. A hora que ele fala fora a Kleina, se for nesse sentido do treinador não ter uma possibilidade de mudar um jogo, Mas aí ele tem que Você sair queria realmente. que ele mudasse o jogo com o time vencendo por 1-0? Sim. Aí é que você vê o Aí treinador. toma o gol, vocês vêm aqui e falam, o time tava ganhando, ele mudou o esquema, perdeu. A Não, vida mas do o técnico esquema é um- dele era suicida, Corsato. Não, né? É fácil falar depois do jogo. Não, né? não tô- não é obra pronta, não é obra pronta. Contra a Ferroviária, o esquema não era assim. Você tá defendendo o Kleina, Corsato. É claro, eu tô defendendo Sim, mas o tá esquema errado. de jogo. Ele é um treinador de um sua- esquema só. A sua opinião é que o A Kleina minha tá e da errado, a torcida minha- da Ponte. Não é da torcida da Pega Ponte aí, toda. pega aí no não é- Facebook. Não é a torcida da Ponte No toda. YouTube, no Facebook. Não é a torcida da Ponte toda e eu não sou obrigado Mas a é ir a com grande todo mundo. maioria. Mas tudo bem. Mas bem. então se a Ney, maioria é burra? eu não falei, eu não usei essa expressão, eu não uso essa expressão pra Não, ninguém. eu tô dizendo Eu pra não usei você essa que a expressão. maioria não quer o Kleina. A maioria. Você disse que não é a torcida toda da Não. Ponte. Mas se tem 80% que quer e 20% Não é que não 80%, não é 80%. Não é 80%. Pelo que eu vejo aqui nas redes sociais, não é isso. Não é 80%. E esse negócio aí de a maioria escolheu entre Judas e Barrabás e eu Jesus. não vou pra Escolheu parte bíblica, Barrabás Corsato. Eu tô falando de e futebol hoje. crucificou Jesus. Não tô falando de, Mas- de Jesus mas- Cristo, de nada, mas- porque eu tô falando mas- de Gilson não, Kleina. Mas é uma opinião que eu tô dando. Agora, deixa eu falar. Vai mudar o esquema, o gol do A São Ponte Paulo... tem Jesus e tem anjo e não vai pra frente. Deixa eu completar. A Ponte tomou um gol a 42 do segundo tempo. Até 86 Mas não interessa isso, Corsato. Como Ela sofreu não? o Tava tempo ganhando. inteiro. Mas esse é o esquema de Mas jogo ia da acontecer isso, a Ponte ia tomar virada. Mas e contra a Ferroviária? Por que não aconteceu? Porque a Ponte jogou, ele fez um esquema Não jogou, diferente. a Ponte jogou com o mesmo esquema. Não, Gente. mas ele jogou e tava ganhando o jogo. Gente, mas só um detalhe. Me aponta pra mim no banco da Ponte Preta quem que o Kleina tem pra mudar o esquema tático de jogo. Só isso. Se vocês me apontarem, eu concordo. Mas, ô, Frank, eu tô dizendo pra você, às vezes não é nem nominalmente, Frank. É atitude. É um treinador que tá sem força junto ao elenco da Ponte Preta pra mudar um esquema na hora do Não, jogo. discordo. O time tava ganhando o jogo até 41 do segundo tempo e só Tava perdeu. ganhando, e Corsato, só mas tava perdeu sofrendo. por um erro individual. Se o Kleina vier na entrevista coletiva e falar, não, porque, viu, Kleina, todo mundo tá falando que a culpa é sua. A culpa é sua de ter tocado a bola pro Caleri. Não, né? não tô dizendo isso. A culpa é do eu Kleina tô de ter dizendo tocado a bola pro Caleri. o sofrimento da Ponte Preta durante todo o segundo tempo. Esse é o esquema de jogo do treinador. Mas então não vai ganhar nenhum jogo. Ganhou 2 já. Ué, mas Ganhou o 2, senhor ganhou vai da jogar contra Ferroviária o São fora. Paulo? Ganhou 2. Um Lá São contra Paulo o São Bernardo. combalido. Lá contra o São Bernardo, todo mundo queria o time com 3 atacantes, 3 jogadores no meio campo. Ó o que deu lá contra o São Bernardo. Perdeu. Você é fã do Kleina, Corsato. Você é fã do que você vai defender ele até o fim, mas a maioria da torcida da Ponte já não quer mais o Kleina. Essa é a grande verdade. 8h53 é o seguinte, nós vamos nos despedir aqui da rede Rádio Brasil Play lá nos Estados Unidos, através da 93,5 FM, lá em Danbury, no estado de Connecticut,
também da 102,1 FM em Framingham, em Massachusetts, que estão deixando agora aqui os canais Futebol Interior. Muito obrigado pela audiência de todos. Para você que participou, que mandou a sua mensagem aí através das redes sociais da Rede Rádio Play nos Estados Unidos, mandando um grande abraço aqui para o Ricardo Vieira. Corsato, se despeça aí do povo dos Estados Unidos, que vão agora, daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, curtir o Jammin' Jazz com a apresentação do Edson Cadete, Corsato. É isso, grande abraço lá pro pessoal da Rede Brasil Play FM, mais uma vez um abraço pro Ricardo Vieira, que comanda tudo por lá, em 93,5, em Danbury, no estado de Connecticut, e também em Framingham, no estado de Massachusetts. Muito obrigado, viu, gente, por estar com a gente. Canais Futebol Interior, inscreva-se no nosso canal Futebol Interior, no YouTube, youtube.com/rádio Futebol Interior, no Facebook também, Futebol Interior. Mais transmissões, na quarta-feira tem Ponte, tem Guarani, no mesmo horário, no sábado tem um jogão com a equipe aqui dos canais Futebol Interior. Ponte Preta e Guarani é o derby de número 202. O jogo vai ser no estádio do Guarani, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os canais Futebol Interior vão transmitir esse jogo. Um clássico, mas que pega e pega muito aqui na cidade de Campinas. Muito obrigado a todos. A gente vai pro intervalo, viu, Felipe? Intervalo comercial e pra gente desfazer a rede. E na volta a gente segue nessa discussão aqui. O ouvinte pode continuar participando, mandando a sua opinião. O Ney acha que a culpa é do técnico. Eu acho que não é bem assim, né? Hoje quem entregou a paçoca foi o tal do Moisés Ribeiro. E a vida que Olha segue. aqui, Corsato, rapidinho pra você. Sérgio Luiz Caruso, Kleina é retranqueiro e ponto final. Rodrigo Brugnera, fora Kleina, fora Kleina, fora Kleina. Fábio Castro, não dá com Kleina. Wilson da Rocha, só um time jogou. Infelizmente, o time da Ponte é covarde. Achamos um pênalti e fez o gol. Só defendeu, é lamentável. Não, ok, mas essa é a opinião do torcedor da Ponte. Vamos pro intervalo pra gente cortar a rede aqui com a Rede Brasil Play FM e a gente volta aqui nos canais Futebol Interior, porque aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. 9 da noite em ponto, em Campinas. Um grande abraço a você que está com a gente aí através ainda do portal Araraquara News, do Washington Andrade, curtindo aqui o nosso fim de jogo. Estamos repercutindo aqui a derrota de virada da Ponte Preta no Moisés Lucarelli. São Paulo 2, Ponte Preta 1. A macaca que estava vencendo possibilitou São Paulo a virada. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Ângelo Biasi, também para o Carlos Lemos Matozinho, o José Afonso Bittencourt, a Silvana Sandoval, sempre ligada com a gente aqui nas jornadas do futebol interior, a Regina Simões, lá em Santos, curtindo o nosso fim de jogo, também o Cidinho, gerentão da De Pascoal aqui em Campinas, curtindo a nossa jornada esportiva. Quer trazer mais mensagens aí do Facebook, Corsato? Quero sim, quero dar voz aqui pro torcedor da Ponte, mas vou ler só de torcedor da Ponte, não vem zombar com a minha cara aqui não. Eu já tô pé da vida com o Moisés Ribeiro, e torcedor adversário vem zombar com a minha cara aqui. Então não vou dar moral pra você não. Agora, pra quem é do Planeta dos Macacos, pra quem é torcedor da Ponte, que eu sei que tá sofrido, cara, você pode discordar do meu pensamento, mas eu adoro você e fique conosco, porque é assim que se faz uma democracia, através de debates. O Ângelo Roberto Biasi, fora a Kleina, tomou o gol porque foi medroso, técnico ruim. O Carlos Ribeiro, Corsato também é retranqueiro, aí não dá não, Carlão, eu não sou técnico não. Tem mais um aqui pra você, ó. Maurício Passarinho. Eu tô no Face também, você não vai me passar pra trás não, Não, ó. eu vou ler, O Arthur Vizel, leu do Arthur Vizel aí. Vou ler, peraí, deixa eu chegar no dele. Chega no Arthur Maurício Vizel. Passarinho, time covarde, atrai a derrota e o adversário. Rodrigo Bruguineira, tô com o Claudinei, time precisa atacar. Obrigado, Rodrigo. Quem aguenta ser pressionado? Fábio Fernandes, excelente, Ney, é isso aí. Ângelo Roberto Biasi, concordo com o Ney. Se o jogo... não vou ler essa aqui. O Sérgio Pasquini coloca vergonha. O Fábio Castro, o problema é o esquema de jogo. Colocaram um caminhão de volantes, o zagueiro, e a culpa não é do treinador. Coloca ele aqui. Jogar por um gol contra o São Paulo dá nisso, diz o Sérgio Pasquini. O Ângelo Roberto Biasi, nunca vi isso na minha vida, só na Ponte mesmo. Teve medo, não acreditou na sua força, foi medrosa e não teve melhor sorte e reabilitou o São Paulo. Frank, o Rodrigo Bruguineira, Frank, respeito, mas discordo. Time ganhando tem que jogar pra matar, fazer o outro gol. Fábio Castro tá com a gente. Eu não entendi, Fábio, eu não sei qual foi a linha de raciocínio, então por isso eu não vou ler, tá? Se você quiser explicar lá embaixo, fique à vontade. Lincoln Shima, Corsato e Ney. Corsato e Ney, juro mesmo,
O Kleina já me encheu. Time retranqueiro, covarde, um abraço. O Fábio Fernandes, menino Giancarlo jogou muito, mas o time joga recuado. Fábio, o Giancarlo não foi bem hoje não, cara. Não é só culpa dele, mas também não achei que foi bem não, tá? Alexandre Tachelli, ponte sendo ponte. Luiz Antônio, boa noite, Corsato e amigos. Não consigo entender. Toda vez que a torcida comparece em bom número, o time perde. Pedrinho no lugar do Fecim. Mas vamos por volante zagueiro. Falar que não é culpa do treinador, tá dizendo o Fábio Fernandes. O Arthur Viseu, eu falei, né, que ele disse aqui quem defende o treinador não é Ponte Pretano. Ah, Arthur, eu tô defendendo o Kleina aqui, mas você falar que eu não sou ponte, velho, aí é pra acabar, hein. Sérgio Luiz, adjetivo aqui o Kleina com uma palavra que eu não vou repetir. Rodrigo Bruguineira manda um fora a Kleina. Ronaldo de Lima, quer comparar na Ferroviária com São Paulo, Corsato? Vai. Mas é o jogo da Ponte, gente. É o jogo da Ponte. Eu tava dizendo aqui, por exemplo, que a Ferroviária ganhou. Quer dizer que quando ganha, o mérito não é dele, é isso. E quando perde, o mérito, entre aspas, é só dele, né? O Moisés Ribeiro hoje passa batido. Então é assim, deixa o Kleina e tira o Kleina e deixa o Moisés Ribeiro. É isso? Só pra entender. Kleina é retranqueiro e ponto final. Isso, eu vou lá. Até pra deixar claro aqui, eu não tô falando que o Kleina não é retranqueiro, muito pelo contrário. Eu estou assumindo que esse é o jogo do Kleina. Eu estou assumindo que esse é o jogo do Kleina. E esse jogo tá bom pra você enquanto torcedor da Ponte? Ô Ney, se eu falar que o jogo de retranca é bom, eu não gosto do bom futebol. Eu gosto, por exemplo, do jogo ataque, mas eu vou dar um exemplo aqui, que eu também defendi muito e fui trauletado por muitos torcedores, inclusive muitos que estão pedindo a cabeça do Kleina também pediram a cabeça dele, né? E a história mostrou que você estava errado, né? Por exemplo, o João Brigatti, ontem o Sampaio Corrêa jogou contra o Ceará, fora de casa. Sampaio Corrêa é time de Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará tá na Série A. O João Brigatti em momento nenhum colocou o Sampaio Corrêa na retranca. Aqui na Ponte, ele tomava 2, 3 gols, a torcida da Ponte, nossa, o time toma muito gol, ele é muito ofensivo, tem que segurar, não importa. Ele era ofensivo, o time dele tomava 3, mas fazia 4, né? E a diretoria amadora do ano passado da Ponte Preta, a diretoria de futebol da Ponte, né? A amadora do ano passado, que também estava em 2020, né? Simplesmente resolveu, não é o caso do Kleina agora, tá? Resolveu mandar um técnico que estava na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Ah, Corsato, mas a Ponte foi eliminada pelo América na Copa do Brasil. O tempo mostrou que o América foi semifinalista da Copa do Brasil. O tempo mostrou. E os caras meteram o pau no João Brigatti, que era um técnico que levava o time pra frente e que leva o time dele pra frente. Seja lá qual for. Oeste, o Corsato Futebol Clube, joga pra frente. E aqui todo mundo quis a cabeça do Brigatti. Deu no que deu, né? A diretoria amadora foi lá e demitiu. O que eu tô colocando, gente, não que o Kleina não é retranqueiro. O Kleina é retranqueiro e ponto. Quem contrata o Kleina, contrata o anti-futebol. Ok? Beleza? Pronto, falei. Agora, contra a Ferroviária, o esquema com 3 zagueiros venceu o jogo. Contra o São Paulo, até 86 minutos a Ponte estava vencendo o jogo. Corsato, perdeu. Ok, perdeu. Mas até 86 minutos, a Ponte não perdia o jogo. E a Ponte hoje só perdeu o jogo porque o Moisés Ribeiro foi infantil. Nem parece que ele tem 31 anos de idade. Que é essa a idade dele. Nem parece que ele já marcou o Messi. Ele simplesmente, tinha, o Claudinei Costa falou aqui, ele podia penar a bola para lateral, ele podia dar um escanteio, que depois poderia sair o gol, mas poderia penar a bola para escanteio. Ele podia penar a bola pro campo de ataque. Ele podia voltar a bola pro Igor Vinhas. Não, ele simplesmente jogou a bola pro meio da área. E tomamos o segundo gol. É isso que eu tô colocando. E aí a culpa é só do Kleina? Esse é o meu ponto, né? Então, eu digo aqui, eu não acho que o Kleina tem que sair, né? Apesar do futebol retranqueiro que a Ponte Preta mostra. Mas não acho que o Kleina tem que sair. Esse é o meu ponto. Respeito opiniões contrárias, né? A maioria tá mandando fora a Kleina. Ok.
tudo certo. Né? Eu não estou dizendo que vocês estão errados. Pelo contrário, eu só estou colocando a minha opinião aqui. Que até isso é fato. Até 86 minutos, a Ponte vencia o São Paulo por 1-0. Ô Cossato, o Kleina já chegou para a coletiva ou ainda não? Ainda não. Tá muito bem. 9:08 então, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Por aqui nós falamos sempre para Bet Champs, Prone Alimentos, Ovos Satoshi, Shimozono Megasorte Loterias. Mandando um abraço pro meu amigo Yutaka Shimozono. Lembrando que quarta-feira tem Mega Sena acumulada em 12 milhões de reais, hein? Você passa em uma das lojas da Shimozono Megasorte Loterias, no Jardim Garcia, lá na Transamazônica, também na Ricardo Moro, lá no Jardim Nova Europa, ou ali no Campos Elíseos, na Silvio Rizardo, também tem uma loja da Shimozono Megasorte Loterias, para você fazer a sua fezinha, a sua aposta na Mega Sena. 12 milhões acumulado para a próxima quarta-feira. Com a gente, pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery. Anote aí, 3744-2121. E se você pensa que o Dadá é só pizza, não é não. É almoço, jantar com pratos deliciosos, self-service. Você tem que conhecer o Dadá, tá certo? Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Com a gente também Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. A partir da próxima semana, Carlos Corsato vai chegar com uma promoção sensacional. Vamos falar de coisa boa, né? Da Store Colchões. Vamos falar de coisa boa, porque hoje eu vou falar, a cabeça tá daquele jeito, viu, velho? A cabeça está um trevo, Corsato. Não é fácil não, tomar um gol desse jeito. Só falta o seu time perder no Super Bowl, né, Corsato? Não, time mesmo, de verdade, eu só tenho um, né? Que é a Ponte Preta. Mas no lá futebol americano. No futebol americano, o meu time é o Bengals, que durante 5 temporadas foi o pior time da Conferência Americana no futebol americano. E agora tá no Super Bowl. Depois de 32 anos ele volta pro Super Bowl. Vai começar, já começou, né? Começou há pouco, às 8h30 da noite. Ô, Corsato, eu não deveria, mas eu vou trazer aqui a opinião dele. Não deveria, né? Por aquilo que ele fez, eu não deveria. No Marcelo Corsato. Ah, sim. Posso falar a opinião dele? Claro, deve. Esse time da Ponte Preta tem um monte de cara ruim e sem preparo físico, jogador ruim, condicionamento fraco e técnico medroso. Foi o que o Marcelo disse aqui. Ok, respeito. O técnico joga, é retranqueiro mesmo. O Albert Cavalcante disse que o Tricolor não ganhou, foi a Ponte Preta que perdeu. Aí, eu não tenho, sabe, não é possível, cara, não é possível um negócio desse. Não, o futebol não é assim, cara. O futebol não é assim. A Ponte retrancou por quê? Porque o São Paulo foi melhor e retrancou a Ponte. Simples assim, meu querido. Simples assim. A Ponte não conseguiu segurar o São Paulo. O jogo da Ponte é o jogo de dar a bola pro adversário. Fica com a bola aí. Eu vou no contragolpe. Quando o gol de pênalti foi assim, né? O gol de pênalti é assim. Esse é o esquema tático da Ponte. Agora, Corsato, você está contente com esse esquema tático da Ponte Preta? Não. Eu não gosto de sofrer. Eu não gosto desse esquema tático. Eu não gosto. Corsato, você gosta do esquema que o Carlos Alberto Parreira colocou na seleção brasileira em 1994? Cara, o Brasil jogou 2 vezes com a Suíça. É Suíça ou Suécia? Eu me confundo, Suécia, né? Suécia. O Brasil jogou 2 vezes com a Suécia e quase perdeu. Nos pênaltis, levantou a taça, levantou o caneco depois de 24 anos, né? Você gosta daquele futebol? Não. Eu gosto do futebol do Tele Santana, seleção de 1982. O que essa seleção ganhou? Né? Agora nós estamos falando de seleção brasileira. Agora eu pergunto pra você, a minha pergunta pra câmera ali. Você, torcedor, que tá pedindo a cabeça do Kleina, a Ponte tem jogador pra jogar, pra apertar o São Paulo? Essa é a minha pergunta. Você olha o elenco. Ah, mas o elenco foi o Kleina que formou. Ok, mas a Ponte tem jogador pra isso? Pra apertar o São Paulo? Ou os jogadores que a Ponte tem hoje é um time recuado pra deixar a bola pro Luca, pro Fecim, né? Pro Pedro Júnior, que jogou bem o primeiro jogo e depois não jogou mais nada. O Wilson Correia Lula dos Santos concorda com você, viu, Corsato? Diz que tem que manter o Kleina. Então, e o Wilson é Ponte Pretano, né? Mas assim, aqui não é uma guerra de quem concorda e quem não concorda. Tudo bem, eu entendo as opiniões,
né? Entendo e respeito esses argumentos. Mas só acho que não pode ser assim futebol, cara. Perdeu hoje pro São Paulo. Perdemos pro São Paulo porque o Moisés Ribeiro deu o gol pro São Paulo. E vai mandar o técnico embora? Tava tudo bom se vencesse o São Paulo? Não. Tinha muita coisa pra fazer. Se perder pro São Paulo tá tudo ruim? Tem muita coisa pra fazer. Mas o que tem que fazer é o mesmo que tem que fazer se tivesse vencido o São Paulo. Tem que evoluir muito. A Ponte tem que evoluir demais. Eu vou mais uma vez falar aqui. Se nós continuar fazendo futebol desta maneira, mandando o técnico embora em 5, 6 rodadas, não dá. Eu realmente tenho que dizer pra você que o futebol no Brasil é esse, Corsato. E não tem jeito não, hein? É por isso que a gente não ganha nada há muito tempo, né? É por isso que nós não ganhamos nada há muito tempo. Não tem jeito. Bom, são 9 horas mais 14 minutos. Viu, Ney? Chegou? Chegou. Vou mandar ali pra produção. Você quer a entrevista ou as notas, Vamos Corsato? pra entrevista? Tá muito bem. Então, às 9 horas mais 14 minutos, o Corsato já está encaminhando para o nosso Felipe Marques. Vê aí, Felipe, se chegou. A entrevista coletiva do Gilson Só Kleina, carregar. que Pronto. o Frank Francisco vai analisar aqui as respostas. Foi curta? Foi curta. Curta e grossa? Foi curta. A entrevista, normalmente ela costuma ter 15 minutos, né? E quanto teve essa? No total, né, até com as perguntas aqui do Thiago, 9h30. E tem algumas perguntas que são tipo um jornal, sabe? É tipo aqueles caras que manda... Aliás, não faz isso, viu, gente? Que manda áudio no Zap de 3, 4 minutos. Não é conversa, é um podcast, né? Então não faz isso. Mas agora é bom, Corsato, que tem aquela velocidade do WhatsApp, você põe mas não tem tempo. 2 vezes. Não tem tempo. E a reportada Passa faz rapidinho. antes de perguntar, mas faz um monte, vai pra lá, vem pra cá. Seja sucinto. Seja sucinto, por favor. Bonita essa palavra, Marcelo Corsato diria, Seja hein? sucinto. Sejam sucintos. Igual aqueles caras que mandam 4, 5 minutos de áudio, não dá pra ouvir, velho. Não dá. Tá muito bem. 9 da noite, mais 15 minutos. Gilson Kleina, na ponta da agulha, vai falar com o torcedor da Ponte. Segura aí, torcedor. Coletiva com o técnico Gilson Kleina, Elias Aredes, Rádio Brasil. Gilson, boa noite. A derrota saiu nos minutos finais e graças a um erro de posicionamento e um individual. Até que ponto isso preocupa para a preparação do segundo jogo em casa contra o Botafogo? Como recuperar a moral do grupo até o derby? Boa noite. Nossa equipe estava fazendo um trabalho defensivo muito forte, né? Então, a gente analisou, estudou o São Paulo. Eles põem muito volume na área, né? Eles põem muito cruzamento, eles fazem a triangulação pelo lado, mas o forte é colocar essa bola na área, tanto é que eles foram felizes no gol de empate. Eu entendo que nós estávamos fazendo muito bem as coberturas, nós estávamos preenchendo, como nós estávamos com uma superioridade na última linha. Era normal, né? Eles terem essa situação de começar a avançar as linhas, e nós mantivemos a estrutura, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Entendo que nós tivemos grandes transições, nós chegamos até com 4, melhor escolha, saímos na frente, tivemos a chance até de ampliar, fomos fazendo as trocas, infelizmente, por cansaço e por cãibra, né? Perdemos praticamente o lado esquerdo ali, que saiu o Léo e saiu o Jean, até falei para o Norberto e o Fábio para entrar, para a gente manter o ritmo, mas foram felizes, a gente fica muito triste, né, pela virada que eles tiveram. Nós, até os 40 minutos, nós estamos sendo vitoriosos. Estamos levando 3 pontos e acabamos não levando nenhum. E a gente fica triste porque nosso torcedor veio, apoiou, e a gente não conseguiu, né, fazer a segunda vitória consecutiva que nós queríamos. Então vamos recuperar, levantar a cabeça, rever os erros que nós tivemos para quarta-feira a gente poder nos reabilitar, com todo o respeito que nós temos do Botafogo, que é uma equipe também que está jogando bem fora de casa, mas que a gente possa reagir o mais rápido possível. Pedro Arioli, Rádio Jovem Pan News Campinas. Gilson, por que a escolha por peças que mantiveram o esquema defensivo e não a entrada de alguém que melhorasse a criatividade do time? Faltou coragem para a Ponte vencer o São Paulo? Não, coragem fica por você, porque aqui a gente trabalha sempre pensando no melhor, né? Então, coragem nós temos bastante. Isso aqui a gente levanta porque a gente quer achar as soluções. Nós mantivemos a estrutura. Infelizmente, nós temos... A maioria dos atletas ainda está tendo um desgaste muito grande. Então, a gente não consegue ainda fazer uma situação que a gente quer. A gente está reconstruindo uma outra situação. Na hora que você perde Luiz Fernandes, perde Moisés, você perde Niltinho, você perde
o atacante que nós tínhamos pelo lado, nós estamos construindo hoje. Nós fizemos uma dupla de atacante. Eu entendo que eles estão melhorando cada jogo, tanto o Luca, um excelente jogador, quanto o Pedro, depois entra o Ribamar, nas condições que ele está tendo. E é assim que a gente vai fazer. Infelizmente ficou a derrota, e aí parece que o resultado parece que está tudo errado. Acho que a gente tem que criar uma situação que a gente possa ter um equilíbrio maior. A verdade é essa, ninguém pede para o time abaixar as linhas, ninguém pede para colocar essa situação. Tem um adversário que a gente tentou neutralizar, mas a gente não conseguiu manter essa intensidade. Fomos fazendo a troca e a situação não era nem de criatividade, porque muitas vezes o São Paulo não jogava por dentro, jogava por fora. Então nós tínhamos que ter o balanço defensivo, hora foi com o Fecim, depois foi com o Marco Júnior. O Naldi, o Léo Santos e o Jean fizeram um triângulo muito forte defensivo. Do outro lado, o Kevin achei que também que foi forte. Mas, infelizmente, perdemos por uma qualidade no primeiro gol e uma infelicidade no segundo gol, que o erro é de todos nós. Nós temos que assimilar isso daí. Ficou uma derrota para um aprendizado, para que quarta-feira a gente sabe que vai ter que trabalhar o lado emocional, é outro tipo de jogo, que a gente possa atingir os 3 pontos. Adriana Almeida, CBN. Pelo segundo jogo consecutivo, você utilizou o esquema com 3 zagueiros. E nesta noite, a Ponte mostrou pouca criação no meio-campo. Você pensa em manter este esquema ou pode reavaliar para a partida em casa diante do Botafogo de Ribeirão, que tem uma campanha parecida com a campanha alvinegra até o momento? Olha, nós trabalhamos com uma linha de 5 pela frente contra a Ferroviária e no segundo momento nós utilizamos uma linha de 5 por trás. Então, os 3 zagueiros foi no segundo tempo. Pelo tempo de trabalho, o calendário que é justo para todo mundo, nós tentamos manter a plataforma, só entrando o garoto Giancarlo, que, ao meu ver, também estava fazendo uma excelente partida, a pena que teve esse desgaste, mas é um garoto que vai crescer muito, né? E a gente optou hoje por essa situação, pelo volume que o São Paulo coloca, né? Não é uma situação que a gente tenta engessar, mas eu entendo que hoje é melhor você tentar povoar o meio campo. A gente fez isso, tanto é que não houve tanta infiltração por dentro. Foi por fora e foram felizes, né? Na situação que nós fizemos a troca do Léo, que nós tivemos que trocar o posicionamento do Fabrício, entrou o Fábio Sanches, troca o posicionamento do Roberto, que entrou improvisado, que ali nos ajudou, né? Mas a gente sabe que a função dele é pelo lado direito. Então nós tivemos essa dificuldade, mas por muito pouco, né? A gente não faz uma grande vitória e era ser muito mais fácil ajustar essa estrutura com a vitória. Mas não perder a convicção, vamos reavaliar, ver o que é melhor para o próximo jogo. Lucas Rossafa, Ponte News. Gilson, desculpa, eu vou repetir essa daqui, tá? Lucas Rossafa, Correio Popular. Gilson, de que forma você explica essa derrota com 2 gols sofridos na reta final? Faltou desatenção nos últimos minutos? Ou você entende que a Ponte Preta foi penalizada por uma postura recuada contra o São Paulo? E o Wendel Coral, da Rádio Central, Kleina, no segundo tempo, a Ponte assistiu ao São Paulo jogar. Foram mais de 30 cruzamentos, além da pressão que a equipe sofreu em mais de 45 minutos de jogo. Você concorda em dizer que a derrota hoje se deve a uma postura recuada? Se não, qual o principal fator para que levasse a virada? O principal fator é que eles tiveram a qualidade na primeira movimentação. Acabei de falar isso daqui, infelizmente nós perdemos o lado esquerdo, né? E tivemos que trocar um posicionamento de alguns atletas, porque o Léo estava encurtando muito bem, o Jean estava encurtando muito bem, nós estava tendo um preenchimento de área e o volume que eles colocam, o São Paulo coloca muito atletas na última linha. Então, se nós não trabalhássemos hoje com uma linha de 5, nós poderíamos também estar falando aqui que o São Paulo foi superior e que nós tomamos foi um jogo que o São Paulo se adonou. Nós tivemos uma posição, uma plataforma defensiva forte para que isso não acontecesse. Tanto é que quando nós tínhamos a transição, quando nós conseguimos sair jogando, nós também colocamos o São Paulo para trás. E é normal eles saírem atrás, fizeram as substituições que eles fizeram para colocar o time para frente. Até eu entendo que nós estávamos tendo esse volume na área, cruzamento, mas não estava tendo a situação, hora ou outra, um cabeceio. Agora, ele foi feliz, né, no cruzamento, nós não conseguimos encurtar, cabeceou muito bem. E o segundo gol, uma infelicidade, uma tomada de decisão que nós optamos por dentro, né, ali a bola poderia ter recuado, até colocado para fora, mas é levantar a cabeça, é dar moral. A gente tentou manter uma situação, ela ficou um pouco defensiva, muito mais pelo que aconteceu, pelas circunstâncias, mas nós tivemos, né, algumas transições boas até para poder ampliar, para a gente manter essa situação. Pagamos ainda por um preço, ainda por a gente estar numa construção, e
Espero que a gente possa melhorar para quarta-feira. Vamos ver de que maneira que a gente vai trabalhar para ver a recuperação, para a gente poder ter um desempenho melhor. Marcos Ceroni, Ponte News. Boa noite, Gilson. A segunda bola vem sendo um mal crônico no time. Como acabar com este problema? Trabalhando, né? Trabalhando. A primeira bola é muito importante, a segunda é você ter o controle do jogo, né? Então, quando você faz essa situação do perde e ganha, tem que ver como que é desenvolvido, né, a segunda bola. Se já é criada uma situação para verticalizar, se é criada uma situação para organizar. Então, o tempo todo o São Paulo foi mudando a forma de jogar. Nós tentamos eliminar a circulação do primeiro volante. Eu acho que isso que dificultou bastante o São Paulo. Aí ele começou a montar jogadores mais por fora. E para mim estava controlado mesmo eles tendo um volume. Felizmente, nós titubeamos, errando muito pouco e tomamos a virada. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Gilson, como fazer para esse resultado não abalar a sequência do campeonato? E Gustavo Biano, EPTV. Gilson, que peso tem uma derrota dessa, da maneira como ela aconteceu? Olha, nós temos que conversar, rever. A gente queria muito esse resultado, queria muito essa sequência de vitória. Fazer a segunda vitória, ainda mais dentro de casa, os 3 pontos, com a presença da torcida. Fazer de tudo que a gente possa melhorar nosso jogo para quarta-feira. Vai passar muito pelo emocional também. Eu tenho certeza que o adversário vai querer esperar o nosso erro. Nós vamos ter que ter tranquilidade, ser inteligente, para a gente poder reabilitar. A gente sabe que estamos vivendo um jogo de cada vez, a gente está construindo uma situação de cada vez. O importante é que a gente possa chegar com confiança, todo mundo hoje insatisfeito, é claro. Ninguém quer perder, ainda mais do jeito que foi no final do jogo. A gente ter força e poder reverter essa situação. Tá aí o técnico Gilson Kleina em entrevista coletiva. A Ponte Preta perdeu para a equipe do São Paulo pelo placar de 2-1. Ele, né, explicou, né, e foi bem curto, né, nas suas respostas, né? A minha pergunta a respeito disso, né? Na verdade, eu coloquei no começo da pergunta que a Ponte perdeu por um erro individual, porque eu queria forçar ele a falar alguma coisa do erro individual do Moisés, entendeu? Mas aí não foi passado pela assessoria de imprensa, né? A pergunta... Mas mesmo que caísse com ele não falaria, né? Não, o treinador não... ele usou a palavra nós, né? Ele usou a palavra nós, poderíamos ter saído... Assim como ele não elogia individualmente, ele também não vai... Não vamos esperar isso dele. Também não é isso. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui. Eu sei que tá todo mundo pé da vida, né? E às vezes o pessoal tá bravo até comigo aqui, mas eu não vou aqui mudar a minha opinião. Eu insisto, né? Se tá certo, se tá errado. Por exemplo, pra mim, o Gilson Kleina. O Gilson Kleina, se fosse pra ter saído, né, deveria ter dispensado, né, e acabado lá no Campeonato Brasileiro, né? Agora tem que dar o ciclo aí pro cara. O Campeonato Paulista, deixa o Campeonato Paulista. Mas e o Campeonato Brasileiro? Avalia no Campeonato Paulista. É isso que vocês vão querer? Vão querer time jogando atrás da linha da bola todo jogo? Vamos avaliar depois do Campeonato Paulista, né? Mas hoje, por exemplo, eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo, né? E eu quase que acabei com a transmissão. Juro por Deus, tô sendo sincero, eu quase que arrebentei tudo que estava sendo colocado aqui. Não, mas também não ia estragar nada, meu Corsato, porque não funcionou. As nossas dificuldades depois de coisa a gente passa, né, Ney? É duro. A gente passa, eu já tô calejado. O ouvinte não sabe o que é duro pra gente colocar uma transmissão no ar. Né? Mas assim, pra quem é novinho no ramo, né? Mas o faz cara parte. Pra quem já tem uma bagagem e a experiência te traz isso, né? Não tem por que desesperar, cara. Tem o plano A, o plano B, o plano C, e se não der certo esses planos, né, você tem o plano D. O plano D infalível. O primeiro tempo foi pelo plano D. Mas eu quase que arrebentei com a transmissão aqui. Eu fiquei de um jeito, gente, juro por Deus, cara. Eu fiquei de um jeito que eu falei, cara, todo mundo vem pra trabalhar, sai da sua casa no domingo, e eu arrebento com a transmissão. A sorte que deu certo, deu pra consertar, né? No caso do Moisés Ribeiro também. Pô, nós vamos, né, crucificar o Moisés não Ribeiro. vai adiantar, né? Ele saiu de casa pra entregar a bola pro Caleri fazer o gol? Não. Não tinha intenção. Ele errou. Mas, né, contudo, entretanto, o jogo de hoje não era pra Ponte perder. Não era. Não era pra Ponte perder. Eu digo que a Ponte, óbvio, já disse aqui, né, nos males o menor o empate, mas era pra Ponte vencer esse jogo. Mas tudo bem, 9 horas mais 28 minutos, tá? Então você ouviu
a entrevista coletiva do Gilson Kleina. O pessoal continua aí no Face, né, Corsato? Sim, mano. Não estão concordando, Não. diz que ele explicou, falou, mas não explicou. Aqui o Wilson Correia, ele tá sempre defendendo aqui o nosso ponto de vista, mas Wilson, é isso, eu acho que, né, inclusive até agradecer aqui ao pessoal que, com respeito, né, graças ao bom Deus, ao respeito que a gente conseguiu com a torcida da Ponte Preta, né, de falar a verdade pro torcedor, porque essa é a verdade. Agora a opinião, cada um tem a sua, né? Amanhã, a hora da macaca vai ferver, hein, Corsato? 8 da noite eu vou colocar torcedor, como já fiz no programa passado. Vamos colocar torcedor também para debater com a gente, porque vai ferver a hora tem que da ter macaca, o contraponto. O contraponto faz parte, né? Mas, por exemplo, o Wilson Correia diz aqui, claro que não está tudo bem, mas não vai fazer uma boa coisa demitindo o treinador. É um absurdo. Mas quem enche de volantes merece, tá dizendo o Fábio Fernandes. Respeito a sua opinião, senhor Wilson, mas até quando vamos brigar só para não cair? Até quando vamos em busca de pouco? Rodrigo Brugneira. Ogeira, é preciso ter coragem para vencer a cada obstáculo, cada batalha. Problemas todos temos, mas para cada um deles existe uma solução. Para de ser medroso, Gilson. Solta o time, você vai acabar perdendo o emprego. Eu tenho uma aqui do Marcos de Marzio, Milrel, isso? Ele diz aqui, esse é o problema da Ponte, medo de trocar o técnico por causa do, entre aspas, momento. Ou gratidão por não receber salário e etc. Vai empurrando com a barriga, as falhas são sempre as mesmas. Você só adia o inadiável. Marcos, é uma opinião, eu respeito. Sim, respeito demais. O Fábio Fernandes, se ele abaixa a cabeça, a bola iria pra fora. Eu tô pegando de trás pra frente a mensagem aqui, né? Eu não sei. No gol de empate, o zagueiro cabeceou a bola por adversário. Aquela bola era do Igor Vinhas. No outro gol, o zagueiro fez o passe para o atacante. Foi o Moisés que fez. Onde vejo transição nesse time? Meu Deus. O Lindomar Dourado pergunta aqui se não vai ter a coletiva do Rogério Ceni, né? Infelizmente a gente não tem acesso lá ao vestiário, eles não mandam pra gente também, então e só Ceni, da Ponte mesmo. O Ceni, o pessoal da live, eu acompanho o Arnaldo Ribeiro e o Tirone, que são São Paulinos fanáticos, né? E eles têm uma live só pro São Paulo. Eles criticam mais veementemente os caras que trabalharam na ESPN e hoje eles fazem um programa bacana, viu, no Band Esportes. Quando é bom a gente fala, e lá o programa todo mundo declara o seu time, e eu gosto de pessoas assim, porque se você não declara o seu time, penso eu, essa é uma opinião muito particular, né, que você já está enganando o seu público, penso eu, né. Então lá todo mundo declara o seu time, e o Arnaldo e o Tirone, eles pegam no pé do Ceni, porque o Ceni demora mais de 1 hora para mandar a coletiva, e jogo fora demora ainda mais, viu. O Wilson Correia: querem tirar o Kleina, aí ele fala, tem cacife para bancar outro, aí é outro problema, o Wilson. Eu não levo por esse lado, não. Eu não tô fazendo a minha ponderação aqui por dinheiro. Né? O que é? Não entendi. Eu tô fazendo não, porque, por exemplo, que o ouvinte falou? Teve um ouvinte aí que você leu, né? Falando que o Marcos de Mais, falou, não, por eterna gratidão. Eu vejo por outro lado. Eu vejo por convicção no trabalho, por acreditar no trabalho. E eu tô falando isso depois da derrota pro São Paulo. Eu tô fazendo o meu raciocínio, porque tudo na vida você tem que fazer um alicerce. Então o meu alicerce é por acreditar no trabalho, né? Então o meu alicerce é isso. Agora, por exemplo, o clube de futebol, ele não pode, né, fala, não, eu tô deixando o Kleina aqui porque o Kleina não recebeu 7 meses de salário do ano passado, ajudou a Ponte a não cair, tal e coisa, não. Porque a Ponte não tem dinheiro para pagar o treinador, aí é problema da Ponte Preta. Não é problema meu que quer o Kleina e nem é problema do torcedor que não quer o Kleina. Isso é problema da Ponte, que tá no Campeonato Paulista, 8 milhões de arrecadação e tem que se virar. Se mandar o técnico embora, tem que buscar outro. E melhor que o Kleina. E então esse eu não levo um problema da diretoria, eu né? não Como levo diz por esse aqui lado. o torcedor. Eu não sou diretor da Ponte Preta, eu sou o Carlos Corsato, comentarista, e o torcedor também tem que pensar como torcedor. Tem que falar como torcedor. Se você quer a saída do Kleina, ok. Agora, não vamos defender o Kleina porque o Kleina fez uma ótima campanha lá. Não. A minha defesa aqui do treinador é porque eu ainda acredito no trabalho. Ponto. Agora, se mandar embora, é problema da Ponte Preta ir lá e contratar outro. É o mínimo que o time tem que fazer. Contratar um bom. E não pode ser... Já vou falando logo. Não pode ser Thiago Carpini.
Não pode ser Leandro Zago. Não é porque você não quer, Carlão. Não, porque tá no regulamento. Técnico de time da Série A, não pode treinar outro time. 9h33, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Já debatemos muito aqui a coletiva do Kleina, colocamos a opinião do torcedor aqui, que continua com a gente aqui em grande número, aliás, para um fim de jogo, tá realmente sensacional a participação do torcedor aqui, né? Mas nós vamos então agora às 9h33 com as notas do jogo com o comentarista Frank Francisco. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Ô Ney, antes das notas, só dando aqui uma publicidade para a mensagem do Celção. Celção, grande abraço, viu, meu querido? Obrigado por estar com a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro JC Guilherme. Tá dizendo que até o Sérgio Guedes é melhor que o Kleina. JC, muito obrigado por você escolher a gente aqui, apesar das borrachas. Não todo mundo, né? Que eu falo aqui, mas você tá com a gente, eu só tenho que agradecer, porque o JC é um cara que entende muito de futebol. Muito obrigado por estar com a gente. E o Celso Fittipaldi, ele fala que a torcida da Ponte no final fez aquela homenagem pro Kleina, sabe? Fez aquela homenagem. Então já tá fora Kleina. Isso, já tá não só nas redes sociais, não é só pressão da rede social, mas já tá refletindo também no estádio. E o diretor tem que ter convicção, sim ou não. Aí é da diretoria. Tá muito bem, 9h34, tudo certinho aí, Frank Francisco. Vamos para as notas do jogo? Vamos sim, Ney. Legal. Tá Igor Vinhas, Frank. Ney, o Igor Vinhas, eu vou manter minha opinião, assim como eu falei na primeira etapa. Melhor jogador em campo da parte da Ponte, nota 7. Nota 7 para o Igor Vinhas. E o Kevin? O Kevin, nota 5, Ney. Thiago Lopes. 6. O companheiro de zaga, o Fabrício. 6. E o Jean Carlos pela esquerda, o Frank. 5,5. Tá muito tímido, hein? Hoje ele foi bastante tímido. Meio campo da Ponte Preta, começando com o Leonaldi. 6. O Wesley. Meu Deus. O Wesley, vocês vão brigar comigo, mas eu dei nota 6 e quero lembrar que assim que o Wesley saiu... Aliás, olha, o Wesley sai e entra Moisés Ribeiro, que teve aquela fatalidade. Gente, o Wesley hoje errou pouquíssimo passe, ele não apareceu para a torcida, ele fez um jogo de marcação, ele estava sempre muito bem posicionado, tirava o espaço do meio do São Paulo e é um jogador experiente. Ele ainda não está muito em forma, dá para perceber. Mas hoje eu dei nota 6 para ele, Ney. Tá certo, nota 6 para o Wesley. E o Léo Santos? Ó, Léo Santos arrebentou, hein? E arrebentou com o time também na hora que saiu. Infelizmente, coitado. Eu dei nota 7 para ele, Ney. E entrou no lugar dele o Fábio Sanches. A 31 do segundo tempo. Olha, nota 5 pro Fábio Sanches. Eu esqueci aqui da entrada do Moisés Ribeiro, né? No lugar do Wesley. Foi a 15 do segundo tempo. Ó, com muita boa vontade, mas eu quero lembrar uma coisa que o Carlos falou, e é um critério meu também, tá, gente? Quando a gente dá nota, a gente analisa, a gente faz por produção. E a produção hoje do Moisés Ribeiro foi para 0. Mas como botou uniforme, nota 1 para ele. Porque o jogador com essa idade, com essa experiência, em sã consciência, amigo, nem jogo de várzea você faz isso. É bola pro mato, que essa porcaria de campeonato. Não, respeita a várzea não tem esse negócio não, velho. A bola tava lá no... A bola tava em outro estádio, né, com o jogador de várzea. Fecim. Tá desligado. Tá desligado. Isso. O Fecim também é outro que não apareceu pra torcida. Mas ainda comentei com o Carlos aqui. Ele se doou bastante na partida hoje. Eu dei nota 6 pro Fecim, manteve o nível dele. E o Marcos Júnior, que entrou no lugar dele, é 31 do segundo tempo, Frank? Eu não vi. O Marcos, ele... Cossato, você desse nota jeito, 5. você está... Não. Querendo atrapalhar a nota do comentarista. Não, de jeito nenhum. Que amanhã nós vamos tretar, o cara a cara. Tem o cara a cara, você deixa para amanhã, então. Qual que é a nota do Marcos Júnior? Nota 5 pro Marcos. Tá. E o Luca, hein, o Frank? O Luca é aquele guerreiro de sempre, né? Fez o gol, batalhou. Hoje demonstrou bastante cansaço. Vamos entender também que não vinha jogando, né, gente? Então, pra mim, nota 6 pra ele hoje. Só 6 pro Luca? Opa, tá bom, Ney. Tá bom. E o Pedro Júnior?
Pedro Júnior 5,5. Uma partida tática também excelente, hein? Essa dupla tá crescendo. É uma pena que o condicionamento do Pedro ainda não é adequado. 5,5 para ele. E o Ribamar, que entrou a 15 do segundo tempo. O Riba chegou, entrou ali, deu uma correria, deu trabalho para a rapaziada do São Paulo, preocupou bastante, mas 5,5 para ele. Manteve a produção do Pedro Júnior. 5,5. Isso. Nota do técnico Gilson Kleina, e eu queria que com a nota você já falasse então a respeito da entrevista dele, o que você achou, Frank. Ney, nota 5 pro Gilson Kleina, tá? A entrevista do Gilson, ele falou tudo que basicamente a gente Qual discutiu. Qual é a nota dele? 5. 5. Treinador que perde jogo não tem como ser mais que 5, gente. E tem um detalhe, tudo que a gente falou aqui no bate-papo, o Kleina ressaltou na entrevista dele. E é bom a gente lembrar o seguinte: eu não sou a favor de demissão de treinador, não é assim que se faz futebol, principalmente no que acontece hoje na Ponte Preta. Ganhou um jogo, não foi ele que ganhou. Perdeu o jogo, foi ele que perdeu. Gente, eu torno a repetir, a hora que me apresentarem um elenco com jogadores em que ele possa substituir e mudar a cara do time, eu vou bater palma. Não me venha com a conversa, jogador que o Kleina pediu. O Kleina não pediu. A Ponte foi atrás, dentro das suas condições, e apresentou pro Kleina. Você concorda? A conversa acho que é por aí, tá, galera? Esse negócio de que o cara endossou, mandou trazer, é diferente. A Ponte não tinha caixa para isso, tá? Eu quero deixar bem clara a minha opinião. E acredito que a Ponte Preta não mande o Kleina embora, porque ele tá aí por convicção. Certo, gente? Isso é muito claro para mim. Se não fosse, ele nem teria ficado. Eu tô com o Carlos, ele nem começava o Campeonato Paulista. Tá muito bem. Ney, você me permite? Se for rapidinho, sim. Não, é só para deixar claro aqui que nesse ponto eu discordo do Frank. Mas ele acabou de concordar com você, não, Carlos. Você vai discordar dele? Quando eu falo da convicção, eu tô falando da diretoria. Na diretoria, porque aí o clube é maior que o técnico. Então o Kleina só ficou porque a diretoria da Ponte Preta entendeu que o Kleina ia fazer um bom campeonato. Eu não demitiria o técnico por convicção minha, se eu fosse o diretor. Eu acredito no trabalho. Agora, eu queria ir contra um amigo aqui, o Frank Francisco, quando fala que a Ponte não tinha dinheiro para contratar, que o Kleina... Não, o Kleina participou das contratações, sim. A Ponte montou um elenco com base no esquema de jogo que o treinador gosta. A Ponte montou um elenco, por exemplo, eu aqui no futebol interior, eu trago para trabalhar comigo pessoas, né, que se encaixam no meu esquema de trabalho. Então o Kleina, claro que a Ponte tem a sua régua lá de contratação, né, mas os jogadores passaram pelo crivo do Kleina, sim. Então eu não tiro o Kleina da responsabilidade, não. E entendo que o Kleina participou da montagem do time. Os jogadores que estão aí foram muitos aprovados pelo Kleina. Ele tá tendo azar, por exemplo, hoje ele falou meio en passant ali, que ele perdeu o Niltinho. Ele não tava no banco mesmo, né? Não tava no banco, mas não falou por quê, né? Porque a Ponte não divulgou também. Então ele fala que ele perde o Niltinho, que era titular do time até 2 rodadas atrás, e não tinha como mexer. O Luiz Fernando, que é o outro atacante de beirada, que era uma outra posição que ele poderia me colocar, quebrou o braço, né? O Pedrinho não pôs para jogar. Então, o esquema do Gilson Kleina é esse. Então, eu não concordo muito com que ele não ajudou a montar o time. Nesse ponto, ô Frank, acho que a gente tem que... Eu penso assim, eu acho que temos que pensar de uma maneira que ele montou o time sim, ele tem a participação dele na montagem do elenco. Não, Carlos, eu entendo o que você falou, você não entendeu o que eu disse. Ah, tá. Entendeu? Não. É o seguinte, ele tem, por exemplo, eu quero que o Messi joga na Ponte Preta. Só que o meu diretor de futebol vai falar, o Messi eu não tenho, amigo. Ah, não, mas ele não pediu isso. Né? Não, mas vamos colocar para o pessoal entender. Porque toda vez que se fala isso, mas ele ajudou na montagem do elenco. É claro, ele é o treinador, apresenta o nome e ele concorda ou não. Sim. Não é verdade? Eu acho que funciona assim. Mas o elenco foi montado com as características do Kleina. E vamos falar aqui, né? Vamos abrir aqui o a Eberlin também gosta de time de coxinha de volante. É o esquema de jogo do Eberlin. Gente, tem que entender isso. Se vocês estão esperando a Ponte Preta que jogue pra frente, que goleie, então esquece a administração do Eberlin. Eberlin jamais vai botar um time pra meter 10-12, tá, galera?
Não que ele não queira que a Ponte ganhe, não é isso que não nós estamos agora, falando. porque ele já né? montou times bons. Sim. Mas com bastante grana, né? Agora o Mas momento tinha é outro. volante, hein? Tinha volante bom. Mas tinha volante bom. Muito bem, amanhã vocês continuam esse debate na Hora da Macaca a partir das 8 da noite. Faltou aqui a nota do Norberto, viu, o Frank? Nota 3 pro Norberto. Nota 3. 3. Para o jogo, 2-1 para o São Paulo de virada, Frank. Ney, eu gostei do jogo. Jogo cheio de alternativas, mudanças. Eu gosto desse tipo de jogo. Me lembra a Premier League. Final do jogo muda a história do jogo inteiro. Nota 8 hoje. Nota 8 para o jogo. E para fechar, a nota do Rafael Klaus, o ato da partida. Gostei da atuação do Rafael hoje, hein? Nota 8 para ele. Nota 8. Muito bem. Tá aí, então, estão aí as notas do jogo pelo Frank Francisco. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, e vamos direto às 9h44 para o destaque final do repórter Anderson Grigoleto. Diz aí, Grigo. Legal, Ney. A Ponte com essa derrota, ela perde a posição para a equipe do Santos. O Santos venceu a equipe do Ituano hoje por 2-1, passou a Ponte Preta no Grupo D. A Ponte Preta agora ocupa a terceira colocação do Grupo D. Não tem nenhum jogador suspenso por cartões tanto amarelo quanto vermelhos para enfrentar a equipe do Botafogo na próxima quarta-feira às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. É mais um tricolor que vai enfrentar a Ponte Preta aqui no Moisés Lucarelli. Time do Leandro Zago, que como já foi frisado, só teve uma derrota fora de casa, perante a Inter de Limeira. Nos outros jogos fora de casa, o Botafogo tá indo muito bem, viu, Claudinei? Legal, Grigo, grande abraço para você, uma ótima semana e até a próxima, Grigo. Ótima semana, Ney, valeu demais, galera, até mais. Tá certo, um abraço, esse Anderson Grigoleto com o seu destaque final aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Agora sim, Frank Francisco passando a régua aí, a Ponte Preta perdeu de virada para o São Paulo e a expectativa que pode ter o torcedor para o jogo contra o Botafogo, quarta também no Moisés Lucarelli. Frank? Claudinei, vamos aguardar que a Ponte consiga a sua recuperação, mas é difícil, né, Ney? O ambiente é muito conturbado, a Ponte fica muito complicado da gente falar qualquer coisa. É uma no cravo, uma na ferradura. Ganha um jogo, perde outro. Esse que tá ganhando vai lá e perde. Gente, é muito complicado. Jogadores estavam parados, estão sendo condicionados agora, e não é nem desculpa que eu estou citando, galera. É a realidade, uma constatação. Mas eu aguardo, eu penso aqui, que não tem outro resultado contra o Botafogo, tá, gente? Com o São Paulo deu um desconto. Mas com o Botafogo é 3 pontos na sacola, tem que entrar para ganhar. Frank, grande abraço. E hoje tem beijo, Frank, ou não? Ô, Ney! Aqui na câmera. Ó, galera, beijo do gordo. Fui! Tá aí então, Frank Francisco. 9h46 em Campinas, 9h46. Ney, aqui, diga. Rapidinho aqui, deixa eu mandar um abraço Bem pro pessoal rápido. do Facebook. Deixa eu mandar também um abraço aqui pro Thiago Barbosa e pra quem manda lá em tudo, que é a Paulinha. Quem é a Paulinha? É a esposa. De quem? Do Thiago Barbosa. Ah, eu não sabia Um que era abraço pra Paula. ele. Grande Dona Thiagão. Paula, então. Dona. Não, ele mandou chamar de Paulinha. Não, Dona Paula. Dona Mais Paula. respeito, Dona Paula. Senhor Thiago Bombado Barbosa e Dona Paula. Muito obrigado, boa noite. Deixa eu abraçar aqui o Silmar Ferraz. O treinador é fraco, já está na Ponte Preta há mais de um ano e não consegue ter pelo menos um plano de jogo. A Renata Dalgalo. Então, para a Ponte esse ano não tem solução. Ela está perguntando aqui para todo mundo que está dizendo que para trocar aqui o treinador. O Carlos Ribeiro. Abraço a todos. Desculpe se falei algum palavrão. Não era minha intenção ferir ninguém. Carlão, eu costumo dizer o seguinte, velho. Até Jesus Cristo se arrependeu, cara. Mas eu não leio palavrão. Pelo menos tento não ler, né? De vez em quando eu solto uns também aqui. Gilson ajudou nas contratações, mas infelizmente, na minha opinião, ele desaprendeu a montar time, o Gera Ribeiro. Não dá mais, para de perder tempo. Ponte Preta é maior que todos que estão aí. O JC Guilherme, a culpa é da diretoria nova, por concordar com as características de jogo do Kleina. Kleina é formado na faculdade do Vicente Fiola, maior retranqueiro do mundo. Você sabe a história do Vicente Fiola, né, Claudinei Costa? Eu não. Ele tem uma fazendinha, né? A fazenda existe. E aí ele trancou os boi?
Não, a fazenda, sabe como é que era o nome da fazenda dele? Todo mundo coloca o nome da fazenda lá. Como que era o nome? Se Deus quiser ainda, né, nessa ou na Você próxima não tem cara de encarnação, fazendeiro, a minha fazenda vai se chamar Fazenda Ponte Preta. Mas a do Vicente Fiola, o nome da fazenda era Retranca. O Wilson Correia, Lulu Milton Santos. Buzeta acho que teve. Faltam os 5 pontos. Teve um ouvinte aqui, eu perdi as mensagens, mas teve um ouvinte que falou, cai em 4. A Ponte hoje está na zona do rebaixamento. Não, amigo, só 2 cai times. 2, calma. São 2 times que serão rebaixados. Mas aumentou a nota de corte agora, porque o São Paulo estava na zona do rebaixamento com 4. Ele foi para 7. Se eu não me engano, o time que está caindo hoje tem 6, o segundo time. O primeiro é o Novo Horizontino, que tem 1, e o segundo time, se eu não me engano, tem 6 pontos, né? O Ademir Júlio, e ainda querem o retranqueiro na Ponte. Silmar Ferraz tá mandando um abraço aqui. Obrigado. Santo André e Novo Horizontino. Santo André tem 5, é isso? Tem 6. Tem 6. E o Novo Horizontino tem 1. Então, foi aquilo que eu disse, 6 Mas pontos. aí Inter de Limeira tem 6 também. 14º. 6. Ferroviária 7, Guarani 7, Ponte Preta 7, Água Santa 7, a Ponte São Paulo voltou. 7. A Ponte voltou a ficar entre os 4, porque o saldo de gols da Ponte Preta é muito ruim. A Ponte tá tomando muitos gols, né? Isso é uma coisa que tem que arrumar também, porque o time joga na retranca e toma muito gol, tem que dar uma arrumadinha nisso aí, né? O Grigo falou aqui do jogo contra o Botafogo. O Botafogo fez 3 partidas fora de casa e venceu 2. Guarani e Santos. Em casa o Botafogo não tá bem, mas nem empata quase em casa. Mas fora de casa o Botafogo leva perigo pro adversário, sim. Tá muito bem, 9h49, agora sim, vamos em 30 segundos para a Prone Alimentos conferir a ficha técnica de São Paulo 2, Ponte Preta 1. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre, de bem com a vida nos canais Futebol Interior. Muito obrigado, viu? Você que dá essa grande audiência pra gente, principalmente o torcedor da Ponte. Nós que somos torcedores da Ponte aqui, a gente tenta de alguma maneira, né, ajudar o nosso time, né? Na arquibancada, no microfone, você aí dando a sua opinião. É importante demais, porque a sua opinião reverba sim, viu? Ela chega lá até a Ponte Preta. Isso é muito bacana, tá? A Ponte perdeu com o Igor Vinhas. Aliás, um parênteses aqui, o Igor Vinhas fez mais uma partidaça. Pegou muito hoje no primeiro tempo, fez uma defesa maravilhosa, sensacional. Kevin, que vou fazer a meia culpa aqui, tem que ser titular desse time, jogou muito hoje, né? E no outro jogo também. Thiago Lopes, Léo Santos, Fabrício e Jean Carlos. A Ponte jogou com 3 zagueiros. Leonardo, Wesley, Fecim, Luca e Pedro Júnior. Léo Santos saiu, entrou o Fábio Sanches. Jean Carlos saiu, entrou Norberto. Wesley saiu, entrou Moisés Ribeiro. Tá vendo, ó? O que tá ruim pode piorar, né? O Wesley tava ruim, entrou Moisés Ribeiro, a gente viu o que deu. Fecim, depois Marco Júnior e o Pedro Júnior saiu para a entrada do Ribamar, que entrou bem de novo, né? Mas precisa ter mais jogo, né? Precisa jogar mais. São Paulo de Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa. Que zagueiro esse Diego Costa, é meio estressadinho, mas é bom zagueiro. Arboleda e Reinaldo. Gabriel, depois o Pablo Maia, Gabriel Neves. Nestor, depois o Nicão. Rigoni, depois o Caleri. Gabriel Sara... e Éder, depois o Marquinhos, Alisson, depois o Igor Gomes, Rogério Ceni, o treinador. Rafael Klaus, o árbitro, ele tem 42 anos, nasceu em... Aliás, uma curiosidade aqui no trio de arbitragem, 3 dos 5 nasceram no dia 6 de setembro. Rafael Klaus nasceu em 6 de setembro de 79, 42 anos. O Danilo Ricardo Simão Maniz nasceu no dia 6 de setembro de 81, tem 40 anos. O Eduardo de Melo Lima, o Bandeira 2, 27 de 10 de 86, 35 anos. O quarto árbitro, Matheus Delgado Candancian, tem 23 anos, é novinho ele. E também nasceu no dia 6 de setembro de 1998, o quarto árbitro, o Thiago Duarte Peixoto. Gols do jogo, Luca de pênalti, 25 do primeiro tempo, 1-0 para a Ponte. Ele bateu meio que no meio do gol alto, né? O Jandrei pulou pro canto direito e ele bateu meio que no canto esquerdo do Jandrei, 1-0 para a Ponte. Aí, no segundo tempo, 42 minutos do segundo tempo, o Marquinhos faz o cruzamento, né, na ponta esquerda. Gabriel Sara sobe mais que o zagueiro e põe a bola no fundo na rede, empatando o jogo 1-1.
E a 48, o Caleri recebeu um presente de Natal do Moisés Ribeiro, recebeu a bola de frente pro gol, como se fosse um pênalti, vinha de frente pra bola, aí você tem mais força ainda, né? Só escolheu o canto, tocou no canto esquerdo alto do Igor, que não pôde fazer nada. O São Paulo venceu a Ponte pelo placar de 2-1, sexta rodada, Série A1, Campeonato Paulista, 13 de fevereiro de 2022. Só 2 cartões aqui na minha marcação, pro Jean Carlos, lateral esquerdo na Ponte, e pro Diego Costa, zagueiro da equipe do São Paulo. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli, o jogo de número 130 da história entre Ponte Preta e São Paulo. Deu tricolor no majestoso São Paulo 2, Ponte Preta 1. Amanhã, 8 da noite, tem Hora da Macaca. Estarei ao lado do Franco Francisco e vamos convidar o pessoal aqui do Planeta News para participar com a gente também. Vai ser um prazer debater, tem os melhores momentos. Vamos falar muito da Macaca, tem o nosso cara a cara, nota por nota. Você vai participar, Facebook Futebol Interior. Valeu, Ney! Valeu, Carlos Corsato, um grande abraço, Corsato, e até na outra semana, viu, Corsato? Um bom Valeu, derby. Ney. Bom descanso, viu? Pra você, viu? Bom descanso. Muito obrigado. Na quarta-feira tem Ponte Preta e Botafogo. Guarani e Ituano. Guarani e Ituano, são 2 jogos, né? Amanhã a gente sai a escala aí. E no sábado aí, Ponte e Guarani, Todo Guarani mundo Ponte. trabalhando. Todo mundo trampando, com uma cobertura bacana Estarei aqui dos lá canais de futebol nas interior. Bahamas ouvindo vocês. Bom descanso pra você, aproveite bastante, porque na outra semana tem muito trabalho, tem Copa do Brasil. Isso, tem vai ser na quimioterapia terça-feira. também, viu? Tem, né? Tem quimioterapia A também. Ponte joga no sábado, depois joga na Copa do Brasil na não, terça-feira. até o sábado eu já tô recuperado. Não. A Ponte joga no sábado contra o Guarani e na terça-feira, 22, estreia na Copa do Brasil contra o Cascavel. Na terça 22, Terça, bom. 22. Aí eu vou ver como é que a gente vai estar. Beleza, mais um grande Falou, abraço. Corsato, um abraço. Valeu, Ney. Tá aí, Carlos Corsato narrou aqui, Ponte Preta 1, São Paulo 2. Reportagens do Anderson Grigoleto e os comentários do Frank Francisco. Uma repassada para você aqui nos resultados da Série A1 do Campeonato Paulista, sexta rodada. Tivemos São Paulo 2, Ponte Preta 1, Santos 2, Ituano 1, Inter de Limeira 2, Mirassol 2, Santo André 2, Ferroviária 2, Botafogo 0, Água Santa 2, Novo Horizontino 1, Guarani 2, Palmeiras e Corinthians jogam 17 de março e já estão jogando aqui 1-0 para o São Bernardo em cima do Red Bull Bragantino. Esse jogo começou às 8h30 da noite. São Bernardo 1, Red Bull Bragantino 0. Com esses resultados, classificação no grupo A: primeiro Corinthians 10, segundo Água Santa 7, terceiro Guarani 7, quarto Inter de Limeira meia dúzia. No grupo B, em primeiro São Bernardo 9, em segundo São Paulo 7, terceiro Ferroviária 7, em quarto Novo Horizontino 1 ponto. No grupo C, primeiro Palmeiras 10 pontos, segundo Mirassol 9, terceiro Ituano 8, quarto Botafogo com 8 pontos. No grupo D, em primeiro Red Bull Bragantino com 10, em segundo Santos com 9, em terceiro a Ponte Preta com 7, em quarto o Santo André com 6 pontos ganhos. Está aí o panorama para você da Série A1 do Campeonato Paulista, e com esse panorama a gente coloca um ponto final aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. 9 da noite, mais 56 minutos, 9h56. Com o fim de jogo aqui, a gente também está colocando um ponto final na nossa jornada esportiva deste domingo, 13 de fevereiro de 2022. Nove e 57, ponto final no nossa jornada esportiva hoje, desde as 5h30 da tarde, né? A Ponte perdeu para o São Paulo 2-1, você acompanhou aqui através dos canais Futebol Interior. Você curtiu aqui, nós falamos em nome de Bet Champs, vem jogar na Bet Champs. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte, loterias Mega Sorte para você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Brumas, uniformes e camisetas personalizados. Acesse brumascamisetas.com.br. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininhos. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também
no Parque Bandeirantes. A coordenação de esportes aqui nos canais Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência. Muito, mas muito obrigado a você que esteve com a gente através do nosso canal de áudio, através do Facebook, dos nossos canais do YouTube Futebol Interior. A gente agradece muito, bombamos hoje, graças a você que esteve com a gente aqui até agora. Um grande abraço para você, fiquem todos com Deus, uma semana abençoada para todo mundo e a gente se encontra por aí, pelos caminhos da bola. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.